Hello, chat. E aí, How's it galera? going, everyone? Tudo bom? We live? Yeah, Fala, we're pessoal. live. Boa Ready tarde. to party? Boa Crimson tarde. Clover time. E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para o segundo dia da maratona, a terceira maratona ShmupsBR. Nesse domingão, demos um tempo aí para vocês almoçarem, tomar Como aquele já tá bem café, alimentado aí. dar aquele cochilo e estamos aí de volta. E hoje já começamos aqui com convidados internacionais. Nós temos hoje aqui o Mark. Hey, Mark. Hello. How's it going? E Dr. Tan, que vai estar jogando. Hi, everyone. E é claro, gente, a gente vai. Eles, obviamente, não falam português. Nós sabemos que muitos de vocês não falam inglês. Se vocês quiserem, peçam no chat, a gente traduz, tá bom? Pede pra traduzir, a gente Pode vai. ficar tranquilo que eu controlo o chat e vou repassando as perguntas pro Felipe. Beleza? E sim, o Mark tá no comentário. Marisquizo is a big fan. Oh, awesome. Fantastic. Yeah, Marisquizo did a very nice run yesterday. If you guys didn't check, please. A great run. Fantastic Great run. Fantastic run. Bom, gente, ok, sem mais delongas, vamos começar. Dr. Tan, whatever you want to start, feel free. All right. Okay. Then let's get going. Vamos lá. Take it away, Mark. Okay. Are you guys ready for some Crimson Clover World Explosion? This is the latest release of Crimson Clover. There have been a number of versions, including a Nessica arcade version, and then it came out on Windows PC as Crimson Clover World Ignition, which was a pretty long-standing version of the game. I remember buying that for like $2.50. And then they had a real big proper update here with Crimson Clover World Explosion. I think they buffed up the graphics a little bit. It's a little cleaner. I think it runs a little better. I think the memory leak is gone now, if I remember correctly. Yeah. Yes, and so Crimson Clover World Explosion was created by Clover Tack, who himself was he's still alive, a super player for cave games. He's had world records in various cave games, including SDOJ. And you can definitely see the SDOJ cave influence. Clover Tack, I believe Clover is like a little portmanteau for the name Cave Lover. Super player. Cool. Oh, right. Someone is asking if this Starting off in switch. stage 1. Now, Tan, he plays for score, and the score he's aiming for by the end of the run is 2 trillion. Now, 2 trillion is going to be kind of hard to track in terms of just pure numbers, but luckily, Crimson Clover does us a solid, and the numbers actually change color. The scoring numbers change color as they get further and further along in score. So right now, I think it's a green, if I can see correctly. And trillion is going to be the red. So when we get up into trillion, it's going to start turning red, and we're aiming for 2. So the way the scoring system of the game works, just really roughly here, Mark, is you charge up your lock-on shots here, and you want a multiplier here, 9.6. That's when you're not in break. And then when you go into break, that's going to increase the ability for the multiplier. And because one hyper is not enough, Crimson Clover actually has a double break. And so when you double break, that brings up the counter even more. Here we go. Here's the double break. And this is where you get the giant stars and the giant numbers and the extra rank. And what's really cool is the way the game balances such a strong mechanic like this, because without a balancing counter incentive, this would be broken, is that it increases the rank of the game. And I believe the rank is connected to the break rate. That's what I understand talking to Tan. I thought it was the stars for a long time, but it's actually not. It's a correlation with the stars. It's actually the break rank. So as he breaks more and increases that, rank will go up, which will make the game more aggressive and difficult. The tank boss here of Crimson Clover, the infamous tank boss that destroyed many new players to the genre, because when this game came out, World Ignition actually got quite a bit of coverage and recognition, which is unusual for a shmup release. I believe even Total Biscuit made a video about it.
I think Super Bunny Hop might have. A lot of kind of larger YouTubers talked about Crimson Clover, and a lot of their footage was them fighting this tank boss, which is really funny. So just making sure to not kill it too quickly without getting the little bit of scoring here. The cool thing about the Crimson Clover bosses is that you can get a little bit of score out of them, but it's also you're taking a risk in terms of survival because they are brutal. Here's the little triple spinning item. I think this must be a homage to Choran Shah, which was a really awesome indie shmup that had this sort of spinning circular dynamic to the items. There, if you sat in the middle, you actually got all three, but I think in Crimson Clover you have to choose one. And of course, being the scoring player that he is, he's going to go for the star one. I think as he goes on, we might get an energy one. I can't remember exactly how this is all routed out, but that'll be interesting to keep an eye on. Stage 2. Now the game's really kicking into gear. Crimson Clover has that cave-style on-ramp of difficulty, where Stage 1 is kind of a bit of a tutorial-ish. You know, there's still things going on there, but it's kind of introducing you to the system, getting you familiar with the brakes and all that. And Stage 2 is like, all right, now play. Now you need to know how to do this, especially with the brake system, because when you first play the game, it can be quite a barrier this stage because you're not managing the brakes correctly. Those can snowball on top of you. Things require damage to kill. So now we're playing the game properly here. So at this point, things are looking really well. We've had no bombs needed to be used yet. We've not died. So Tan is definitely on route here as far as the overall route he's going for. And all of these brakes are routed out. So he's planned, all right, where do I activate the brake? Especially because with the double brake mechanic, you need to know where you're braking the first time so that you can plan your double brake. I actually think that's really cool how it makes the braking system a little bit more routing heavy than, even for survival, than it necessarily would be if it was just the single brakes. Because you always have to make sure you got that double brake planned out. Here we go, taking out the mid-boss. Love the explosion animations of the game. You'll notice a lot of the enemy explosions have these beams of light that come out of the ships before they explode. These little extra attentions to detail, I think, are really important. Yeah, so the fact that he's just sitting there double braking like that, completely routed out. So we're entering now the second half of this stage. This is where things really start to heat up in terms of sort of pinning you down in the output of enemy projectiles. Again, he's sort of charging back up here. He wants to get the double brake planned out with the cancels here. And here we go. First brake. And you get a little bit of time before the double brake activates here. So there it is. Now he's going to... There it is. When he starts really routing it out, you actually have to not only route when you activate the brake, but like how quickly the meter builds, which is pretty cool. There we go. Nice, beautiful scoring there. All right, the boss. This boss rules. So the way it works is that it has these clawed hands that can attack you physically. So he doesn't just shoot projectiles at you like most shmup bosses. He will come at you physically with his hands, which I think is super cool. And it makes the boss feel really dynamic. See how it's got the animations and it moves down lower on the screen? And you got to want to stay under him, by the way. You don't want to be up in those hands because you see the bullets will trap you and kill you if you try to get too aggressive with it. So there you go. One thing that can be a little bit tricky, visibility-wise, I think he even... you notice the hands will be in a higher layer of depth than the stars. I think he did that so that when he attacks you with the hand, you can see it, even though it's covered in stars. So here they are. All right, be very careful. Here's the big claw attack. And you have it's like super punch out. You have to go right, left. You have to watch the hand. I love this dynamic. I love this part of there's another boss that has a similar sort of physical attack later on, I'll point out as well. One of my favorite things of the design of the game. So Tan keeping it nice and
Nice and safe here. Slowly whittling him down, killing him on the break. Boom. Beautiful. So far, this has been right on schedule. Everything's working well. No unplanned death. It looks like we're on route with all the breaks. Also, the star items give you extends, which is going to be really useful in a 1cc run here. So yeah, getting those star items, definitely important. And you can actually see up in the top right corner there, it'll say how many star items till the next extend. So you can kind of actually track that as we go. And then if you look at the bottom right in the gadget area over there, you can see the score splits. That's really cool. If I was really, really good with numbers, I could, to the stage, track, all right, he's on BB route and everything like that. Fortunately, because the numbers are so big and hard for me to calculate, not going to really be able to do that. But we can tell so far, though, just in terms of his gameplay, he's definitely on route. Things are going well. So stage 3. This stage has got a little bit of everything. This is, it's got some mushy snakes later on. It's got some, like, cancels. This reminds me of a little bit of a mushy type of stage. I think that was probably a big inspiration. Even like the kind of organic little, what are those the little organic things shooting bullets there? The little flowers and everything. That's very mushy-like as well. We're in the cave. So now we're facing grounded enemies. Grounded enemies make a big appearance, which is a really important aspect of... Okay, death there. Definitely not planned. Definitely a little bit... But he's got some leeway with this 1cc. He's still in it. He's still fine. There's lots of potential for recovery here. So this shot will actually spin all the way around. You got to be prepared for that. Breaking through it is a great strategy. I highly recommend it because it can be really hard to dodge around its movement plus the turning of its laser beams. Both of those together actually make the mid-boss here a little tricky to read. Ooh, another death. Okay, now he's on the razor's edge in terms of his overall routing. Stage 3 can do this, though. Stage 3 is very chaotic. It's kind of hard to see things at times. He's got the energy boost there. I'm not surprised because this is going to really be able to be cashed out. I think Clover kind of wants you to take the energy boost in this section because right here, this is just like cashing in. So we're getting close to another extend. We've got 1 life in the bank, 1 extra extend in the bank, and we're close to another extend. So should be fine. It's just that now for the rest of the run, he's definitely going to be making sure he's staying on track because the TLB is always kind of... It is possible to no miss the TLB, though, so that's always good. So here we go. Now we're in the back half of stage 3. This is Mushi mode. Activate. So not only do we have the flowers that attack you from the ground, and you have these weird, like, shimmying bug things, which I always have trouble with. Now you got to get the big cancels. This is Mushi stage 5. You got to cancel the flower. There we go. And then we got the snakes. Very smart bomb there. I always bomb there as well. These things are just really tricky to deal with. So they can not only shoot you, but in the true Mushi fashion, they can ram into you physically. So you got to watch out for that as well. And then, of course, trying to read them as they spin and turn. They're very tricky. It's a very famous enemy type for a reason because it's really effective and interesting. So this is the cash out. This is where things get insane. This is where you want your break ready to go because everything's going to stack on top of each other. And I always struggle with this section personally because it's hard for me to kind of keep track of everything. You got things attacking from the right, from the left. They're moving down. You got to cancel the flower. Smart bomb there. Let's get the rank down. Let's get everything kind of back to their more usual behavior because this is a tricky situation. You got to speed kill. If these guys stack, it's really dangerous. So you want to take them out as soon as possible. And we are very close to an extend here. Now, this boss
I always view it as like a mini version of the TLB. It's like the TLB's little brother. You kind of get a preview of what the TLB is kind of like from this boss. You can even see like to the patterns, but this thing is active. It moves. Look how much it's moving around the screen. That's what's such a cool dynamic of the boss design of Crimson Clover, is it doesn't just rely on the bullets moving around. You'll see how active the boss design as well. They're always moving around, shifting the patterns. It makes the fights always feel dynamic, where even if you have them memorized, obviously as Pan does, you're always kind of on your toes because the boss movement is always varied somewhat, at least from what I can tell. So phase 1 here, as long as you don't get these things overlapping, not too bad. This is insane. Here we go. These persistent laser hitboxes are, I think, a signature feature of Clover. It's really tricky to deal with all the way around the world. Now, some shmups have all the way around the world patterns that are kind of ridiculous. But in Clover, because you can actually fire backwards because of your circular lock-on, I think the patterns like that work a lot better. Beautiful timing on the brakes. We're going into the final phase here. This is, again, a preview to the TLB. Speed kill this bastard. Take him. Get him. There we go. Beautiful. All right, I think we're getting an extend. And we're going into stage 4. He's got the material to work with here. Yeah, very carefully timing. There it is. There's the extend. Okay, stage 4. This is, I always think of this as kind of like the Garega Sky stage, I would say is a big inspiration. Not only in terms of you're being in the sky and the clouds, but I feel like even some of the enemy attacks and patterns have some Garega influence, which I think is really cool. So the tricky thing about this set of... Oh, exactly. I was going to say the tricky thing about this part of the game is that things just ram you, and it's kind of hard to see them because they're layering on top of each other. I always getting clipped like that is very, very common. Happens to me all the time because like it is quite hard to see what's happening. I think that's somewhat a little intended. It's kind of sneaky, kind of mean. Nice misdirect there. This part right here, again, stuff's just flying at you. Those persistent hitboxes, he's got the brake locked up, ready to go. That's great. Kind of an emergency press in case of enemy type of scenario here. Okay, we get a little mini cutscene just showing you, hey, clouds, cloud transition. Now we got to the clear sky on the right. I feel like, yeah, it's really cool how the game uses these clouds visually to spawn the enemies in middle of the stage in a way that makes sense. It's really cool, though, because how often do shmups spawn enemies in middle of a screen? Pretty unusual. So the cloud dynamic there is not just purely visual. It has a implication on the spawns of the enemies. Great. He's holding the cancel. That's a great little strategy there. Here comes another one. Now, this reminds me of Garega because in stage, I believe, the cloud stage of Garega, you have these little mini ships like this. You kind of plant yourself on top of them. It doesn't have bullet cancels, so that's unique to Clover. And now we're transitioning back into the next phase. I call this the upcoming cat's eye pattern. Now, I've seen this dealt with like a million different ways. Yesterday, or a day or two ago, I was watching an Unlimited run where the guy found some sort of save spot or something, but that might be Unlimited exclusive, though. I don't know if that transitions to, if that's in Ignition, or in the normal original mode or not. And as you kill them, they start to spin more, and so it goes from being kind of a containment pattern to a pattern that will just fire at you. So always keep that in mind, especially when there's one left like this. You got to spin with it. And then look how seamlessly this transitions into this next pattern. It's kind of insane. You have to be ready. Up and around, great misdirect, slowly and steadily. This is definitely the way you want to deal with this ship here. Do not get too hasty and run to the center because you'll get pinned. Just slowly working your way around it. There's no hurry. You're going to output plenty of damage.
Great bomb there. Bomb also dropping the rank, so that's kind of a two-sided coin. Not only are you surviving a little bit more, you're also getting that rank down. The way the bomb mechanic of the game works is the more that you bomb, the more it costs meter to bomb. So that's another cool way to keep the bomb system contained from being just bomb spamming. And you have to die for it to reset, or a boss will reset it, stuff like that. But yeah, it's a cool way to make the bombing kind of this trap if you're not carefully routing it. Okay, he's probably going to grab the energy, I'm guessing. Or maybe the stars. Let's see the stars. Okay, yeah. Stars are very good in the long run, of course, because of the extends. And the scoring. Okay. This part always gets me. It's so tricky, because when they die is when you're really actually worried. They're dropping those blue bullets. And so it's one of those patterns that, on one hand, is very simple, but on the other hand, if you just get a little bit too hasty with it, you'll get killed. So I always get scared on that one. Great stuff. Speed kill this guy. Just kill as fast as possible, because if they start to stack, it gets so scary. Bullet cancels, beautiful. And we're coming into the boss. One last final rush of things just to mess with you and give you some stars. Build up. I think that's there to help you build up your meter. So he's being nice in the way that Clover knows how to be nice, which is just to give you a bunch of crazy filler enemies. Okay, here we go. Now this boss is scary. It's scary because not only does it have a lot of kind of chaotic types of attacks, but it has a lot of persistent hitboxes. So a lot of these attacks, you dodge them, or you thought you dodged them, but you run into them anyway because they're just hanging out there on screen. So that's always really scary. Great timing here. Going back to the Garega influence, I feel like this boss is inspired by Garega. See these lasers, for example. You dodge them, but they hang out on screen so long, sometimes you can accidentally run back into them. Okay, now this is the Garega influence I was talking about with the respawning gun parts. That's very cool. And so the strategy is to like take out the gun parts. And the gun parts you definitely want to high prioritize kill are the rocket launchers. Those things, yeah, you do not want those things grouping up on you. And also with that kind of spread one, the most chill one is the machine gun, which again is very Grega-like. All right, now here comes the laser of death. This catches me. This used to catch me every single time. You need to make sure when the laser comes, you're right underneath him. Otherwise, you're going to get pinned. Yep, great break there. Here it comes. Stay underneath him. There it is. That gets me every time. And then, yeah, make sure you're nice and safe in the middle. His movement now becomes even scarier because you're pinned in there. Great, great playing. Okay, we're still on track. It's still doable. I think he's going to be able to get another extend, I think. So he's fighting for one more extend, which would be really, really useful in this final stage here, especially on the TLB. He can no miss the TLB though, so it's always possible. The clear is always doable. And here we go, stage 5. Now this is stage 5, but I'd like to call it stage 5.5 because it's not just one stage; it's like kind of 2 stages in terms of length. And it takes no prisoners. So this opening section here, it's kind of very classic cave style of design. You go from left to right, but then you got to watch out for these big persistent lasers, and you can't really dodge them super well reactively because they'll pin you in. So he's actually misdirecting the laser before it's even on screen. He's misdirecting it. That's the best way to deal with them. So do not hang out in the middle of this level. You got to move left to right, keeping things aiming off screen. You do not want things aiming into the middle of the screen because they will snowball you. Great cancels on the tanks. This is just a really satisfying section of the game. Just pure shmup candy in terms of the patterns, the cancels. You got the giant cannons.
It's really fun. And this is also an opportunity to build up score, an opportunity to build up star items for extends. A great opener into this final brutal ass stage. Okay, this guy. Great, great, great. Yeah, he shoots these missiles, and if you shoot the missiles, they cancel into these bullets, which is really cool. But this is all about the tap dodging, slowly and surely, because if you swing around while it does that, the bullets will actually overlap on top of each other. Now, from what I understand, this quote is somewhat randomized, like whatever it says. And that's cool. It'll say your name sometimes, as it says right there. Pilot Dr. Tan. Okay, nice. Slowly directing, building up his brake. Very cool. We're getting near that trillion. It should turn red soon. Double brake. Safety and score together. Look at the star items. Just maximum visual reward, which I love. Okay, this guy's coming in, sneaking into all of the star items and brakes. It's all about speed killing this guy, staying underneath him. Kind of traps you and you got to move along with him. Very cool way to make the stage feel dynamic. Yeah, if you're interested in shmup design, enemy design, I think Crimson Clover is really underrated in terms of a game to look at and get inspiration from, because a lot of these patterns and enemies are really well made. Okay. You got to output the damage. Ooh, don't get trapped. Nice. Beautiful. Okay, now the big ass tank. Now, a trick here is you can get high up on screen on it, and that's actually really safe. It only took me, I'm embarrassed how long it took me to realize that this is a thing, but it's really good to do. So he's hanging out in the middle, fighting these little parts, nice and safe. And then as it moves down, he's going to move upward. Here we go. There it is. Yes, taking out the turret, getting up high on the tank, nice and safe. Beautiful timing on the double brake. He should be good here. Just the pure output of damage. Just watching for those green bullets. Perfect. Beautiful. All right. We got another extend. We are sitting on 2 extends. I do not think he can get a third. Yeah, that's a long distance to go. So getting the bomb item, very smart. Resetting his bomb meter back to kind of its standard, which is really smart for the upcoming boss fight. This is one of my favorite enemy designs in the game. The cute little tanks with parachutes. Definitely an homage to Pro Gear, and I love it. What's also fun about, like I said earlier, about Crimson Clover is because the shot can go all the way around you, that means they're actually able to create enemy patterns of things coming up from the bottom of the screen. So it's the return of the Stage 2 boss. He's back for revenge. You thought he was dead. He isn't. And now you got to fight him backwards with his army of tanks with parachutes. Very fun pattern. It is interesting how much mentally trickier it is to dodge things that are behind you. It doesn't make sense why that's a lot trickier, but for me, I always struggle with it a little bit. Here we go again. He's got to make sure stay low here, because as he shoots and destroys the missiles, the canceled bullets or the canceled missiles will turn into these slow-moving bullets. And you got to cancel them. Beautiful. We're on track here. Great. Double break. Right. This next coming section is going to be all about canceling these rotating flowers here. These robot flowers. This is very mushy. You got to cancel these damn things. Otherwise, you're going to get pinned in. And they slowly rotate with these big yellow persistent hitboxes. These, those sort of shelled enemies with their slow blue lasers, those can be really tricky because the lasers are so slow that sometimes it's easy to think that you've dodged them when really they just haven't arrived yet. It's a little change up in tempo. Like that. See? Where you feel like, oh yeah, I dodged the laser, but it's still on screen. Beautiful cancels. You can tell Tan has very carefully routed this section.
It's all about the breaks and double breaks because you need that damage to get the cancels. So this is, if there's a place you do not want to die, it's this section here because recovery is really tricky. But he did it. Now it's time for the prelude to the final boss. So we have these little turrets that come in. I think they're there to be nice and help you build meter, but sometimes they can actually get you, which is always frustrating. So yeah, we have these little opening turret things here. I think the idea is to help you build meter with them, but they still are a threat. They still can make bad stuff happen if you let them run around on screen too much. So definitely macro dodging this side to side, abusing the range of your lock on. See, a little nervous, a little scary. Very, very important. Nicely done. Keep it going. He's building that meter. Definitely has the bomb, and that's what we want. In fact, he's going to really want the bombs in later patterns, so we'll probably see him try to no-bomb this first pattern here. Build up his bomb a little more. You misdirect up close and personal. Very fun. Very cool. And then that laser, in case you're just feeling confident, the laser reminds you, hey, don't stay in the middle. All right, now this next pattern here, it's one of those ones where if you get it to lined up and to behave, it's easy to deal with, but it starts to overlap and create these really narrow gaps that are scary. So good stuff bomb in there. He's going to build up his meter again. Okay, he's got a bomb. Now notice his bomb stocks are becoming more and more expensive. Now this pattern is a big problem because the turrets, yep, happens to me every time. Gets me every time because of that reason. Because the turrets will sit on the body of the boss. You think you're hitting them, but the body of the boss kind of screws around with your lock-ons. And so they can, it's kind of random. It feels random if you're hitting them or not because, yeah, that's like the whim of the lock-on system. Okay, he's got a bomb against the bouncing ball. This is the other physical attack I was talking about. This is really impressive that he's not firing the bomb off. He's probably timing it, or he's just going to dodge it like a champion. I don't know. Bomb. Yeah, for the love of God. I was about to say. Okay, there we go. The bouncing ball. All right, here we go. I don't know if he gives you an item. I can't remember. Yes, he does. All right, he's probably going to refill his bombs. Very smart. Good. All right, now this is totally doable. I saw him do this in practice earlier. He can no miss this guy. He's fully bombed up. He's got one extend in the bank. But we're talking about the TLB here. Anything can go wrong. So this is where the rubber hits the road in terms of just like nailing the inputs. Beautiful. Yeah, up and around. Yeah, but this guy, I actually love the way he sort of reacts to your positioning here. You notice how he'll like try to follow along with you and stuff. It's very cool. It actually makes him a little bit more reliable to deal with because you can kind of misdirect him, move him. Beautiful misdirect on these crazy ass bullets. Yes. Great timing on the break. Very scary pattern here. I wouldn't blame him if he bombed. He does. Very smart. I would do the same. This pattern is just evil. It's just an evil ass pattern. Destroy it. That's the only way. Very beautiful. Okay, here we go. The final phase. He's got the resources, but the final attack, resources are no guarantee because he has a bomb shield. So if you got the bombs, spend them now. Yeah, because he's going to have a bomb shield in the final attack. Yes, beautiful. Okay, then he's going to go to the right with it, making his way through the pattern. This is great. Now he's going to go up and around. Now you have to time your lock-on movement. This is always, once you get the timing set in, it's pretty chill. But as he moves around, the timing shifts. So that's beautiful. Okay, now here it comes. The final attack. No bomb. I mean, you bombed for safety, but bombs don't hurt this bastard. So you really want that break. He's got the break. This is beautiful. He's in a great position here. Now he just needs to time the break. Yes, beautiful. He's got it. All he has to do is fire. Nicely done. So close. I wonder if he's going to get a trillion. Shit. I wonder. He's close. He's so close. Is there a final bonus or anything? I don't think it'll make it at all. I'm just glad that I pulled that off. Yeah, that was a beautiful stage 5. So let's see. With the bonuses and everything, are we going to get there?
Everyone's on the edge of their seats. I'm on the edge of my seat. Let's see. Oh, what it'll be? The bonus. Oh, counting up. Look at it go. You got that extra bonus for the life. You are, I think you're damn close. Aww. So close. So close. I had a trillion on the last stage though, so that considering that like stage 3, I almost like hit the reset, but like, oh my god, stage 3 was I knew that was gonna be brutal. Stage 3 always, it's the most troll ass stage. It's just troll. I think of all shmups, I think Crimson Clover stage 3 is the craziest skill check. Yeah, it really is. Beautifully done. Yeah. Well, great play. I mean, that was like spiritually a 2-bill, right? Right? I mean, right. Or Or 2 2 You know, I'm happy with the 1-9. Yeah. I mean, I didn't even think I was going to hit the TLB after like going to stage 2 or 5 with 1 life and then needing to get that extend. Yeah, that was great. That was Especially clutch. when you know the Stage stage 5 5 was boss is really relentless. Yes. Yeah. Also, I think my neighbors heard me when I got hit by that laser on the stage 5 boss. Like, Oh my god, we're done. I said, hey, that happens every time because that stupid ass turret sits on his body and you can't hit the damn thing. It's like protected. I mean, it's a really fun, and it's like really fun to watch too. Like it's so chaotic with lasers everywhere, but they can just like come out of nowhere. Oh yeah. Well, what happens to me all the time is I'll fire at it and I think, all right, no, I got the little turret up there, but the body blocks it, and so then the turret just shoots me, and I'm like, oh. Yeah, so you can never count. It's a really cool, interesting way to make that pattern always really unpredictable because you can't count on your bullets hitting the damn turrets. Yeah, and it's like really hard to like you can't count on your lock on doing it either because there's so many turrets. It's locked onto all of them all at once. Yeah, that one, the hero turret just sitting right in the middle of his body cannot be stopped. That was awesome. Now that's a high standard for me to measure up to, which I'm not sure I'm going to be honest. You'll be fine. Let this run be the precursor for everyone else's runs. Yes. Everyone's gonna just knock it out of the park. So look at that. Right there. Right there. 1 bazillion. Yeah, you have to pass calculus in order to read these scores. Yeah. We were joking about that yesterday with Almost 2 quadrillion generations. points. Yeah. All right, I'll be right back. I'm taking a quick break. All right. Awesome. Thanks, man. That was great. That was great run. Great run. Thanks, guys. Thanks. I was sweating it out like you would not believe. Oh, awesome run. That happens of everyone. Just glad I did some TLB practice while OBS was messing up. Oh. That's probably what saved this run. Well, thanks for letting me on, guys, and thanks for hosting the event. It's always awesome when people put the time to put these shmup events together, so I really appreciate it. No worries. Just let me see if people want to talk to someone, to ask someone, ask you. Yeah, for sure. Galera, sei que muita gente nunca viu o Crimson Clover e tá vendo pela primeira vez aí, e o jogo realmente parece bem caótico, bem intenso, né? Se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer, antes que ele saia, porque depois a gente tem que preparar a transição pro Mark. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, vou fazer a pergunta aqui e a gente já transmite, tá? Dr. Tan, this one is for me. How long did it took you to, like, get, I wouldn't say the TLB, but the one all clear? To do the TLB doesn't have any requirements, so like part of the 1-all is you have to do the TLB. But Crimson Clover is the hardest shmup I've ever played so far. I definitely got bottlenecked at the TLB for a really long time, so I think this, and it's kind of embarrassing actually, I think this game took me a year and a half to finally, but I score
Yeah, my route, so I don't ever do like a survival clear. I always learn the stages as a score route individually, and then I try and put them all together in one run. So I take a lot longer to do a clear, I think, than some people. So it was a year and a half before I did that. And my first clear, I think, was at 1.9 trillion. Yeah, I was going to say, it's a whole different beast when you're playing for score and you're increasing the rank. Like, the game literally gets harder, not even, like, metaphorically. It literally gets harder as you do that, so... Yeah, that's a whole different undertaking than just doing a basic survival clear like me. Not that I'm saying there's anything wrong with like survival clears or anything. It's just like as I'm practicing the stages, I always just kind of like figure out a score route on the way. Yeah, it's kind of like I would say like the survival clear is step 1, and you do step 1 and 2 together. Like step 2 is the scoring, and you do them together. So even though the front loading process takes a little longer, the end result is still like really impressive. Because if you just said, "Oh yeah, I got a 2 trillion clear in Crimson Clover in a year," people are like, "Damn, man." So yeah, putting them together, I think, is how it's a great way to do it. Gente, deixa eu só traduzir. Eu acho que talvez o áudio tenha melhorado um pouco. Eu perguntei pra ele quanto tempo que levou pra ele conseguir fazer o One All, né, que seria terminar o jogo sem fazer algum CC. Ele disse que leva mais ou menos aí 1 ano e meio treinando consistentemente. Alright, any other questions? Beautifully played. Dr. Bosky. I think Dr. Bosky have a question. Shoot! It's on the chat. Yeah. Oh, I don't have the YouTube loaded up. Oh, I see. Yeah, we're locked into Discord. We can't see anything. Okay. He said, all right. How many ladies swoon at your masterful skill display? My current girlfriend, who is watching right now, pretends to swoon over it, but she that is all a show. You know what Bog posted to me yesterday, though? He was showing this chart of it was surveying women, and it was asking like unattractive versus attractive hobbies in men, and like down at the bottom were like, I don't know, like gotcha stuff or whatever, but like above general video games was arcade games. That was considered more attractive of a pastime than like general video game playing. So yeah, there's some underlying truth there. And I said to Bog, this chart is 100% factual. It is. We can just write it into fact now, right? Arcade games are more attractive than video games generally. Okay, well, just let me check. Ok, pessoal, mais uma pergunta, alguma coisa? A gente pode seguir pro próximo, tudo certo? Pelo que eu tô vendo aqui, não tem mais nenhuma pergunta mesmo. Beleza. Okay, guys, thank you very much. Dr. Tan, thank you very much. That was an awesome. Thanks, man. That was great, man. Thanks. Yeah, beautifully played. Very well done. Amazing play. Thanks, all guys. This was amazing. Thank you so much. Well, they're going to transition now. Pessoal, a gente vai pra transição, já voltamos aí.
Estamos de volta agora com Gunvein. Agora o Mark tá jogando. E quem vai fazer os comentários é o Boghog, que é nada mais nada menos que o autor do jogo. Então nós vamos ter aí 2 verdadeiros especialistas no jogo, porque, poxa, o cara que criou e alguém que realmente dedicou bastante tempo aí pra jogar. Não, material de primeira agora, pessoal. Sim. Vai ser material de primeira. So I was just saying, Mark, that we have you and Boghog is not nobody else but the developer who made the game. So we have definitely two specialists. Every death is my personal, achievement. Exactly, no achievement. Every time Mark dies, I will smile every single time. Yeah. And the more frustrating the death, the better. This is like the best part of development, when you watch someone play and they get mad. Yep. Yeah. O que o Boghog disse foi cada vez que o Mark morreu, foi o trabalho dele, foi graças ao trabalho dele. Então, é engraçado isso. Exato. Cada vez que ele morre, opa, trabalho reconhecido. Trabalho reconhecido. Missão cumprida. Yeah. Okay, guys, whenever you want, we can start. Oh. Alrighty. You ready? Last chance to do expert, dude. Last chance to do expert. Bog, I know you're tempting me expert here, or no balls, expert or no balls, expert or no balls. No, I'm doing intense, dude. Because what's gonna happen is it's all fun and games until I get to stage 5 and just melt. He's running. Melt. Yeah, Dr. Tan didn't run from Crimson Clover. Dr. Tan would have done expert, dude. He probably would have, dude. He probably would have. I'm not absolutely. Anymore. He's there you go. Yeah, that's what I'm saying. Okay. Yeah, just go intense. Okay, Gunvein, made by Bog. This game, I have cleared the expert mode. He hasn't cleared the tutorial. Yeah, he's cleared expert but not the tutorial. But doing it live if you pass is the a tutorial, whole you're different better than whack, Mark. Because Bog does not let you save up resources for the end. He's like, all right, great, you got all your resources, you did great, now die. So yeah, that's the double-edged sword. Yeah, the double-edged sword of recovering lives. Okay, so I'm gonna explain the shot types for you. There's Rico here, our boy. He's the Crimson Clover shot type. He's the official canonical Gunvein character. No, wait. This is not the Crimson Clover type. It's the Sokyu Gurentai type. Terra Diver Of course. Terra Diver, yes, right. Of course. Very, very important, yeah. Yes, the Terra Diver type. He's my boy. He's my ship. That's who I'm going to play. But then there's Type B, which kind of reminds me of Cave Type C. Is that the inspiration for Type B? Well, this was the Crimson Clover ship, essentially. Because the original, originally the idea was, and were like, oh, we're gonna make something Crimson Clover-esque. So this is the mechanics that the game started with, and then slowly, I drifted towards Type A and then Type C. Yeah. Interesting. So this is the original ship. I didn't know that. This is the original. Yeah, essentially, yeah. The original mechanics the game started with. And then here's Type C, the favorite of the super players, of the Jamers and the Xerox, because it's got this sick-ass bomb. Yeah, but the cave players cannot handle this because this is routing, dude. Yes, routing. I did it I could get it. I could get it like a 1cc, in the comfort of my home. But as I was preparing for live run, I was like, oh my god, if I get off route 1 second, I'm dead. So Type A, I think, is a great live one because it's got the power, but it also has some flexibility. So I think it's a great all-around ship. You did a great job because basically all the ship types thank you. are exactly what they're supposed to be. Type A is all around. Type B is that kind of stage control ship, but then when you're in the bosses, you're like, oh my god. And then Type C is bosses are hell. Routing heavy. Expert ship. Yeah, Type C is essentially like a charge ship, kind of like Mega Man. You charge up balls and launch them at enemies and just melt their health. Type A is more just like a cone. Yeah, you get close and blast. Yes. Love Type A. And also Type A has the sickest bomb in the game. Oh, yeah. Okay, what's there to even explain? I think basically you lock onto enemies. The longer you hold the lock on, the faster you lock on. So you always want to hold it. You never want to tap it.
On top of that, there's fragments in the stages, and the fragments spawn every, I believe, oh god, it's been too long. Every like 9th enemy kill or something like that. So you want to pick up those bomb fragments, assemble full bombs, and Mark's just gonna be doing that shit. Eventually, you'll see gold fragments drop. Those gold fragments have invincibility frames, so you wanna grab them and then go on the offensive. Are you using hypers in your run? Yeah, there's a gold fragment. You bet I am. Yeah, I have Oh, both shit. bombs and Okay, hypers routed out. Yeah. Okay. Right now, I'm saving up my resources. I was doing some scoring stuff yesterday, but then I was like, again, I was getting myself into trouble, so it's like, all right, let's play consistently here. Yeah. Well, I guess the main thing you want to do is find really good bomb spots, essentially. Yes. Just to get a lot of stars. I will on the mid boss. I'll bomb that baby. Yeah. And you want to bomb at and the of course, end bombing of their life, bosses. right? So you get the Yes, you it's get like the it's like as Galuda, you know, where you have like the and then you have to launch the bomb. Okay, going pretty smoothly, Mark. I'm just waiting also, for the paint to come. This is my nerf mode because I'm playing in the morning. Oh, okay. I'm still like waking up. I'm like, come on. It should be the opposite. You should be full of energy, you know, peak reflexes. Should be, but my peak strength flexibility. comes in at 3 a.m. That's when Oh, my look at all those powers fragments, up. dude. You let the fragments drop. I can't believe. I should have did. put like the Gunvein piano sound, just so you will never want to drop them. Shame. Oh yeah, You should have yeah, Ben say shame every time a bomb. True. throws Oh, fragment that's a drop. good idea. Yeah, patching Shame. that in immediately. Yeah, there's also fragments in the stages themselves. They're kind of like there's like little glows you can see. I'm not sure if Mark's gonna go for them though. Very actively. Yeah. Okay. When I can. I love how this thing bounces, dude. It's such a. It can be so troll at times. It could be a nightmare, yes. Well, especially on expert if you played that. Yes, I've played plenty of expert. Let me tell you, I played plenty of it to know that playing it in a live run is terrifying. Oh yeah. There we I go. love that bomb, dude. I love the bomb. It's my favorite. That's really good to know, yeah, because that's like the bomb I started with as well, which is like I need a juicy bomb in this game. Yeah, and it's got the juice. I also love the animation on it too, where it's like this gravity vortex thing going on. Yeah. Was it inspired by Gainsbomb? By what? Gainsbomb. In Oh Grega. no, I don't think so. I don't remember what it was inspired by. I think maybe something from Saideojo or something. Don't remember what I was looking at. Also, do you have any issues with any of the stages? Because I'm wondering if like the stages are going to be chill or if you're going to run into trouble at any. Oh, yeah, definitely stage 4 and 5, definitely. Oh, okay. The way your stage design works, which I love, is that you have to route it out and everything, but there's always that kind of X factor to, okay, I know what I'm doing, but you still have to dodge stuff. You know, you can't just like completely suppress the game's dodging. Oh yeah, I think there's randomization to almost everything in the game. Yeah. Like for example, the starting That's angles why I of like the it patterns, so just much. everything. Because it's yeah, like you need I to do know what wish you're doing, but you I have do to wish I was a actually little dodge. meaner. I do wish I was a little meaner though. Oh, let's see your No, strat you for need this to make mid-boss. an update called Jamers mode. Game mode. And it's just for Jamers. Yeah. It's Yep. just pure evil. I love this respawning part here. You can milk the turrets a little bit. Yeah. This part can get real tricky with Type C sometimes. If you get out of position. Oh yeah, that's they're right. just, Yeah, like, stuck in exactly. the You corner and they're actually just need snowballing to. your ass. Yeah, you do actually need to memo the spawn locations here. A little bit. With Type C anyway. With the other types, not so much. Uh-oh. Ah, Don't it's worry. hyper saved you.
I had the hyper. Yeah, Of course, I had the hyper of course. ready. And it's Yeah. actually kind of, you have to kind of plan a hyper save, right? Because you don't have A little bit, It yeah. doesn't activate fast enough. 'Cause you to, need like, to- reaction. Yeah. Yeah, you do need get started. to hold it for a little bit. Though I think I actually give you iframes at the beginning, like when you start holding. If you have bombs, I think it does give you iframes. Really? But, like the psychological factor is still there. I'm pretty didn't know sure. that. Well, don't believe me because I keep because you know how it is, like a million revisions. I just keep forgetting. Yeah. You stuff patch all the that time. out at one point, and you're like, "Yo, that totally Yeah, works." patch that in, patch that out. You know, just no idea. It's like all a giant mess in my head. I'm playing this on Special K, by the way. I Oh, think hell Game yeah. Maker and How- Special K get along really well. Yeah, it seems like it. Yeah. How did you do a lag test? I should. I haven't. You absolutely But I should. think Yeah, Game Maker you. doesn't Ooh, I respect- think you even promised me at one point. Doesn't respect what? I don't think it. Oh, I the think ba- Windows overrides it, so I think Special K Oh, is right. really useful for. The I'm gonna Battletoads spam pattern, this dude. part. No, I'm gonna spam this part. Now that's The ba- routing it's- because I can dodge that shit, but often what happens is that, you know, I just make a slight little mistake, then I die, Yeah, because it's very and I'm easy like, to get. that was unnecessary. Yeah, I think it's easy to get clipped by those like side bullets, right? Where they sneak up on you. Yes, yes. Enter the turbo tunnel pattern. It's such a fun pattern to dodge, but Thank you. we're playing for minimum risk in a live setting, so Oh yes. Oh yes. No style allowed. Pure. no pure, style allowed. Every time I Pure styled in a live brutalist. run, well, I tried to style in a live run once for Zero Ranger, and I lost like the most insane Yeah. range possible, and that has There we scarred go. me. Yeah. This is a really fun game to play, everyone. Not just because, you know, me and Bog are chums. I genuinely love Gunvein. Very my style of shmup, where it's just like active, constant. Yeah. And then you add in like these little weird, like tricky patterns and stuff. Like I said, you always have to kind of stay on your toes. That's why I like it so much. Yeah, I think it's pretty freeform, right? It's not. Yes, I love that. Yeah, it's not like. I think for the most part, aside from the infamous stage 3 boss, I think you can just, for the most part, kind of like. I love cruise the through the stage game. 3 boss, dude. I've spent hours routing that guy. I'll defend that boss to the death. Oh, let's see. yeah, yeah. I want you'll to see what me you're gonna with do. My little Yeah? routing strategies, yeah. Gonna master him. Yeah, the one problem though with more like, you know, kind of freeform styles of like level design and stuff is that there's not as much to discuss in terms of strategy, right? You have to like just Right. yeah, because like okay, just dodge, just dodge, bro. Just don't get hit. Banana Yeah, Man just game dodge. design. Dodge, bro. Yeah, exactly. Yeah. Oh. All right, here we go. All Okay, right, you ready the to bosses are an exception There- at least. There's a million ways to do this. We're gonna try kind of the marathon safe way to do it. But there is a million ways to do this boss. And I've dissected this bullet pattern a lot. That one right there. Oh my god, that was. that was Oh, scary. jeez, yeah. And basically, the second form is different from the first form. You cheeky bastard. Absolutely. Yeah, it took me forever to Wh- figure that out. That the second form is Wait, the second different form in pattern. terms of like this. This one. This- After this. Oh, after this. yeah, okay, yeah. The second form is different. It's slightly different. This one. I think so. It's, I don't it's- even remember. It is. It's harder to tell in intense, but in expert, it's really clear. Oh, that okay, it's okay. different. I might have, had like cycles and then just increased the difficulty with cycles. Oh, this one is nasty. This one even gets me. Yes. Sometimes. You can get some really nasty overlap. I've had probably the most time in this game is practicing this boss and practicing the final boss. Yes, and those are the bosses. This boss, the stage 4 mid boss, and the final boss are the ones I'm happiest with. I think because they're the most like
They're like the most mobility intensive, right? There we go. There we go. Now, something to know about this game that's really important is even though I'm sitting on resources and everything's happy and we're all smiling, Yeah, the I'm real capped. game begins. So Yes. stage 4 and 5 can just take everything away. So the clear is never guaranteed. It's never guaranteed. There's Yeah, never it's a one of point those where things you where- go into the final stage and you're like, oh, I got it. Because you're capped. So this is it. This is maximum safety now. Yeah, it's like every run is valid, but no runs are guaranteed. Yes, exactly. Yeah, exactly. Yeah, I like love that. It's kind of like essentially a de facto health bar, right? Yep. Ooh, Was the there any mid boss is is coming this, up. This might Hmm? be me like assuming influence. Was there any beat 'em up influence in terms of this? Yeah, because I like the in the beat 'em ups, you get like frequent refills and makes it more it's not as crushing when you die once, and I really Yeah. like that. And I mean, I feel like that's just the general pattern. Because think about like Zero Ranger, it's already drifting towards Yes. that type of design. This little. It does have It's trade-offs though. absolutely- It means that the early stages aren't quite as intense because you can always recover for the most part. Yes. Oh yeah, this boss. Yeah, this guy. I think it's this one here. One of them I have to bomb. I think it's that one. Oh my god. Yeah. Well, I didn't mean to do that actually. I meant the hypers. damn. Yeah, I meant to hyper there, but And now the real game needs begins. the input. So these falling asteroids can kill you, right? 'Cause Yes, I'm pretty yes, sure they I've died absolutely to them can. a time or two. It is tricky because they have very low health, but they can kill you if you like back into them or back away into them or something. Oh, lost your shield. It's Yeah, I over. lost my It's over. shield. Can't think about it though. Oh yeah. Oh, this is the I find that mushy when pork. I do shmup runs, like it's very snowbally in terms of even my like mental, Yeah, 'cause once you performance. start if I think- yeah, thinking once you're about like- mistake, it gets really bad. Yeah, you become too self-conscious. You're not like just flowing with it. Oh, okay. Gee, hyper saved you. Yeah, dude. I was like, Ooh, maybe I "Oh, shouldn't think have I'm told you. cornered." Maybe I shouldn't have told you about the hypers, dude. I know. Well, it's Yeah. such a strong, like, little. It's a midpoint where you're not fully committing the resources, but you're like, Yeah, it's a slightly little risky committing. here. Yeah, it's like Let's I don't. have to. Yeah, I don't feel too confident. Yeah, you're looking very, very clean now. Yeah, I think you should have played expert. Well, you never know on the day though, because I could be Was playing this like boss- shit. Yeah, this was boss, this boss takes difficult? a lot of time. Yes, this boss Yeah. is really difficult. I do a lot of resource routing on this guy because of his later patterns are just pure evil. Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Especially that rotating. Okay, now this one I'm gonna try to dodge. This one is tricky though. Yeah, there's that one, the final pattern where I kind of made That a mistake there. Where Here it is, yes, here it is. there you go. I made a mistake here, right? I didn't rotate the bullets. They're like curving, but I didn't rotate Yeah. the bullet sprites. But I was like, wait, this is kind of crazy, and I kind of like it. It did change that in the Switch version though. You So the did? Switch version is the Switch version is casualized. It's casual Oh my trash, God, dude. It's over. dude, it's casual. Yeah, it's over. Wow, I can't believe it. Though I think other stuff is a little harder there. Because you have rank in there, right? Yeah. I love how evil the start of this stage is. Oh yeah, You're just immediately You're like starts blasting. celebrating. You're celebrating winning stage 4, and you just immediately get crushed. Oh, you know what you should have done? You should have taken ahead and recovered your bombs. Like Gwange style. Ooh, I guess that's a little wow. risky though. I should have thought of that. Yeah, it's a little risky. Yeah, well. Yeah. Yeah, because you haven't routed it. You'd probably die, and then the fucking life would just drift off screen, and it would be over. You would experience nothing but endless sorrow. All right. Okay. Will this stage put Mark down? This is too clean of a run, dude. Come on, we gotta start. There needs to be some agony and chaos here.
Well, I was actually expecting agony and chaos based off how I was playing last night. You should have believed in yourself and done expert. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I don't think I would have cleared expert, but it's not impossible. Okay, well, let's see. All right, this change up on these gets me. Oh, yes, this. They have these weird drifts on them. Yeah, I couldn't even explain that. I do think, though, ironically, me spending hours and hours playing Type C kind of helped me a little bit improve my Type A. I had to like really think about the enemy patterns a lot. Oh, the mazes. I'm not in the mazes yet. Oh, I missed. Damn it. There we go, the maze. Yes. Pattern, This is a pattern I'm really proud of, dude. I really like this because it's just it's pure chaos. It's pure chaos, dude. Okay. If I was more evil, okay. Oh. Still too comfortable. We gotta again the suffering. Where's the suffering? Man. We got the final TLB coming up. It's not like there's not a TLB at the end of this. That's true. That's true. On TLB, get him, get him, get him, get him. Get his ass. This is like when I was watching Iconoclast stream games. It's like you just start rooting for the game against the player at some point. You know, when the player's doing too well, you're like, damn it. Yeah. Like, get him. Yeah, get him. Final fight. Get him. He's destroying the poor game. We need to get. Yeah. Get that cancel. Where are you? There you are. Sure, we want to be. Oh, a little bit of the. Oh, you got the stray enemy. Ah, shit. You got a stray enemy in the quick kill section. Yeah, I know that was. Unfortunately, though, you regained control too quickly. I'm gonna fire up an expert. Oh, that dodge. Jeez. Yeah, Mark needs all 3 of his lives here, because if yes, he arrives to the TLB with less lives, it's gonna be pretty it's tricky. doable, but it's terrifying. Let me tell you. Yeah, it's horrific. So I did spend like 5 hours last night practicing it. Let's see if it. Imagine if you just die into the first phase immediately. It could. It can happen. It can happen. Well, just listen. Just don't think. Just zen. Yes. Blank mind. All right, here we go. Let's go back to the Chow Garden. Yes. Your mind is in the Chow Garden. Yes. You're hearing nice. Yeah, there you go. Oh yeah, you were talking about like the turrets and Crimson Clover. Yes. The reason like you were like, oh, they probably want you to refill your meter. I wonder if it was literally just like, oh, I need like a cool entrance, but I don't want the entrance to be boring, because that's why I put the turrets there. Maybe. Really, it's a mystery. Yeah, I wasn't even thinking of the Crimson. Yeah, with how Crimson Clover inspired us, I wasn't thinking of the turrets. It's just like, it's such a natural solution, because you think about all these like boss intros and like sections where stuff is happening in the background, and you're like, okay, but how about if you could just do stuff here? Yeah, right, exactly. Yeah, exactly. This pattern, dude. Yeah, imagine like you're watching a Last of Us cutscene and then just have to shoot down a bunch of aliens while you're at it, you know? Okay, this pattern, I have. Oh yes. Oh yeah, this is the. I have my PhD in this pattern. Because you have to like misdirect him a little bit. You have to like make him slide around. Yes. Yeah, I think if you, especially on expert, I think if you make him slide too far to one side, it's gonna be trickier to dodge. Yeah. I kind of tap dodge left, right. Oh, fucking. I kind of tap dodge left, right. I'm gonna bomb this. Oh, Mark. Fuck you. Fuck you. Damn. Right, okay. Come on. He's looking too good. He's looking too good. Come on. It's still not too late. Come on, TLB. You got this. You got this. Oh, you son of a bitch. You're cursing me. Yes. Revenge of the TLB. Yes. Yes. He heard my cries for help. Oh my god. This could actually go sideways on me now. It could go sideways. Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. This is what I've been waiting for. I was testing this. Oh, come on. Come on. Come on. Come on. Oh boy. Oh boy. No, this could be it, dude. Oh, fuck. This could be it. This could be it. Oh my god.
Oh my god! Oh, shit. Holy Fucking shit! I told you. man. I told you. You're like, Man. oh no, it's too easy, too easy. The freaking TLB every time comes down to that. Oh my god. There we go. And that pattern. Oh my! I was practicing it last night. It goes on forever if you don't have a bomb. It does, yeah. It just If you, goes on and on especially and on. if you, yeah, if you let him like squeeze you to one of the sides, then he'll just keep shooting it for ages. Yeah, unfortunately, unfortunately, it only became painful towards the end. Oh my god, my heart is racing, dude. Because as I Hell was yeah. bombing it, I'm like, I have to actually dodge this thing for like Yeah, 5 you're 6 like, seconds. Oh shit. yeah. Now I'll just let the bomb take care of the boss, and then you realize, oh, I gotta actually dodge this. Oh my god. Oh, Great game, Mark. Fantastic. Great game. Great run. jeez. Yeah, really good run. Yeah, not Oh, only thank was you. it smooth, but then also it got exciting when it mattered. You know, that's the important part. Jeez, I told you that's what I was doing. I was practicing yesterday, and yeah, it's all fun and games to get to the TLB, and you're like, oh my god, this could go sideways instantly. Just let me translate to the audience, just to give them some context, because some people are asking me. Pessoal, só pra explicar o que aconteceu. O Mark tava dizendo antes da gente começar que ele ia jogar na último nível de dificuldade, né? Ele voltou falou, não, deixa eu jogar esse aqui, que o último é muito agressivo. Ele voltou e jogou. E ele tava confiante e o Bogog tava até falando, pô, tá muito fácil, cara. O cara tá mandando muito bem e, tipo, pô, não tem nem graça. Quando chegou no último boss, no TLB, ele suou, cara, porque quase que morre ali. Então, quer dizer, a gente sempre pode ser surpreendido, né? E detalhe, ainda tem um programador do jogo aqui que tava comentando torcendo contra, né? O cara que criou o jogo tava torcendo contra. Pô, vai jogo, mata ele, porra. Pô, faz o trabalho como eu te programei. Okay, guys, thank you so much. That was a great Yeah, run. that was a lot of fun. that was a good fun. That was great run, Mark. Thank you. I'm glad. Against to all odds. I knew I couldn't listen to the demon bog hog who's like, yeah, play it. No problem. I tried my best. Yeah. I told you, I was saying that about the way the game works is, yeah, stage 4, we're all like, we got this. Yeah. But because of the way you capped the end there and then just throw the TLB at you, it's like you have to play the game again when you fight the TLB. No. Oh. Yeah, the problem though is that you can't credit feed, so you would be stuck in checkpoint hell for ages. Yes. Oh my god, that was close, dude. Hell yeah. Okay. Awesome. Yeah, that was a good one. I'm just glad I dodged that at the end. I was like, oh god, don't let me die to this, please. The big clencher, the big butt clencher. This is why like Type C was so hard, because if you get down in there and you have no 'cause you bombs, can't even, Type C, you're in hell. Yeah, because you can't even like hit the boss oftentimes if you're like squeezed in the corner. But then on top of that, the funniest part is that because the Type C bomb is delayed, it's like it has the highest rate of double KOs, where you launch the bomb, die, and then kill the boss immediately. Yes. Yeah, so I knew I had to go back to the trusty Type A. Hell yeah. By the way, Look, Mark. there's Twilight. Look, there's Twilight. Yeah. Mark, by the way, Louis, which is a big fan, is asking you about an article he wrote about Alpha Mission 2, which he's one of his favorite games. He did a great 1cc of the previous marathon, and he will probably have to book a day to do a proper discussion about this. But because like you guys seems to be both big fans of the game, and he probably wants to chat about with you a little bit whenever you have time. Sure. Have him message me on Discord. Sounds fun. Louis, eu traduzi, o que eu falei pra ele foi que eu conversei com você sobre o Alpha Mission e a gente vai marcar um dia pra fazer talvez um bate-bola entre nós três aqui, de conversar sobre isso, porque esse assunto pode ficar muito longo e a gente tem outras runs aqui pra fazer hoje, beleza? Okay, guys, thank you very much. That was awesome. Fun times. Yeah, fun times. Yeah. Yeah. All right, I'll exit the game now. Thanks for both of Okay. us. Do the tutorial. Do the tutorial on your Do the off stream tutorial time.
Galera, estamos indo pra transição, a gente já volta aí.
Voltamos agora, dessa vez com o Nelo. Salve, Nelo, tudo bem, cara? Oi, gente, voltando mais uma vez aqui, terceiro ano consecutivo aqui na maratona de jogo de navinha. Hoje vou estar fazendo dupla de novo, tô já jogando Mirage Feeders e depois eu tô indo de Ikaruga. Sim, depois tem o Ikaruga 2 players e depois o Anderson vai jogar o Ikaruga 1 player. Então a gente vai ter toda a perspectiva. Toda a perspectiva de como se jogar Ikaruga, porque olha. E não é um jogo fácil, né? Convenhamos que não é nada fácil. Acho que ninguém vai reclamar de Ikaruga aparecer 2 vezes. Não, nem um pouco. Nem um pouco. Bom, Nelo, quando você quiser, cara. Mirage Feathers é um... Uma coisa que eu vou apresentar antes, só de curiosidade, como eu já zerei isso daqui, árvore de habilidade. Quando você zera o jogo, você consegue aquele P-chip, aí você consegue ir colocando coisa. Aí o que eu costumo fazer é o seguinte... Eu pego no fácil, porque o jogo eu percebo que ele não tem, tipo, diferença, tipo, muito bala, menos bala, é tudo igual, mas o dano que a personagem toma é maior. Então eu faço o que? Eu pego no fácil, farmo uma pontuação, daí depois eu vou no normal e eu ativo umas coisinhas a mais, que eu vou mostrar aqui depois na segunda run. Beleza. Sim, o Matt e o Joe, jogo fofo e divertido, pra caramba. Esqueci qual que era o botão. Ele é um rail shooter animal. Muito bacana. Inclusive, total inspirado em Afterburner. Outra coisa que eu costumo fazer também, eu deixo o overdrive no completo, que é a bomba, porque simplesmente eu não sei como que pega de bomba nesse jogo. Só no máximo vida que eu sei que é por pontuação. E de início é aquele padrão mesmo Afterburner da vida. Deixa eu pular aqui a cutscene pra gente ir mais rápido. Tá vindo inimigo de trás? Mete metralhadora. Tá vindo os caras de frente ali, por exemplo? Mete míssel. E ele muda muito as habilidades dele conforme você dá unlock nelas, não? Como assim? Eu sei que ele tem habilidades que você destrava, né? Elas mudam muito o jogo ou não? Muda! Principalmente porque tem uma que eu pego com o astro final que eu quase não tiro ela. Mas em compensação ele gasta aquela barrinha ali e daí ele volta pro míssel padrão. E uma coisa interessante que não tem Afterburner está aqui. Você aperta o botão, ela dá esse dash aqui pro lado pra dar evasiva. Que às vezes tá vindo muito míssil, eu fico apertando vocês, tem hora que vem muita coisa e começa a apertar igual maluco, tipo aqui. Ou até mesmo pra pegar vantagem. Caras. Foi mal, gente, esqueci de trocar aqui pro nome do Nelo. Agora tá com o nome Eita. dele. Foi mal, tá com o nome dele no jogo. Foi mal, gente, foi mal. Logo acima do chat pessoal, aqui, gente, só pra falar pra vocês, logo acima do chat aqui tem o nome do jogador e do jogo, tá?
Então, às vezes vocês ficam, mas onde é que tá o jogo? Que jogo é esse? Tá ali em cima, tá? E uma coisa que eu acho bacana desse jogo... Ah, pode falar. Não, é só eu falar que eu esqueci, agora troquei, agora tá certo. Uma coisa que eu acho bacana desse jogo é que algumas músicas são terceirizadas. Eu esqueci, mas é um site no YouTube que um pessoal de jogo de nave costuma pegar e eles botam nesses joguinhos o Cosmo Dreamer, Like Dreamer. Acho que o Yomo aí, ele tá na chamada, acho que ele vai lembrar qual que é. Na chamada não, ele tá aí no chat, acho que ele vai lembrar qual que é o nome do canal. Mas é um site que tem tipo 10 mil músicas grátis pra você botar. Claro, você tem que acreditar os caras. Mandei mais uma aqui do Big Overload, que é um jogo inspirado no Apidia, de Amiga. Nunca vi. Qual que é esse daí, de Amiga? Ô, velha guarda conhece. Big Overload. Parece o Apidia de Amiga. O cara que fez é um dos patrocinadores, mandou umas keys pra nós. Inclusive tem o trailer do vídeo dele que aparece aqui, é bem legal. E uma coisa que eu gosto dessa parte do jogo é que você nota que muita fase lembra muito fase de Afterburner, principalmente o padrão. A primeira sendo aquela primeira fase do Afterburner, que você decola do porta-vento em cima do oceano. Essa aqui é bem parecida até com aquelas fases de cidade, tem uma que é idêntica do Afterburner 2 mais pra frente. E uma coisa também que eu acho legal aqui é que eu não sei se foi porque eu botei habilidade ou não, mas tem isso daqui que você vai regenerando um pouco da tua vida. Claro que não é tipo, oh meu Deus, que grande regeneração, é mais aquilo, tipo, vai regenerando pixel por pixel. Se você começar a tomar muito dano, não adianta muito. Fase 3. E dá pra jogar com Só pra mouse ficar ele, né? segundos. Não sei, eu fico só jogando no controle mesmo. Às vezes eu deito, ligo ele e bora. Eu acho que Mas eu acho legal eu joguei esse jogo com mouse, ele é bem bom também. Nossa, lembra aquele outro que você mandou a chave lá, o Art Twister, que também tinha pra aqueles iPhone, alguma coisa lá? Apple alguma coisa, iPhone alguma coisa. O Air Twister eu acho que foi feito pra jogar com mouse. Mas sinceramente eu gosto bem mais do Mirage Feather, viu? Olha. Também. E já vai ter o 2. Que o cara já botou uma foto que vai dar pra jogar com a amiguinha aí a loirinha. Inclusive ele mostrou que vai ter mecânica de troca de personagens. Se você aperta o botão, você troca quem você vai estar controlando. Pronto, detonando aqui mais a galera. Achei isso nisso aqui até tranquilo. Não tem nossa, quanto inimigo tá vindo ou coisa assim. E uma coisa pra quem estivesse perguntando, esse jogo na Steam é bem barato. Ele custa tipo R$15 e em promoção ele fica 10. E eu já vi até mesmo o próprio criador falando, gente, você comprou o jogo aqui antes da promoção, tudo bem pedir reembolso porque vocês podem pegar ele muito mais barato. O cara é tipo bem humildão. Ele é gente boa. E eu quero ver quando que vai lançar o 2. E fez um puta trabalho. Aliás, só uma coisa, que é curioso isso, porque eu não vejo muito desenvolvedor fazer isso, né? Fala, não, pode pedir reembolso, que aí agora tá mais barato. Ah, cara, é indie, né? Galera indie é outro papo. Galera indie... Pois é. Uma coisa que eu achei interessante, eu comentei isso na minha review. que o esquema que eu faço é... Quer me pegar desse combat? Eu faço isso aqui. Overdrive. Acho que normalmente aqui é pra aumentar a quantidade de míssil. E também ele dá mais dano. Eita. Eu fico meio que normalmente fico circulando, já que o cara ele fica pegando por trás. E tinha um chefe aqui. Pronto. Essa parte aqui, normalmente eu faço mais ou menos igual um Ace Combat da vida. Ele pega ali, eu fico tacando míssil, aí mete bomba pra aumentar e depois você derrota o cara. E aí vem mais o primeiro chefe, que é aquele bom e velho chefe que eu vou te encher o saco do jogo todo, que é clone da amiguinha lá da protagonista. Bom, como eu não conheço o jogo, é aquele tipo de chefe que aparece umas 15 vezes durante o jogo. Tipo o Black Noise do... Black Noise não, F-Blacker do 19XX, que é aquele caça preto que fica enchendo o saco. Toda fase ele aparece e depois, parabéns, eu sou o chefe final. E aí dá vontade de você falar, jura? Então, eu nunca suspeitei de você aparecer umas 78 vezes. Aqui o Plaza eu acho legal porque dá pra perceber que o jogo meio que te incentiva. Usar Plaza, que é uma metralhadorazinha mais rápida. Eu não acho ela tão melhor arma assim, mas ela dá bem pro gasto. As melhores armas mesmo do jogo são as duas últimas que você pega mais pra frente. E sim, eu tenho que tomar cuidado aqui porque ele gasta essa barrinha.
E uma coisa interessante do Overdrive é que ele aumenta o dano. Aumenta dano não, ele aumenta a quantidade de projétil que a personagem vai lançando. Ah, entendi. Pô, bacana. Só que eu não vou usar aqui, porque senão eu vou gastar bomba à toa também. Será o próximo chefe ou chegar, tipo, o momento que vem muito inimigo. Mas se ficar parado assim, esperando, ó. Aqui, ó, esse momento aqui que eu acho legal ficar desfiando, porque chega um momento que eu fico assim, só isso aqui, eu fico apertando bolinha e a personagem desfia, só que tem aquele cooldown ali. Você não consegue ficar apertando bolinha igual maluco e, pronto, vou ficar desviando pela eternidade aqui. Aqui tá com... Aqui eu acho que vou voltar pro mim também, que agora começa a vir uma porrada de inimigo. Essa fase que eu tinha comentado, que ela lembra a segunda fase do Afterburner classicão, que é a cidade de noite. Que inclusive tem até no Climax. E essa mecânica do Overdrive, ela me lembra bastante o modo Climax, do Afterburner Climax. A diferença é que você não tem o... vou parar o tempo pra você mirar no máximo possível de inimigo e tacar, não é. Vou tacar uma porrada de míssil e bora. Aí, tá rodando de boa. Eu tô vendo aqui no meu celular, tá rodando de boa. Deixa eu mudar aqui pro plasma de novo, que tem os inimigos mais chatinhos. Pronto. Uma outra coisa também que eu lembrei de interessante comentar aqui do Mirage Fetters é que por mais que algumas músicas aqui que eles tenham pego nesse canal do YouTube que é de graça, algumas outras foram compostas por ele mesmo. Quando eu baixei, eu descobri esse acidente, porque quando eu baixei a trilha sonora, cadê as outras músicas? Aí eu fui ver... não, essas outras músicas são terceirizadas. Bom. Deixa eu trocar aqui pro passo de novo. Trocou. O que eu tô percebendo aqui também é que, essa arma aqui, ela gasta bem menos overdrive, mas também, né, se ficar apertando muito aqui por muito tempo, vai zerar a barrinha ali e daí volta pro míssil. E eu acho legal outra coisa do Mirage Fetters é isso daqui, ó. Essa fase aqui, você consegue ficar indo pro lado e começa a voar em cima da cidade. Tipo, eu lembro que os primeiros Raidens, eles faziam isso também, você começa a ir um pouco pro lado e você tem uma partezinha do cenário. E somente o DX do Play 1, eu lembro que ele fazia isso. Nossa, 94 hits e a pontuação ali só crescendo. Foi, que bonito. O Matt comentando aqui, eu sou econômico, zero a barra de overdrive o tempo todo. Aqui de início eu fico mais no míssil, mas depois que eu pego as duas últimas armas é ignorância total, aí eu zero. É porque o que às vezes eu faço o que? Você zerou a barra de overdrive? Às vezes eu me mato só pra pegar as bombas de novo, porque eu noto que esse jogo ele não tem tipo, drop de bomba, ou você alcançou tal pontuação e você consegue bomba nova. Não, é tipo... Mas você chegou a pontuação excessiva, fica parabéns. Você pegou um pouquinho mais de vida e seja feliz aí. Mas achei meio que morrer nesse jogo é muito difícil. Só se você estiver tomando muita bala. Inclusive, foi o último troféu que eu peguei desse jogo foi... Tome um game over. Que os troféus aqui é tipo... Consiga zero o jogo. Acho que zero o jogo sem morrer. Essa parte é a parte que eu amo. Que também é outra coisa que também faz homenagem aos Afterburners, que é aquela parte que você começa a voar em cima das nuvens. Principalmente a música que toca aqui, que ela é linda. Deixa eu voltar também, que eu tava comentando também do... Esse negócio da barrinha, acho que, como eu falei, esse jogo aqui é muito difícil você morrer, porque, você tem essa base, você tem as vidas, não é tipo, você toma um tiro e você morre. Ele volta mais ou menos aquela pegada do Afterburner Climax, você vai ficar tomando tiro, tua barrinha de vida começa a diminuir, até que você chega a zero, você perde uma vida. E legal que ele mistura um pouco até com aquele, Nossa, era um jogo estilo Afterburner que tinha pro Sega Saturn e pra PC. Eu lembro que eu comentei na minha review que ele tinha isso também, você tinha uma fase e aparecia um chefe gigante pra você enfrentar. O que eu acho mais legal nesse jogo é como que o cara conseguiu fazer um jogo indie parecer uma superprodução, né, cara? Porque, pô, né? Capricho.
Né? Ele conseguiu realmente pegar o espírito do super scaler da coisa mesmo. Eu vou falar uma coisa, eu tenho uma leve sensação que eu já tinha visto o Twitter desse cara. Por quê? Eu lembro que uns anos atrás, antes mesmo de eu começar a falar com você, eu lembro que eu tinha visto no Twitter um cara fazendo um fangame de Afterburner. Só que eu lembro que em muito momento, quando chegava do chefe, ele tinha uma espécie de cutscene. E era um estilão do Afterburner 1 e 2. Aí eu fiquei nessa sensação de... Será que não é o mesmo cara? Tipo, eu tô com a base pronta, vou trocar aqui os sprites e ir embora. Então, você sabe que sobre Afterburner tem uma coisa que a gente meio que... não é que a gente ignora, né? Mas a gente muitas vezes não tem acesso a essa informação. Mas a Afterburner foi um lance, foi um fenômeno, cara, no Japão principalmente. A galera da época, quem gostava de... Quem ia no fliperama na época e jogava Afterburner, cara, ficou muito marcado, assim, sabe? Foi um troço que não existissem outros super scalers também, mas Afterburner foi um troço diferenciado, sabe? Todo mundo que jogava, que tava no fliperama nessa época, putz, os caras piravam no jogo. Então, estranhamente apareceu um monte de clone de Afterburner, né? Inclusive da própria SEGA. A SEGA fez o Galaxy Force bem baseado no Afterburner também. Mas isso eu percebi. Mas eles fizeram... Então tem muita influência. E se você for pensar, a gente ficou órfão de Afterburner, porque a SEGA não faz mais, né? Então, eles acabaram, quer dizer, saiu o Afterburner Climax em 2008, 2009, uma coisa assim. E depois teve o Black Falcon. Aí teve o Black Falcon, DLC, não é? Não, Black Falcon é um jogo pra PSP. É muito ruim, eu zerei aquilo. Eu sei qual que é. É ruim mesmo. Black Falcon é péssimo. Aquele foi o último. Depois acabou, né? Então, assim... Como sempre, eu falo isso às vezes nos drops, às vezes nos meus vídeos, mas quando o cara larga um jogo de sucesso e não faz continuação, ele tá dando brecha pra alguém fazer, né? Então, tá aí, né? Fizeram e, fizeram bem, né? Mas não agora é um avião. Tem a dó, né? Olha que jogo bacana. Não, essa discussão não, por favor. Não, por favor. Pegando mesmo, em pleno 2025 ter essa discussão. Sempre tem, mas não ser um avião até que... sabe que isso meio que tá acabando, cara? Tá muito menos do que antigamente, essa história do... Mas é um jogo de nave e não tem nave, né? Isso aí tá acabando. Não, era insuportável isso. Pô, por favor. Mas Mas acontecia sim. Tá? Isso a gente ouviu muito, eu ouvi muito isso. Mas não tem mais, né? Assim, passou essa fase, eu acho. Uma coisa que eu ia comentar, bem, essa parte aqui é a tal da arma pelona que eu adoro usar, porque literalmente o que tá vindo agrupamento inimigo, toma a bomba que explode tudo. Aí o que eu achei interessante é que esse jogo aqui ele é baseado num gênero que ele não é muito conhecido. Eu falei dele lá no meu canal do YouTube, o Cafofo do Nelo, que é o Mecha Musume. Ele tinha lá nos anos 80 com as MS Girls, mas ele meio que começou a dar um boom no início do final, na metade no final dos anos 2000, por causa do Sky Girls, do Shimada Rumikami, Strike Witches. Esse mesmo cara, ele tinha feito uma linha de garagem que chama Mecha Musume. Aí depois teve mais uma porrada de coisa. Teve Buzoshink, o Frame Army Girls, que é uma linha de model kits que também tem um anime. Inclusive, Buzoshink é da própria Konami. E o Sky Girls, o mais interessante, eu já mandei foto, mas a Vic Viper é uma das naves principais daquele anime. E a Vic Viper não é tipo uma garota usando um traje baseado na Vic Viper. É a Vic Viper mesmo, com direito a ela usar os options da vida. A única diferença é que ela tem um laser super apelão que parece que foi tirado daqueles jogos de celular. E o piloto da Vic Viper, que pilota lá, ele, como o Matt, ele tá aí no chat, ele fala que tem um jeitão muito parecido com o Jingle do Son of the Enders. Do segundo Son of the Enders. E Mecha Musume é um negócio meio que existe até hoje, porque depois teve Date Alive, Infinity Stratos,
Teve um outro também que foi baseado numa linha, que lá o Dumbbell Senki, se não me engano que é o nome, que virou LBX, que é o... Eu esqueci o nome em japonês, mas é um nome enorme também, essa versão que é Mecha Musume. E o cara aproveitou meio que, vou fazer um jogo Mecha Musume. Pronto, surgiu. E não tem tanto jogo também desse tema. Outra fase inspirada em Afterburner, fase do Canyon. A diferença é que aqui não tem pilastra. Mas tem ponte. Mas tem ponte. Bem, pelo menos como aqui o desgraçado gosta de ficar jogando em fase de Canyon e esse Combat, isso aqui pra mim é de boa. Porque pelo menos dá pra você antecipar bem. E pelo menos você topa na ponte e você não morre. Mas aqui eu continuo fazendo esquema. Aparece inimigo ali? Bomba! Star Fox aqui fez uma boa pergunta. O Star Fox fez uma boa pergunta aqui. Minha única pergunta: de onde essa Loli tira tanto míssil, plasma, bala e todo o resto? Cara, isso é aquela coisa de todo shmup, né? Se você for fazer de onde é que carrega, né? A minha resposta é do mesmo local que o pessoal do Contra tira todas as balas de todas as armas que eles pegam. De uma bolsa do Gato Félix, pô. Do mesmo lugar que o Johnny Cage tira o óculos. Bem, também. Exatamente. Acho que o jogo que explicou um pouco isso daí foi o Son of the Enders, que lá eles usam a desculpa do energia do Metatron. Toma aí, como que você tem tanta arma aí, Metatron? Por quê? Metatron. Como que vamos destruir o sistema solar inteiro? Vamos usar uma super arma usada de Metatron. Mas aqui eu acho engraçado porque esse jogo, a personagem, o que dá pra entender, ela não é nem humana, ela é tipo uma robô, ela é literalmente uma robozinha. Aí a história é o quê? Basicamente, o pessoal tava numa guerra com algum inimigo lá que eles falam. E aí meio que ela tava com a amiguinha de, olha só, eu te dei um presente daqui. Ela tipo um chip que virou a parceira aqui tua, que é outra menina loirinha de cabelo curto. Ela fala, então a gente vai fazer uma garota baseada nela. Só que ela estava numa missão de treino. E aí simplesmente a amiguinha aí, a Miroita, ela meio que começa a atacar ela do nada e descobre que os militares estão tipo, a gente quer acabar com todas essas feeders, que são essas garotas Mecha Musume. E aí, só que aí a protagonista aí de cabelo verde, ela meio que se esconde, ela fica meio que em um estado de hibernação por uns anos, quando ela acorda, daí essa menina loira de cabelo curto pensando, então, sabe tua amiguinha? Tá viva, vamos atrás dela, vamos. Mas então, os militares estão tudo atrás de você, viu? Você tem que derrotar todo mundo, beleza. Só que aí no meio do caminho ela fica encontrando essa menina de cabelo branco que ela fica pensando se é a amiga dela ou não. Uma pergunta que o Star Fox fez aqui, por que dessa conversa de por que tem jogo que é shmup, mas não tem nave, né? O que acontece é o seguinte, cara, antigamente a galera falava jogo de navinha, né? E aí ficou essa coisa de jogo de navinha, né? E aí Só que aí muitos retrovelhos levavam o pé da letra isso. Cara, e aí eles vinham assistir, mas não tem navinha, então não é jogar. Exato. Cara. Assim, a gente deu tanta porrada que eles pararam, mas... Isso. Mas foi dureza, viu? Foi dureza. Foi anos, era chato. Ouvindo os caras falando isso. E coitado dos caras quando virem um Cotton da vida. Aí a gente já zoou, eu já zoei, já falei que assim, eles não podem reclamar, porque agora é jogo de novinha, né? Então eles não podem Exatamente, pô. Essa parte aqui eu normalmente fico tentando usar esquiva, porque fica vindo esses laser aqui no meio do nada, eu fico tentando pegar mais ou menos no meio, mas alguns é tipo, o laser vem daqui, aí vocês só ficam aqui no meio, pra tentar desviar. Tem outros que dá, mas pelo menos aqui o bom é que não chega a ter nada que, você vai tomar hit kill por bater nele. Inclusive, até vendo agora e com o Matt tá aqui, eu vou falar, essa parte me lembra uma missão desse Combat Zero, é a missão, a 7, se eu não me engano, que, você terminou de enfrentar aqui, derrotar os inimigos, beleza, agora vai estar vindo um laser gigante do céu, disso e disso, boa sorte. Você tomou esse laser gigante do céu aí, parabéns, você morreu. Começa a fazer tudo de novo. E quanto maior dificuldade, muito mais rápido esse laser fica vindo na tua cara aqui, Você dependendo da tua posição, ele joga do jeito, quero ver você desviar disso. Aliás, mais uma sobre o Star Fox, ele é das antigas, porque ele conhece o Gato Félix, quando eu falei aqui, que era da bolsa do Gato Félix. Eu conheço o Gato Félix também. Teve meio que um revival aí, teve uma reedição dele.
Ó o chefe lá do... Ah, aqui eu faço isso daqui, ó. Bomba igual maluco. Só que eu nem uso o overdrive, porque simplesmente o cara toma tanto hit que ele morre. E eu achei engraçado que esse chefe, ele me lembra o primeiro chefe do Space Harrier, aquele dragãozão. Até o padrão de movimento é o mesmo. Chegou a namoradinha, chegou a amiguinha, clone da amiguinha da protagonista. E aqui é engraçado porque... Pô, qual que é o problema? Não, é porque assim... Muito moderno. O Mercury, Muito moderno, pô. Interpretações, não, pera. Aqui nós nós vamos lá, não é problema nenhum. Exato. Estamos em 2025, Nelo. Não gostou, Agora vaza, vem- foda-se. Agora vê o laser mais apelão aqui. O que eu gosto de fazer essa parte? Aqui vem os lasers do Missão Impossível da vida, que é fácil de desviar. Toma laser pra que te quero! Ai! O cara até bora em linha do trem, gostei. Que da hora. É. Não sabia, não. Essa parte aqui é fácil porque ele ensina um pouco a usar o laser. O que acontece? Vou te spamar um monte de inimigo pra você conseguir um monte de pontuação. Se for o caso, mete overdrive pra você pegar pontuação maior. Mas como eu meio que fico fazendo aquilo lá... Sim, Matt, eu falei dessa do G-Witch, do Aberta Interpretações. Inclusive, eu lembrei de uma coisa também. Tem uns jogos de Mecha Musume lá no Japão também que fazem sucesso. O Matt, o Yomo e até o Dachi, aí eles vão reconhecer. É o Alice Eggs, que o PV ele até fez a review aí pro ShmupsBR, que tem um jogo de celular, e o jogo lá, o Concerto of Simulatrix. E tem também tem um outro que eu peguei que lembra muito o Armored Core 4 Acer, só que ele é bem curto, que é o Wing of Darkness. Que também ele é de Mecha Musume, só que aqui lá a história é bem mais pesada. Que bacana essa Não, parte, eu- olha. E uma coisa interessante do Overdrive aqui... acabou meu laser, mas tudo bem. Uma coisa interessante do Overdrive, do laser, é que ele é um dos mais fortes. Por quê? Ah! Você tá tendo 2 lasers? Sim. Parabéns, você ganhou 4 lasers agora. Aí fica apelão pra caramba. Deixa eu mudar aqui pro míssil, só que pegar a galera com mais... Ninguém não dá reclama. Lasers e jogos são sempre bons. Que o legal é que o laser gruda do cara, então você passa a mira em cima, você mesmo que o negócio parece que vai errar, ele não erra. E tem uma coisa interessante que ele fala na descrição do jogo, lembrei agora. O cara avisou o seguinte: normalmente, quando você desvia, o míssil tem uma espécie de taxa de acerto. Então, é meio RNG, às vezes você pode ser acertado e às vezes não. Estágio 11, mais uma fase que lembra muito Afterburner. Inclusive, aquela anterior lembra muito uma das fases finais do Afterburner Climax. Eu não lembro se era da primeira ou da segunda rota, mas é exatamente isso. Você começa a voar dentro de um túnel, o túnel tá cheio de inimigos e você começa a tacar missa igual maluco. Só que você começa meio que pra destruir umas negócio de vento, negócio tipo tubulação. Deixa eu voltar aqui pro míssil, só que... Não pra bomba, vai. Agora aqui é legal porque, bem, parabéns, você está com todas as armas. Toma bomba em tudo. Aí eu fico disso aqui. Bomba laser, bomba laser, bomba laser. Aí vem esse agrupamento. Tá vindo um monte de gente. Toma bomba. Você tá com o cara aqui mais chatinho? Toma laser. Mas acha a bomba aqui muito mais útil porque vem muita gente, então você nem deixa o cara ir pro cheiro. O Dati falando ali, esse combat deve aprender com esse jogo e botar uma lolly jogável, sim, precisa. Se bem que esse combat set dá pra mudar, então alguém podia fazer alguma coisa do tipo. E esse jogo Seria legal você ter esse combat com uma lolly, né? Totalmente adaptado ao jogo. Tem um pessoal que queria... Não, pior que eu lembrei uma história, eu tava até isso comentando com o Matt. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado Raider Sphere? Não. Raider Sphere é um jogo Dojin que tem no Japão. Ele começou nos anos 2000 e foi até... O último que saiu foi em 2014, que foi o Raider Sphere 4. Aí no terceiro jogo era interessante porque os desenvolvedores deixaram um negócio de você poder editar a campanha. E você podia editar a campanha, mudar a aeronave, exportar modelo de aeronave pro jogo.
E tinha um cara, que ele era até meio conhecido lá no Japão por fazer essas campanhas customizadas pro Raider Sphere, que o cara ia fazer um Ace Combat de Toho. Nossa. Só que ele desistiu. Tem foto por aí na internet, tipo, só da Marisa voando e tacando laser, mas eu fui perguntar pra ele o que aconteceu. Ele começou a fazer e desistir. É bravo, E cara. tem um povo que fica tudo querendo. Eu quero um Toho de Ace Combat, cadê? Porque a gente no máximo teve um Afterburner de Toho feito por fã, que é o... Eu não lembro o nome agora, mas era com a Marisa. Eu lembro que um deles era uma paródia até do Afterburner Climax. Sim, pô, Matt, tem que espalhar o Raider Sphere pra galera aí. Vou comprar o Raider Sphere 4 e depois se debaixa o 3 aí que já tem na internet. Oi, eu acho que eu vou fazer um LC pelo visto nessa run. Ó. É que eu não tô tomando tanto dano. Quando eu tá praticando normal. Acho que eu tinha perdido, tipo, 2 vidas, mais ou menos. É que eu também joguei esse jogo aqui pra caramba. Que vai, tipo, pô, só essa partida de hoje vai dar mais 1 hora de gameplay. Acho que eu tava com 5. Acho que agora eu vou ficar com 6, 7, mais ou menos. Ai, tomei bomba ali de novo. Nota mental. Quem dera pudesse dizer isso quando eu tava jogando Omega Blast. Não, tem um jogo que não dá pra falar, não, cara. Eu vi que tão pouco fica... Não, ali eu tenho mais de 20... Cara, sem brincadeira, no Omega Blast eu tenho mais... Devo ter o quê? Umas 20, 30 horas de jogo ali. E não dominei. O Gabriel falou, Marisa Burner, eu acho que era esse mesmo o nome. Ah, o Marisa Burner é legal. Eu joguei isso aí já. Ele é um doujin. Mas é o Afterburner, isso é o mais perto que a gente tem de um Ace Combat de Toho. Aliás, tem uma página, se vocês não conhecem, gente, que é a do... Uma página que cataloga todos os jogos doujin gratuitos, cara, que tem muita coisa boa lá. Muita coisa boa. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, eu colo aqui no chat. É um catálogo, cara. Um archive gigante. Achei. Espetacular. Vai dar que a página não é segura, tá? Porque ele é ela é antiga, tal, e é um wiki, tá? Mas fica tranquilo que é. Não se pode ter tudo na vida, né? Vai dizer que a página não é Pô, segura, é um wiki, tá? Mas fica tranquilo que é de boa. Chegou a clone da namoradinha da protagonista aqui. Meu, pior é que tem um povo que realmente já ficou, cara, bota as duas se beijando logo aí no próximo jogo. Ah, que eu faço isso. Deixa eu mudar aqui o overdrive pra bomba. De novo, ó. Ó o que acontece aqui quando usa o overdrive da bomba. Tem um chefe ali, tem bala. Você nem vê o coitado do chefe, tanta bomba que ele fica tomando. Ah, agora que eu vi que eu ganhei uma bomba, inclusive. Pronto. Miro Walter. Não, Matt, é Miro Terror, agora que a gente joga Blue Archive. Isso daí me lembrou o cara ontem jogando Samurai Aces, né? Que nem deixava o boss aparecer, pô. O Inuendo é foda, cara. Inuendo é foda. Poxa. O cara jogando, o Inuendo jogando é monstro, cara. Ele é tão eficiente pra matar inimigo e boss que não dá graça, cara. Pô. Não, o único chefe que eu acho meio chatinho aqui é o último, mas não porque, ai, que chefe difícil, mas é por causa que não dá pra travar mira nele. A última vez que tá jogando, eu acho que eu esqueci que tinha que usar bomba nele. Inclusive, já estamos até no final do jogo aqui também. A outra fase aqui que lembra bastante Afterburner, inclusive lindo ver aqui as auroras aqui embaixo. Aí, ô Matt, inclusive esse negócio aí, você falou, o pessoal que é fã Toho fez tanta coisa, não fez nada de Ace Combat. É engraçado porque você vê muita arte de Ace Combat misturando com o Toho, só que até hoje ninguém nunca foi maluco de fazer esse tipo de coisa. Quem sabe falando aqui não tem nenhum cara que decide fazer, então, né? Eu vou te falar que eu queria ver um Ace Combat com aviões que não existem, aí sim. O 3? É, tipo o 3, só que, sabe, com moderno, né? Porque o 3 tem o quê? 20 anos já, então. O 3 já foi fazer 30, o 3 é de 99. Esse ano ele fez 26. Queria um só com aviões que não existem, assim. Tem um Ah, jogo numa Raider Sphere pegada- mesmo.
ou então um jogo na pegada Área 88, assim, sabe? Bom, se você for ver bem, né, Ace Combat é um jogo na pegada Área 88. O Raider Sphere mesmo é exatamente isso que você falou, é só caça que não existe. Todos os 4, inclusive o 4 ele tá na Steam, ele é tipo, dá pra dizer que ele e o 3 são os 2 melhores. E o 3, o 4 ele que tem a história mais elaborada, digamos assim, o 3 não, o 4. Porque o 3 é literalmente baseado naquele filme, o Independence Day misturado com o Yukikaze. Codaram o jogo a ser sofrimento puro. Uma coisa que eu achei engraçada é que uma música que esses caras que eles pegaram aí lembra muito uma música de abertura do X4, que inclusive toca, acho que no no Cosmo Dreamer mesmo. Eu lembro quando o Pedro ele tá transmitindo uma vez o Cosmo Dreamer, ele chegou numa fase de um chefe e mano, essa é a música de abertura do Mega Man X4 quando você tá jogando com o X, lá na Sky Lagoon. E para seguir uma lei mandatória em jogos até 16 bits, nem Misery Fetus fugiu da fase de gelo, né? Só que aqui a fase de gelo é de boa. Pois é. Muita fase aqui será no Afterburner e no Afterburner Climax, então lá também. Não lembro que no Afterburner Climax tem uma fase de gelo. Vamos pegar aqui com essa galera. Acabou meu overdrive, vou ficar no missa mesmo, então. Recarregou ali meu overdrive, acabei de ver, então beleza. É que o negócio do jogo é meio estranho, porque ele fala que, se você fica um tempo sem usar, ele recarrega a barrinha, alguma coisa assim, mas aquele negócio, eu fico olhando pra barrinha, tá, me dá bomba. Do jogo, não. Você vai me dar bomba? Não. Aí eu agora jogando aqui, economizando, tá, toma mais uma bomba aí. Nossa, eu tô com 105 praticamente, acho que eu tô com a sensação que eu vou bater o high score nessa partida aqui. E o legal também usar a bomba é isso. Tá vindo inimigo forte, não se preocupa, ele dá hit kill. Tá vindo inimigo que você não dá conta direito, tá, vai dar hit kill. Eu vou mudar um pouco pro laser, só pra variar um pouco. Porque o laser legal está aqui, como ele gruda no inimigo, você passa a mira em cima, grudou. Pronto, ó, começa a pegar todo mundo. Só começando ele é o que mais gasta barrinha. E como é de praxe de Afterburners a vida, claro que a fase final tem que tocar o tema da primeira fase e ser quase no mesmo lugar da primeira fase, né? Voando no meio do mar. Acho que inclusive o único Afterburner que eu lembro que não faz isso é o Black Falcon, que a fase final Black Falcon, eu lembro que eu fiquei tão, nossa, que jogo ruim, que eu esqueci o que era. Também não ia reclamar se visse um Afterburner feito nesse modo também. Nesses moldes, não. Quem que não ia reclamar? Eu não ia reclamar se eu visse um Afterburner novo nesses moldes aí, feito com esse mesmo molde do Mirage Feathers. Pô, nem eu. O pior é que a gente tá vendo, eu tô percebendo uma coisa, a M2 tá pegando uma porrada de jogo clássico aí, fazer meio que na pegada classicona, então não duvida aí que possa ter alguma coisa da M2. Tamo lançando uma coletânea de Afterburner, toma um novo aí porque a SEGA pediu pra nós. Mas pior que eu vou falar uma coisa, eu lembro que na época do Top Gun Maverick, quando saiu o filme, eu fiquei pensando, pô, SEGA, vocês podiam aproveitar pra lançar um Afterburner novo, né? Aproveitar a hype do filme, todo mundo aí trazendo coisa do Top Gun Maverick. Eu lembro que o Ace Combat 7 trouxe os caças do filme, o War Thunder lançou o F-14, o Flight Simulator da Microsoft também lançou os caças do filme. Eu fiquei, pô, SEGA, aproveita, não é um negócio que, meu Deus, vocês vão sofrer. Lança aí, tipo, não precisa ser o maior alarde, lança aí pra nós e pronto. Eu fiquei tipo, não vamos lançar não. Aí chegamos no chefe final, uma lancha. Agora aqui é um negócio que eu vou no dano e sentir, tome bomba mesmo. Vamos ao overdrive mesmo, pra ir mais rápido. Essa luta aqui, ela é engraçada, que diferente das outras, ela é multi-etapa. Primeiro ele vem com esses robozinhos meio estranhos aqui,
que inclusive dá dano se você ficar spamando bomba. E se antes vocês se perguntem, eu não tô apertando segura o botão, eu tô literalmente fazendo rapid fire aqui, igual o joguinho de tiro pra tirar mais rápido. Parece que acabou. Deixa eu tentar aqui de novo e ver se eu consigo usar o laser. Aqui, consegui. Isso aqui que eu falo que o laser é super apelão, porque pega 4, ó, você vê o cara, pronto, destruiu tudo. A terceira etapa aí decola. Aí ele começa a tacar magia, mas de novo meter laser aqui, porque quero fazer um negócio aqui rápido. E o legal é que o laser você vai ver dentro da dano por segundo. Ainda tem mais. Ainda tem o bomba, então dá pra acabar com ele de boa. Pronto, acabou o jogo. Boa. Nossa, ainda por cima fiz um LC e bati meu recorde. Viu? Só vitória, só vantagem. Não, ô Dati, meio que a gente vai ter um novo jogo de Gradius, mas não é Gradius. A M2 vai estar lançando o Salamander 3. Tem o Salamander 3 e assim, você mencionou o Afterburner da M2, a M2 já fez um Afterburner, aliás, ela fez alguns Afterburner. Para aquela série Quais? Sega Ages, ela não lançou novo, mas ela refez o Afterburner. Inclusive o de 3DS, é mó engraçado isso, mas ele usa a função 3D do aparelho. É mó legal isso. Sim. Ah, o do Sega Ages é deles, eu cheguei a zerar, mas achei que era da Sega. Não, é da M2. E detalhe, não é o único jogo dessa que a M2 fez que usa também o 3D do 3DS. Se eu não me engano, o Chevios usa. Tem mais jogos que usam. Agora deixa eu pular aqui, mas final do jogo. Ah, nós conseguimos salvar a namoradinha da protagonista? Não. O que aconteceu? Ela tá na lua, putaça, e agora ela vai pra terra pra salvar a amiga. Aí o próximo jogo a gente vai estar jogando com as duas. As duas não chegaram a se encontrar. E eu achei Isso não engraçado que... tem mais algum gancho pra ter um terceiro jogo, um quarto jogo, um quinto e por aí vai. Não, os do próximo já mostrou que eles vão se encontrar porque vai ser justamente isso. Elas vão... você vai conseguir controlar as duas. Agora uma coisa eu vou fazer aqui, pegar aqui no normal, mas é mais de curiosidade mesmo. Chega aqui no Story. Quero começar no jogo? Sim, eu vou mostrar aqui uma coisa interessante. Aqui. Se você compra esse negócio, esse item aqui, ó, vou aumentar um pouco aqui. Ah, você consegue melhorar umas outras coisinhas também. Ah, aqui, ó. Melhorar, você consegue ali, ó, rico quando você é atingido. Isso aqui é pro Endless Mode, que é basicamente só um Score Attack de vida. Sim, pra você não se preocupar em desviar e preocupar só em fazer score. Eu vou fazer aqui no difícil, no normal. Isso daqui é uma curiosidade mesmo. Que é o jogo, ele tem uma coisinha meio secreta, digamos assim, quando você compra aquele treco. O Matt falou que é verdade mesmo. Meio que literalmente a protagonista aqui, ela é super apelona. E falou ali que a loirinha ali, ela fala, no final meio que ninguém consegue te vencer mesmo, porque fala que as férias estão sendo tudo exterminadas, mas ninguém consegue pegar ela. Deixa eu mostrar, que eu vou mostrar mais de curiosidade, ó. Você normalmente aperta o bolinha pra desviar, né? Você aperta agora aqui, olha o que acontece. Você chama ela e ela começa a regenerar a tua vida por um tempo. Ah, que beleza. Ah, sim. Deixa eu fazer o que o cara fala ali, mostrar um pouco no modo Endless. Então, Não, Quê? eu só tô preocupado que vocês vão jogar o Icaruga depois, cara. Já bateu o tempo? Ou ainda não? Já. Então vamos preparar o É verdade. Icaruga mesmo. Posso fechar aqui? Pode. Gente, a gente vai só fazer a transição aqui, ele vai jogar Icaruga depois aqui e a gente já volta, beleza? Aguenta a mão aí. Ô, Silvano, vem pra aqui pro Discord. Vai, Silvano.
voltamos já com o Ikaruga. 2 player, vai ser o Nelo e o Shirasu. Fala aí, Shirasu. E aí? E... A ROM vai ser na reza, a base da reza ali. Vamos lá. Não vai ser um CC, a gente Vamos lá, vai tentar- ser divertido isso. Vai ser divertido Vai ser ser- 2 players. vai ser- Sim. Dessa vez só tá jogando de controle 2. Só sei que, bem, primeira vez, literalmente, até agora na Maratona, que vai ter gente jogando de 2 jogadores. Vamos ver se incentiva mais gente a fazer isso, né? Sim, pois é. Vocês já escolheram logo um que... Um hardcore, literalmente. Pois é. Que aí, ainda mais para 2 players, o sincronismo aí vai ter que ser... Vai ser interessante. Estão jogando pelo Steam Play Together, que é interessante, porque eu nunca vi isso funcionar direito. Se não funciona direito. Eu sei que funciona, eu sei O problema desse tipo de multiplayer é um negócio meio zoado. Agora ele. Tem hora que ele tava, quando eu tava jogando com ele, eu fui tentar jogar um Radiant Silvergun. Você me sente o controle. Ah, você é o controle 5. Não, eu quero ser o controle 1. Aí eu fui ver, tinha bugado por causa do DS4 Windows. Eu tô mais acostumado com o Ikaruga. O Silvano ele só. Ai! O Silvano só chegou uma vez comigo. Você vê só como é que é o time, né? Justamente quando o Léo tá falando, eu tô mais acostumado com o jogo. Bom. Exatamente. Eu consigo conversar enquanto jogo Ikaruga, então. É que ali eu meio que morri de acidente. Tô tentando focar mais na gameplay pra não fazer mais feio. Putz, essa parte aqui é uma coisa que eu lembro que o pessoal fazendo era tipo isso daqui. Eu não consigo fazer, mas eles começam a apertar o botão de bolinha e eles dão um timing muito bom pra destruir aqueles inimigos que tá ali no meio. Porque eu vejo que parece você fazer isso aqui, ó, rapidinho assim, você atira, vira, atira, vira, atira, vira. Eu vi isso também bem complicado. Você parece que você consegue mais ponto. Chega aqui primeiro chefe. Eu acho interessante que esse primeiro chefe, a maioria dos tiros que ele taca são os tiros brancos em vez dos tiros escuros. Aqui é só que eu falo, agora ele usa o tiro mais escuro. Legal absorver essa galera aqui, tenta pegar pelo. Às vezes, se você der muita sorte, você consegue pegar. Eu consigo pegar uma Energy Max aqui. Nem precisou usar o tiro especial. Ô Felipe, o da tinha visto ali que ele pegou o Crab Attack. Beleza, eu vi aqui. Valeu. Vamos ver qual rank vou pegar. Rank B. Tá bom. Foi bom. Sim. Agora essa fase que eu acho uma desgraça, porque é uma coisa que eu odeio no Ikaruga. Na verdade, eu não gosto muito de Shmup em geral, quando eles começam a ficar inventando de fazer. Vamos fazer um labirinto? Aí acho que você fica tipo, tenho que fazer meus movimentos previamente calculados. Se eu mover um pixel errado, você morre. Não gosto muito disso em jogo de navinha. E eu noto que Ikaruga ama fazer esse tipo de coisa. Eles pegaram bastante e foram muito nessa... Fizeram várias coisas revolucionárias, né? E uma delas foi isso, de fazer um roteamento dentro do jogo. Opa! Para você fazer o caminho. Mexi aqui no meu áudio. Beleza. Mexi aqui no meu áudio, não sei se melhorou.
Mas gente, é o seguinte, é que a gente tá no Discord, mas o Discord pra soltar o áudio, ele sempre que tem muita gente no lobby, ele fica esquisito. Sim, ele fica louco. Ele pira, bonito. E tá eu, o Adnei, o Shirazu e o Nelo aqui, e o Discord deve estar penando. Aqui é essa parte que eu não gosto muito, porque meio que você tem que ficar indo no canto. E como a gente tá com 2 jogadores, esse jogo faz uma coisa, ele mete colisão no jogador. Ou seja, se eu não tomar cuidado, eu posso empurrar o Shirazu ou ele me empurrar e a gente morrer junto. É, tem essa. A nave um empurra a outra. Nossa, não sei como consegui passar do tiro ali, mas beleza. Vai, morri. Nossa, só agora praticamente eu morri. Aqui o negócio é ficar nesse cantinho aqui, pelo menos um jogador de cada fica num canto e o outro fica absorvendo aqui pra chegar no chefe. Vai abrir ali. Aqui pelo menos vou botar um Energy Max aqui pra pelo menos livrar esse treco chato aqui. Ai, droga, errei o timing. Agora, será que não vai aparecer numa maratona alguém pra jogar Ikaruga 2 players mais o double play? Ah, não, né? Como assim? Controlando 2 naves. Nossa, eu já sou horrível double play, então. Cara, eu tava brincando com o Raiden 3 fazer aquele modo dual, né? Mas é brincando mesmo, porque é difícil pra caramba. Mas é mesmo, nem eu consigo terminar aquilo. E o jogo ainda tem troféu de... Ah, termine o jogo com double play. Aham. Eu dispenso troféu. Eu nunca liguei pra troféu mesmo. Ah, não só o Raiden 3, o Raiden 4 também. Só o Raiden 5 que, por milagre, não tem tanto troféu filho da puta. O único troféu lá mais de boa mesmo, que eu... Não, o único troféu mais chatinho lá é passe da primeira fase na dificuldade mais alta sem morrer, alguma coisa assim. Ah, que é legal absorver a vida, absorver os caras atrás. Não, já tô com o Energy Max então. Olha, Silvano, pega aí Energy Max pra você. Eu lembro que eu vi um pessoal falando que o Ikaruga na verdade não é um shmup normal, ele é meio que um shmup meio jogo de quebra-cabeça. O que vocês acham disso? Um puzzle shmup? Assim... vai ver o que o pessoal fala isso por causa da polaridade, né? Da questão da polaridade. Ah, que legal fazer isso. Um atira e um fica aqui no meio. Assim. É porque acontece o quê? Quando o cara fica atirando nesse ponto fraco ali do inimigo, o negócio ele não volta. Aí fica um aqui grudado e fica atirando e fica lá torrando a vida do coitado. Ai, o problema é só esses tirinhos sacaninha de peraí, vou tacar você tá com polaridade escura, peraí, vou te tacar um tiro com polaridade alta aí no meio só pra você se ferrar. Esse chefe aqui, o da fase 4, pra mim são os mais chato que tem. Eu sinceramente quero ver um dia alguém fazer um Battle Garega de 2 player. Isso seria divertido. Agora tem, dá pra jogar acho que no Fight Cage, então dá pra fazer isso, ô Felipe. É que acabar a Battle Garega é osso, viu? Eu queria jogar aquela versão a Heavy 2016, mas né, os caras enfiaram só no Play 4 e parece que entrava de região, só deixaram no Japão, se eu não me engano. Agora tem emulador de Play 4. Não roda meu PC. Vamos ver que rank. Ah, agora foi C. Sim. Mas também essa daqui porra pra cama. A outra fase chatinha, essa daqui. Cara, Ikaruga todas as fases são chatinhas, não tem uma fase. Não tem uma. Todas as fases de Ikaruga são feitas pra arrancar seu couro. Não tem uma fase que você fala, nossa, que tranquilo, acho que nem a primeira. É que a primeira a gente acostumou. Principalmente porque eu peguei um troféu, se vocês estão vendo ali, ó, Dot Eater. É um troféu que você tem que passar da primeira fase sem atirar. Você só tem que ficar absorvendo tiro. Eu peguei esse troféu. Ai.
problema de Ikaruga, que o povo fala que ele é um shmup puzzle, e não é bem verdade isso também, eu não acho que seja... Pra mim, shmup puzzle é tipo aquelas fases que tem do R-Type, que você tem que resolver um puzzle pra passar e tal. Ikaruga não tem muito isso. O problema de Ikaruga é o seguinte, ele é um shmup que você não consegue jogar só na base do reflexo, você tem que pensar um pouquinho do que você tá fazendo, né? E às vezes pensar muito no que tá fazendo. Você tem que planejar, você tem que planejar estrategicamente o que você vai fazer ali, entendeu? Não que ele seja um puzzle, mas ele é uma experiência. Muito de memorização. Sim, ele é uma experiência diferente que depende muito de memorização e de você saber o roteamento dele é muito importante, né? Por onde você vai no shmup, no Ikaruga. Então o level design dele é feito desse jeito. Então não é exatamente um puzzle, né? Ele é realmente uma experiência diferente porque você tem que usar um pouco a cabeça dependendo do momento, né? Porque muito shmup a gente joga meio que no automático, né? A gente tem o lance do habilidade adquirida, né? Que você, de tanto jogar shmup, você fica bom neles e aí você herda a habilidade de um para outro e não se preocupa tanto, né? Em aprender uma coisa nova, né? Mas o Ikaruga não, ele realmente você tem que parar e realmente entender o funcionamento do jogo para você fazer algum progresso nele. Que se você não parar para pensar e estudar cada segmento dele, você não faz progresso, simplesmente. Principalmente essa parte aqui que o jogador piora, porque vem esses pilastros, é tudo apertado, então é muito fácil você esbarrar no teu amiguinho e o teu amiguinho você morrer junto com ele. Aqui o negócio mas fica reto mesmo. Tipo, um fica na frente. E uma coisa interessante de Ikaruga, quer dizer, não só de Ikaruga, é o pensamento da Treasure após fazer algo guardado as devidas proporções, megalomaníaco como... esqueci o nome agora, eita! O que veio antes de Ikaruga? Radiant Silver Gun. Isso. Radiant Silver Gun, com trocentas milhões de armas, com sistema de progresso de armas e tudo mais, eles vão, nesse aspecto, para algo totalmente oposto. Só 2 armas, não tem progresso das armas. Ai, consegui derrotar o chefe. E daí depois você vê o Gradius 5 e também eles continuam com... Vamos fazer um Gradius extremamente desgraçado? Vamos! Não, o 5 não é tão desgraçado quanto o Gradius 3 não, cara. O Gradius 3 é mais desgraçado. O 5 eu cheguei acho que na fase 4, se eu não me engano, só que eu tinha começado a usar código porque eu tinha aquelas fases de vamos enfiar um labirinto aí pra você se ferrar, vamos! Os únicos que eu cheguei a zerar mesmo que eu me lembro aqui foram 2, eu tive que usar save state porque meu Taskmaster que tá me irritando. O 3 eu não cheguei a zerar ele ainda. O Gaiden eu lembro que eu cheguei até que bem longinho nele, mas não lembro onde eu parei. Mas eu lembro que acho que eu cheguei de novo nas fases do Moai. O 5 eu parei da fase 4. E agora eu tava jogando o Rebirth. Agora eu tô gostando demais dele. A série Rebirth é ótimo. Esse chefe aqui é estranho porque o esquema dele é meio que você fica escondido aqui, meio tipo, tenho que me mover pixel por pixel, se o cara se mover errado. Só que eu lembro que chega uma hora que ele faz uma sacanagem. Vou tacar o laser da morte que vai pegar você no teu ponto seguro. Nossa, você jogou o Ikaruga de GameCube, ô Matt? Achei que você tinha jogado a versão de PC. É bem bom de GameCube. Sim. Tem uma coisa que eu não entendi, por que não saiu o Ikaruga no Play 3? O jeito que a Treasure sai com o console e os caras já lançam Ikaruga. Eu acho que eles perderam o timing, sei lá. O Play 3 é uma desgraça pra Shmup, cara. Play 3 fico triste, olha, tipo, você olha o Play 3, você tem tipo 10 Shmup, aí você olha o Play 3 e fica porrada. Aí o Play 4 que acabou tendo muito mais, principalmente esses que ficaram presos no 360. Digamos que trocou a ordem, né? Antes era o Xbox 360 e agora é o Play 4. Vamos ganhar do bicho do timeout, pelo visto. Ganhamos do bicho do timeout. Nossa. Vitória é vitória, Nelo. Vitória é vitória.
Olha os pontos seguros se mexendo pra fuder a vida do player desavisado. É exatamente isso que é o problema desse chefe e o chefe dessa... E aqui a fase inteira é exatamente igual ao chefe anterior. Tome! O Hornos comentou aí, mas atenção, PS4 pros indies. Engraçado que uma coisa dessa fase aqui é que toda luta dele é literalmente um chefe, digamos assim. Você fica atacando essa fortaleza gigante. Inclusive, só vou comentar uma curiosidade também. O Felipe já chegou a falar dele nos drops aqui do canal, mas tem um jogo da Steam inspirado em Ikaruga, que é indie, que é aquele Red Blue Cell. Ele comentou aqui, comentaram aqui. Joguei que falou. E é legal, viu? É bem bom. E engraçado é que todos os troféus do Red Blue Cell são os nomes das faces do Ikaruga. E tem uma coisa muito pior. O Ikaruga tem um troféu que você é forçado a zerar o jogo com um crédito só. Deixa eu ficar um pouco aqui fora. Ai. Apertar um aqui. Ô, Silvano, é o não do pet. Não por algum motivo meu fica pausa o jogo. Eu já cliquei no... Quando eu clico no por algum motivo pausa o jogo. Sai daí! Ai! Eita, agora eu que pausei. Pronto, agora sim. Tava faltando algum xingamento, algo parecido. Tava tudo muito calmo. Nossa, essa daqui, como fala, que vocês viram, a fase anterior, olha só, vou te tacar um chefe aí que você não vai conseguir se mover. Se você se mover, você vai só conseguir se mover por um pixel por vez. E vamos fazer a próxima fase? Vamos fazer a mesma coisa, só que uma fase inteira. Aí você vai ter bala. O foda é que essa questão desse timing aqui, que fica de olho, mano, aperta esse botão pra ficar mudando. Nem presta atenção falando que o chat. Mas tudo bem. No mandamento número 1 quando joga o jogo de nave, não olhe pro chat. Não. O bom, pelo menos, aqui do Ikaruga é isso aqui. Corre. Derrotando uma fortaleza. O legal do Ikaruga é isso aqui. Você morreu. O jogo vai continuar te spamando bala? Não, ele para, depois ele volta a te spamar bala. Au. Eu acabei de ler o que você falou aí, Matt. Se for pilotar, não leia o chat. Isso é mandatório. Errou o timing. Você vai fazer uma live, é mandatório isso. O Silvano que pegou o Energy Max. Errei o timing de novo. E quem tá perguntando? Que eu vi alguém perguntando aí se a gente tá usando Fight Cage. Não, a gente não tá usando Fight Cage, a gente tá usando o Steam Remote Play. Nossa senhora! É que o Steam Remote Play, ele, alguns jogos você consegue jogar de 2 jogadores. Aí a pessoa não precisa ter o jogo da conta. Ela só precisa ter pelo menos, tipo, um amigo com o jogo. O amigo chama e ela entra na partida. Dessa vez eu não vou tentar gastar o Energy Max. Só vou tentar gastar se vier muito inimigo na minha cara. E o pior que eu percebo que aqui os inimigos são meio kamikaze também, ó. Começa a se mover aqui.
Ela vem o penúltimo chefe. Delay? Acho que depende da conexão da pessoa, ô Matt. Ah, essa daqui é a luta que eu falo. Nossa. Essa luta aqui ela é muito estranha porque deu um jeito você que já ela que está aqui. Ah, olha, tá abrindo ponto seguro. Aí começa a abrir 1, abre 2, abre 3, abre 4. Você começa a entrar, só que você morre. Eu morri, droga. Só que você fica aqui meio que aqui no meio. Ah, esqueci desse laser. Só que você fica meio que no meio dos trecos, você tem que tomar. Ó, você consegue atingir o centro desse bicho. Só que eu penso, ó, ah, tá seguro, né? Não, toma bala de trás também. Aí, Silvana, entra no outro buraco ali se conseguir. Eu fico nesse daqui. Ah, revisou. Ela gira dentro de um cenário que gira. Parece a comida na panela quando eu cozinho. Nossa. Rank máximo 8 de 5. Pelo menos tiramos um C. Essa acho que já é a última fase, né? A gente só tem só uma B, pelo menos. Bom, se você passa de ano, então tá tudo certo. Au. Aqui pelo menos eu uso o Energy Max. É que aqui eu acho engraçado que essa fase toda é pensada, mano. Mano, a gente vai te spamar tanta bala que você vai ficar com tanta Energy Max que você vai conseguir destruir tudo que a gente tá atacando em você. Compensação, você tem que não pode errar no time. Ah, esse inimigo aqui que é um que ele, ó, vou te tacar tanta bala, ó. Aí eu e ele estamos no Energy Max aqui, ó. Ah, matamos ele de novo, beleza, toma mais Energy Max. Ah, você destruiu mais um, toma Energy Max. Pronto, agora chegando no chefe final. Nossa, eu e o Silvano estamos sem vida aqui, literalmente. Como tris já. Aqui eu acho engraçado porque eu andei percebendo uma coisa depois que eu joguei o Grace Counter. Ô Felipe, esse padrão do chefe não lembra um pouco do padrão da guria da batalha final do Grace Counter? Cara, tipo, você fica assim no meio e enquanto você tem um ponto que você pode ficar tipo, eu posso ficar ali no meio do tiro ou ficar tomando bala aqui, ó, ficar tipo assim. Eu juro pra você que eu não lembro. Eu lembro que eu tinha um padrão muito parecido. Ah, aqui o legal você está aqui. Ah, obrigado pela energia. Toma. Tô com minha preguiça, vou ficar mais perto pra dar mais dano. Ah, chegamos na rodada final. Essa rodada eu acho legal porque eu brinco que é uma partida de ping-pong. Por quê? Ah, tá no amarelo. Ó, tá branco. Troca. Vira! Aí você vira de novo. Ó, vira pro preto. Ele vira preto. Aí você fica meio que tipo... Ele joga energia em você. Aí ele volta jogar de novo energia em você. Aí você absorve. Você joga de volta. Joga de volta. Joga de volta. Joga de volta. Ah, não consegui, não deu tempo. Mas é exatamente isso aqui que é legal. Você fica... Ah, vou tacar tiro. Toma. Toma. O único ruim aqui é que isso que aconteceu com o Silvano, por exemplo. Ele morre, o jogo ele reseta o padrão. Ai. Nossa, mano. Ah, droga, agora eu que me ferrei ali.
Vai lá, falta pouco, falta pouco. Ah, pronto. Agora vem uma coisa que eu achei engraçada, porque a primeira vez que terminei o jogo não entendi nada, mas esse treco que apareceu aí é o chefe final do Radiant Silvergun. É. Exatamente. E aí eu lembro de dizer, eu fiquei tipo, aí depois um amigo me explicou, não, cara, esse jogo é uma continuação do Radiant Silvergun. Radiant o quê? Alpha Leão? Caraca, mano. E eu vou falar uma coisa, eu tô numa sensação que aquele Ubunzuna lá, que o cara aqui do Icaro do Radiant Silvergun anunciou, eu tô começando a suspeitar que ele vai ser o continuação do Icaruga também. Você não é a primeira pessoa que fala isso. Porque eu lembro que o Radiant Silvergun não é da Treasure, o Icaruga é da Treasure, e eu não duvido que eles vão querer fazer isso desse tipo. O Radiant Silvergun é da Treasure, sim, cara. É, da Treasure. Ah, achei que era de outra empresa, que eu lembro que eu li que o cara falou que acho que o cara tinha saído da Treasure, alguma coisa assim. Não, o cara saiu, o cara não é que o cara saiu, a Treasure acabou. É, como assim? Ué, acabou, não tem mais. Não tem mais, Valeu. Eita! O cara tá, o autor do Radiant Silvergun tá fazendo o Busuna por conta, porque a empresa da Treasure não existe mais. Caraca, achava que ainda existia. Não. E terminamos o Icaruga. Boa. Conseguiu sobreviver. Olha lá, você podia fazer isso o tempo todo, porque não fez, né? Pois é, né? Tem que ter o drama, né? É que ele fala ali ele vai tacar um tiro que a nave não consegue fazer. Só que se você usa esse tirão, só que precisava absorver pra atacar esse tirão. Me lembra até o final do R-Type Final, que é exatamente isso, tua nave sobrecarregou, você vai dar um tirão no bicho, mas se você der esse tirão, você morre, você tem certeza? Boa. Bacana. Valeu mesmo. Pessoal. E... como eu falei. Diga. Não, eu espero que essa partida aqui de 2 jogadores faça mais gente participar de jogo com 2 jogadores aqui. Sim, com certeza. Pois é algo pra gente explorar também. É. Funciona, né? A gente viu que funciona, mas... Nelo, valeu mesmo, valeu Nelo, valeu Tiraço. Cara, a gente precisa ir pra transição que a gente tá atrasado pro horário do Noob Fighter. Não, só avisando aqui, bem, pra quem não conhece meu canal, eu tenho o Cafofo do Nelo e o Projeto Electrosphere. O Felipe, normalmente às vezes aparece aqui no canal do Felipe. O Silvano, ele não tem canal, mas faz teu merchan aí, ô Silvano, das coisas que você participou. Aí, pessoal, não tenho nada, mas eu tenho umas 5.000 páginas de Facebook diferentes aí. Passo meio para Lava Jato Ganda e pra Gueta Dinofóbico. Qualquer coisa aí, pessoal, estamos... Ele tá numa fansub também, que é a Soraria. É mesmo, eu também faço... Eu faço para Soraria fansub. Atualmente estou legendando Voltons e a fansub tá continuando com o Getter Robogô e com o Tony Flash. Cara, gosto muito de Voltons. Vou atrás de você depois. Gosto pra caramba. Valeu, Felipe. Gente, muito obrigado. Vamos pra transição que a gente precisa preparar a tela pro Noob Fighter. A gente já volta aí. Beleza. Valeu. Vamos.
Do it. I'm ready. Warning. Correct bomb. Great.噂のスーパーシューティングゲームがついに登場。世界を舞台にスーパーロボットと美少女が大暴れ。飛べエスティーク、大地を裂き天を貫け。大容量4メガプラス64キロラム搭載。記載ジェミニが君に送る大スペクタクルサティスファクション。爽快ロボットシューティング超翼戦機エスティーク、近日発売。キャットホイ商事。
Voltamos com o Noob Fighter com Darius Gaiden. Vou te dizer que foi o que eu te falei em off aqui. Você pegou o Darius mais legal que eu acho, cara. Muito obrigado novamente, Felipe, por fazer esse evento maravilhoso. Tá bem bacana acompanhar vários jogadores, vários jogos diferentes aí. Esse Darius aqui é com certeza o melhor, na minha opinião. Eu gosto muito, né, dessa fase do Darius, né, o Darius Gaiden. Apesar de não ser um Darius canônico, né, todo Gaiden é spin-off, né, usando placas da Title System F3, né, espero que logo saia, né, o core dessa placa também para Mr. FPGA. Aqui a gente vai jogar a versão do Sega Saturn, né? Que é a versão que eu mais joguei, né? Porque eu tive o Saturn na época e joguei bastante esse jogo. É interessante que essa versão que ela utiliza 2 botões de tiro, né? Daí você consegue fazer um rapid-fire manual aqui, bem rápido, né? Alternando os 2 botões, mais o botão de bomba, né? Diferente da máquina que só tem um botão só. Eu nunca vi a máquina dele, mas você tá dizendo, eu acredito. Cara, quando você quiser. São informações de outros jogadores, né? Então, não. Que passaram, realmente eu nunca joguei. Ele não pode duvidar de alguém que na primeira maratona zerou o Axley no hard, né? Foi foda. Que é isso. Foi bom. Cara, quando você quiser. O noob no nickname dele é só por conveniência, porque já passou. Ele só não quer mudar. Mas tudo bem, tá certo. Quero agradecer também a presença de todos aí no chat. Espero que gostem de mais uma gameplay aí e vão acompanhando os outros jogadores também. Tá bom, eu vou dar início à minha partida aqui então. Fica à vontade, aqui cara. no Options, né? Vou jogando no modo normal. Aqui eu vou fazer uma alteração, colocar o botão A com a bomba e o botão B e C como tiro, né? Daí eu vou alternando manualmente aqui os botões de tiro. Se você ficar pressionado um botão e apertar o outro, fica mais rápido os tiros aqui. Vamos lá, vou fazer o caminho mais fácil para terminar o jogo, né? E o que é o bad end, né? Infelizmente é o final ruim do jogo, mas vamos aí. Um Tata maestral nesse jogo aqui. E a parte gráfica também, né? Do time de designers da Taito. O Zontato é uma banda, né? É a banda, né? De áudio da. Eu pessoalmente, se for ranquear minha banda preferida de estúdio é a Zuntata. Tem uns caras muito bons, hein? O Zontato é bom, mas, cara, tem uns monstros aí, viu? Não, tem. Mas sei lá, eu gosto um pouco das maluquices da Zuntata. É legal que eles experimentam mesmo, né? Não tô nem aí. Sim, exato. Eu gosto de experimentalismo deles. Eu gosto. Uhum. Aqui temos... Tô tentando aqui, gente. Tô tentando subir aqui, mas... Não tá chegando aí, não? A música? Tô tentando aqui, gente. Tô tentando subir aqui, mas... Não tá chegando, não? A música? Que estranho. É pior que eu acabei de verificar, não tá chegando mesmo, não. Tá sem música o jogo? Não, acho que eu já sei o que é, peraí. Eu dar um pause aqui. Não, peraí, eu já sei o que é já. Peraí.
Alô? Alô, alô? Que coisa. Estamos tentando aqui, gente. Vamos ver o que tá acontecendo. Ele tá transmitindo do Mister, então... Acho que agora pegou, né? Pessoal. Voltou o som? Aí, voltou. Sim, eu vi o que foi. O que acontece é que quando os caras vão transmitir a partir do Mister, sempre dá uns pau no áudio. Eles conseguem capturar o vídeo, mas o áudio fica zoado. Agora foi. Aliás, comentando sobre o jogo, né? O Gaiden foi o primeiro a ter essa mecânica de você capturar os inimigos, né? Foi. Depois foi pro Jedari. Os Jedari também faz isso. Jedari. Exato. E, aliás, vocês dois falaram que o Gaiden é o preferido de vocês, o meu é o Jedari. Mas o Gaiden também é fabuloso. E eu gosto mais do Gaiden por causa da pixel art, cara. Mas é um jogo bacana também. Eu joguei na arcade. Os únicos dados que eu joguei na arcade foi o Darius 1, o de 3 telas, e o Darius Busters, né? Que saiu aí recentemente, né? Pra... Você chegou a jogar Steam, né? O 1 com 3 telas? Com 3 telas, cheguei a jogar, cara. No fliperama? No fliperama, no arcade. Pô, caraca. Difícil pra caramba, tá louco. Não, eu sei que é difícil, mas eu queria ver pra ter a sensação. Sensacional, cara. É legal que a coletânea, né, Cosmic Collection, é possível você ligar os 3 monitores, né? Isso é legal. Da M2 aí, né? A coleção que elas fizeram. Aí, pessoal, mais uma aqui aí que o Felipe colocou. Quem tá com o share aberto, aproveita. É. Não tem muitas mais não, fica esperto, hein? Legal que eles fizeram o plano de fundo parece pré-renderizado, né? Naquele estilo, aquele estilo Yume Kobo, Donkey Kong Country, né? Olha lá. Exatamente, eles usaram bastante recurso, né? Pra renderizar também. Tava todo mundo usando nessa época, então beleza. Uma coisa do Darius que eu nunca joguei muito, assim, os outros é que o sistema de armas dele nunca... O sistema de arma dele nunca deixa a minha arma ficar muito forte, né? O Gaiden é o único que eu acho que isso funciona legal, assim. É muito difícil ganhar level up no Darius 1 e no Darius 2, né? É. Tem que acumular
muito item pra ganhar nível. Aqui no Gaiden é mais rápido muito pegar. Toma um buraco negro. Caramba, não morreu? Não. Esse bicho sempre me mata nesse ciclo dele. Isso aí, ó. Eu vou carregar. Agora foi. O Paulão tá mandando te avisar que tá 3-0 pro Chelsea. Exatamente. Sério? É. Mentira, isso é sério. Caraca! Nossa, futebol é muito doido, não, velho. Como assim? Ah, não sei. Vai te atrapalhar a tua run aí. Você acabou de ferrar com a run do Noob agora, com essa notícia. Espero que vocês tenham satisfeito. É. Esse jogo também, como vocês podem ver, foi feito numa época em que as pessoas não tinham medo de causar epilepsia no ser humano, né? Assim, eles não tinham esse problema. Pois é, culpem o Pokémon por isso. Eles não tinham problema, né? Ninguém se preocupava com isso nessa época, né? Hoje em dia não ia sair um jogo assim nem a pau. Não mesmo. Olha, Pisca-pisca danado. Aqui tem, cara, aqui tem sim. Aqui tem torcedor do Chelsea, tem pra tudo que é lado. Eu acho mais Paulão e qualquer outro que esteja aí. Eu espero que você não esteja assistindo os jogos ao invés de estar assistindo o Shmups Maratona. Se tiver vendo também não tem problema. Tá aqui, então tá ótimo. Não vejo problema com isso não. É só pra fazer propaganda, pô. É. Muito boa a bomba, muito bem aplicada. Sim. Tem momentos que não tem jeito, tem que soltar, né? Senão bomba é escuro. Já dizia o mandamento 15 do Shmups. É. Não leva a bomba pro pós-vida, não faz isso. Gaste todos os recursos necessários. Joga tudo longe, já era. É importante terminar. O Paulo mandou avisar que tá assistindo a live aqui no celular e o jogo pela TV. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo assistir futebol. Ao mesmo tempo. Não dá. O verdinho é o campo de força. O tiro verde é o campo de força. O verde é o míssil, o vermelho é o tiro e o azul que é o campo de força. O amarelo, de vez em quando aparece, é a bomba. Nossa, amarelo acho que eu nunca vi, cara. Aparece de vez em quando no cenário. Esse cenário lindo dessa. Olha lá, apareceu agora. Vai aparecer aí pra vocês. O amarelo. Nossa, tá forte pra cacete.
E Darius é uma série também que tá meio parada, né? Assim, eles fizeram o Darius Burst aí, acho que há uns, sei lá, uns 10 anos. E depois meio que encostou, né? Parou assim também. Pois É curioso, porque eles exploraram bem o Darius Burst. É que a Taito fez comprou um caminhão de DLC de outras empresas pro Darius Burst, né? Tinha nave de tudo quanto é tipo, de Sim. tudo quanto é jogo. E ficou legal, cara, esses extras, essas DLCs aí que fizeram no Buster, né? Eu tenho alguns, achei bacana. Eu acho que eles ainda estão milcando o Darius Burst, e depois que não saiu outro Darius. Porque... Tá, mas ainda tem, né? Mas aí eles vão comprar de qual jogo agora? Direitos. Sei lá, do Está Paródia. Não sei. Comprar naquela navinha com a PC Engine pra colocar também. Cara, mais um pouco eles vão poder comprar as da Konami, né? Mas acho que... A Taito, na real, eles nunca morreram de vez, né? Eles estão sempre por aí, né? Quando você acha que os caras foram, eles voltam, então eles sempre têm sempre vem com uma novidade do nada. Esse linguado ser bidimensional, eu achei espetacular a ideia. Boa, mandou bem. Primeiro parece bonitinho. Aí depois... O bicho rotaciona. Ai! Caramba, quase que eu morri. Eu fico imaginando a galera criando o jogo do Darius, né? Eles vêm lá, você vê assim no staff do fim do jogo, tem lá designer, programador, músico, não sei o que, aí lá no meio tem lá biólogo marinho, né? Oceanógrafo, tem lá no final do Darius, quando você termina. né? Porque com certeza eles têm alguma consultoria, cara. Alguém foi lá e, né, pra falar que peixe usar lá pros caras, né? Com certeza tem. Mostra uma espécie exótica, vamos lá. Com certeza eles pagam uns oceanógrafos, uns biólogos lá pra trocar uma ideia lá no final. Ou então sushi man também, né? Porque japonês sabe como é que é, né? De repente acho tem, que é que eles gostam muito do peixe. Eu tenho medo do peixe, não sei, vai saber, fobia. Suave também para outras franquias, né? Por que será que não fizeram com a Pedia, por exemplo? Fazer uma série que nem a Pedia, aí teria consultoria também, pô. Um insectólogo, alguma coisa parecida. Olha, a Pedia eu não digo, porque a Pedia é um caos, velho, mas tem vários jogos que usam insetos também. Sector X, né? Tem no Nintendo, no Mega Drive. O Sector X de arcade é zoeira, né? Ele é meio que um kill them up. O de Mega Drive é que é mais sério. Não são iguais essas versões, então? Tem, o de arcade não tem nada a ver. O de arcade parece um kill them up. Olha só. Não, mas aí poderia ser o novo, não. Então, tá vendo? Você historicagem no fez, pô, consultaria o arqueólogo. Se bem que se você for ver bem, né, o Mushihime-sama é isso, né? O Mushihime-sama tem inseto. Eles fizeram. É mesmo. Mas olha aí, você que é desenvolvedor indie e tá pensando aí em fazer um shmup, contrata um biólogo, pronto. Exato. O cara com certeza vai saber te apontar algum ramo do mundo natural que você pode simplesmente transformar. Ou então você pega os sprites, né? Vai na internet e busca, né? Pega o catálogo.
Infelizmente, como a gente já listou aqui, né? Peixe e inseto tá meio complicado, né? Mas tem tanto por aí. Mas tem outros animais aí pra explorar também. Não tem problema. Última fase. É, bem lembrado, está fora. Pode ser uns pescadores também, convoca os pescadores. É. Aquele pescador que tá lá na vilazinha, pergunta pra ele. O problema do pescador é que você vai perguntar pra ele, ele vai mentir o tamanho do peixe, né? Vai ficar maior que a nave. É o boss, Não, né? mas pode É o boss. depende. É o boss, é o boss. História dos pescadores. História de pescador, os caras mentem pra caramba. Pois é. Mente mais que colecionador de videogame. Putz. Colecionador de videogame que fala pra esposa: achei esse NES aqui na feira do rolo completo com caixa, eu paguei R$100. Deixaram aqui na porta, não sei quem foi. Ah, comprei por R$100. Opa. Olha esse. Até que foi bom. Eu acho que se alguém tivesse Eu tô com as feito. minhas bombas. Se alguém tivesse feito um shmup de peixe, tem tanta forma de vida marinha, tanto peixe, que acho que dava pra fazer outro sem medo de esbarrar nos do Darius, viu? Sim. Dá uma amarela aí, só porque eu falei. É, pois é, apareceu. E Star Fox? Bom, ele tá falando de shmup com pássaro. Tem, não é exatamente só com pássaro, mas tem uma livre. Pô, joguinho ruim, hein? Pelo amor. Colib é ruim, cara. Nossa senhora. Foi o que vem a mente. É, quanto 2x, né? Nossa, Isso, é. 2x. Joguinho abominável, pelo amor de Deus. Olha lá, vai saber que bicho é esse. Você não sabe, mas o biólogo consultor com certeza sabe. Com certeza sabe. Ele vai te dar uma boa explicação sobre quando que ele viveu, aonde ele viveu. O Sushi Man não só sabe, como te passa umas receitas de como preparar ainda. Exatamente, mas receitas da hora. Tinha que ter um shmup de bactéria, cara. Puta moleza, imagina. Moleza de desenhar. Só uma merda, sério. Vários. É, pô, ninguém sabe, ninguém ia sofrer pra desenhar. Pô, ia ser moleza. Aí, tá vendo? Se alguém pega e faz um shmup com pássaros, ele vai poder falar que é jogo de avinha. Que maravilhoso. Depois dessa piada vai ter gente dando dislike na live aqui, mas tudo bem, valeu a pena. A gente saindo da live, a gente Não é problema não. 50 para 5, vai passar de 50 para 5 pessoas apenas acompanhando. Dá nada, faz parte. O pessoal já deveria saber, pô. Pra gente Já, não a essa aguentar altura. aqui o dia inteiro falando, vai ter que soltar, a gente vai ter que soltar alguns pelas. A essa altura já era pra estar acostumado. Pois é. Destrói nada, o cara tá jogando bem pra caramba. É, pô. O cara comentou ali. Mandou benzaço, aliás. Você tava comendo Pô, o quê, eu não entendi. Você deschavou o jogo. Também não entendi como. Acho que depois que eu falei na live dele, vamos, treinou aí? Acho que ele ficou treinando uns 3 dias direto. Garantido. Foi. Oh, valeu, obrigado aí, pessoal. Mandou benzaço. Porra. Perdi uma. Era pra. Eu tava tentando terminar sem perder vida, mas perdi uma ali, mas tá bom. Tá aí um CC pelo menos. Tá ótimo, tá pô. ótimo. Foi bom demais. Tá ótimo. Com louvor. Quase que a gente não pega o áudio do jogo, mas. Pois Estamos aprendendo. Não é, cara. O Mister, quando o cara faz streaming a partir do Mister,
e manda o streaming direto da placa de vídeo toda vez dá rolo. Não sei o que acontece, sinceramente, que o Discord não pega o áudio, simplesmente. E aí a gente precisa procurar o áudio em algum lugar aqui, então não sei o que é exatamente, mas tá dando o mesmo pau com todo mundo. Ontem o Julho Chiarini conseguiu fazer alguma coisa que o dele entrou com áudio, mas depois do Rafael, do Here Comes a New Challenge também deu pau, a gente teve que fazer a mesma coisa, pegar do YouTube, enfim. Estamos aprendendo, vamos ver. Entendi. Agora o próximo... Bem que tem outras alternativas, né, pra resolver, né? O próximo que vai jogar agora aqui também, ele é americano também, vai entrar aqui agora, e ele provavelmente vai usar o Mega Drive também, vai dar pau de novo, mas vamos ver. Vamos ver o que a gente faz. Poxa. Legal, o Megão vai ser massa. Ele vai jogar o ZPF, vai ser da hora. Beleza. Jogo novo, então. Sim. Fala. Esse jogo foi lançado oficialmente ou não? ZPF? Foi sim, eu tenho o cartucho dele aqui. Foi? Ah, legal. Mas não ainda pra mídia digital, né? Não, tipo ainda Steam ou as outras plataformas não, né? Que eu saiba não. Mas vai ser da hora. E ele é bom, viu, cara? É legal o jogo. Ele tem umas coisas meio esquisitas nele, mas ele é bem legal. Quem vai fazer é o Hidden Fortress. O Hidden Fortress é um cara ponta firme, cara. Gente boníssima. Legal, vou botar o canal do Noob Fighter aqui, gente. Se vocês não conhecem ele, eu vou botar o canal aqui do Noob Fighter. Aliás, tá aqui em cima. Aliás, muito obrigado novamente aí, Felipe, pelo convite, pela maratona. Muito legal acompanhar. 2 dias agora, hein? Cresceu bastante o evento, isso ficou muito contente. Então, não só cresceu, como teve gente ainda que ficou pedindo, cara, depois. Tinha mais gente que queria aqui. Eu é que falei, gente, não dá, eu não dou conta. Senão eu tô ferrado. A gente tem que trabalhar, pessoal. Sim, não dá, cara. Eu tô exausto de ontem ainda, cara. Então... mas cansa mesmo, né? É isso aí, obrigado a todos, obrigado mesmo. Valeu, ao Adnei, a você, Felipe, e ao pessoal aí que acompanhou. Valeu, galera, a gente já volta aí. Valeu.
Voltamos! Voltamos com ZTF, Vamos. Shmup novo de Mega Drive. E nós estamos aqui ao vivo com The Hidden Fortress. Hello. Yeah, nice to have you here. Hidden Fortress, para quem não conhece, ele tem um canal, just talk about your channel a little bit. Ele tem um canal específico de shmups. E ele faz uma abordagem muito interessante, que é uma abordagem de blog mesmo, ou seja, de alguém que está ali. Não é apenas o lance de alguém que é assim, eu jogo, o que eu estou jogando é isso, o que eu estou jogando é aquilo, entendeu? Ele fala sobre a experiência do que está jogando e fala isso muito bem, assim, fala com muita propriedade, com muita... Cara, no papel de quem tá jogando mesmo, entendeu? É um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito caótico e que eu recomendo vocês assistirem porque é diferente, cara. É uma outra pegada, mas é bem legal. Eu pessoalmente não conheço o canal dele, já vou começar. É muito legal, é muito legal. Deu uma passada lá, o cara é muito fera, joga pra caramba, tá tentando fazer um CC no Kitsui. I'm saying that you're trying to beat Kitsui. Oh, which is a big challenge. So I don't want to say too much about that, but yeah, man, Kitsui is a vicious game, and I got my one on credit. People want your link. Let me get your link to your channel here. Let me get your link here, just a moment. Vou passar o link dele aqui, gente. Espera só um instantinho. Ó. É esse aqui. Vocês estão ouvindo a música do jogo? Tá chegando aí? Não é muito alta, tá? Sim, o Marisquiza falou isso aí mesmo. Ele aborda os shmups numa perspectiva meio psicológica. É isso mesmo. É no papel de quem tá jogando mesmo. E é um lance meio blog. É bem legal o canal dele, viu? E é um cara que com certeza vai dar atenção pra vocês se vocês passarem por lá. Não vai passar, não, tá... Sabe, não vai nem ligar, não tem nada a ver, não. Passa lá, troca ideia. Ele tem um servidor do Discord também, que acho que tá anunciado lá no canal dele. E... Enfim, cara, gente boníssima. Passa lá que vocês vão gostar. O Marisquizo falou que tá sem som o jogo. Deixa eu ver se no lado dele aqui dá pra gente fazer alguma coisa. Can you please raise the volume, the game volume a little bit? I guess it's pretty low Raise here. the volume. Yeah, it needs to raise the volume a little. That's as far as I can raise it, unfortunately. Okay, let me try to change the gain here. Yeah, it's a little bit quiet coming out of the Genesis, unfortunately. Esse jogo, gente, não tem um volume muito alto, tá? Ele é meio assim mesmo. Eu tô subindo na mão o ganho aqui, vamos ver como é que fica. I'm saying that I'm adjusting the gain manually. O Noob falou que tá sem som. Tá com som, mas tá baixo, na verdade. Eu tô metendo ganho aqui, vamos ver. Pois é, pessoal. Como disseram, o som do jogo já não é tão alto assim mesmo. Não, o jogo não tem uma música muito alta, não. Melhorou um pouco, gente? Acho que melhorou, né? Beleza. Ok. Man, whatever. What's the objective for today? What you say you said you had an objective for today? A gente estava falando em off aqui o que ele queria fazer. Ele falou que ele tem um plano diferente aqui para hoje. Ele tem umas coisas para mostrar no jogo. Okay, what do you want to try? Okay, all right. So the way the game works is if you notice the stages, you get a key at the end of the stage, and that's like a quote unquote secret. You get like the bonus at the end. You get all the secrets. So. In a perfect world, I'll be able to no-miss all the stages and get all the secrets, which probably will not happen. But if I beat the game, I will be fully stoked. Ok. O que ele falou...
O que ele falou foi, ele tem segredos, né? Tem um monte de segredos esse jogo, né? E o que ele quer fazer é mostrar todos os segredos do jogo. E ele vai tentar, obviamente, fazer algum CC, mas ele acha que é meio complicado, pode ser que não aconteça, Exato. mas se acontecer, vai ficar muito feliz. Se ele conseguir, maravilhoso. Se não, maravilhoso da mesma maneira. É. Ok, man, whatever you want to start. Alright, I'll start now. So I gotta do my shot. All this I just keep default. Really? Ó, Gabriel, ele não tem, esse jogo não tem nenhum chip especial, nada, ele roda normal, na verdade. Tem absolutamente nada de especial em termos de hardware nele. You have to choose the knight to do all the fantasy stages in order to get the key. So you have to no miss the proper ship type, which makes it kind of nasty, but it's very memo heavy. If you play it enough, it's not too crazy. It's a very casual switch. Should I comment? No, I can do that. No worries. Okay. I can do that. Esse jogo tem uma coisa que é bem interessante, que você tem 3 personagens, ele escolheu o personagem que tem a arma de melee, ou seja, a espadada dele ali mais forte. E eu não cheguei a jogar muito, tá? Mas também foi o personagem que eu achei mais interessante. As outras 2 naves também tem um ataque de melee. Tá? Elas também, se você chegar perto delas e apertar um botão, dá uma espadada. E ele optou pelo Cavaleiro. O Cavaleiro me parece o mais legal também, tá? Também me pareceu o melhor personagem. O gráfico do jogo eu achei bem legal, assim, é um estilo, claro, que aí pra quem tá acostumado com o shmup japonês não tem absolutamente, não faz muito sentido, mas, cara, se você jogou... Não tem nada de japonês nesse jogo. Não, absolutamente nada. Mas se você jogou o Super XYX, por exemplo, é do mesmo artista, tá? Que é o Greaser. E a música do jogo, infelizmente, não é muito alta, mas acho que vocês estão ouvindo alguma coisa aí, tá? Eu tenho esse jogo em cartucho também, a música não é alta, cara. Eu tive que tacar o volume da TV num talo pra ouvir, porque ele não tem uma música muito alta, não. Eu subi, eu pus 1.200% de ganho aqui pra conseguir ouvir alguma coisa. Mas, enfim... o jogo não tem hardware especial nenhum, tá? Ele roda praticamente apenas um software mesmo que roda e mais nada, não tem nenhum cheat especial, nada, não é que nem o Paprio, por exemplo, que tem mais FPGA lá dentro. Aliás, os caras meteram mais FPGA pra fazer um jogo ruim daquele, mas enfim, né? Vamos lá. O que é pior, né? Ter FPGA e tudo mais, achando que não ia ser dumpado, não. Pois é. E aí, assim, o legal, o que eu gostei mais desse jogo realmente é assim, eu sinto muita falta, cara, sempre senti muita falta de esses shmups de fantasia, que nem a gente ouviu ontem o Elemental Master, por exemplo, e o Lord of Thunder. Tem aí o próprio Dr. Boss que tá aqui no chat também, ele é o autor do Interstellar Sentinel 1 e 2, que também é um shmup de fantasia. Cara, eu gosto muito quando fazem algo assim, porque faz a gente pensar um pouco fora da caixa, né? Não é um shmup de nave apenas, né? E é interessante porque, assim, você explora mais um gênero e você pode colocar coisas diferentes no seu jogo que acabam fazendo mais sentido. Não que uma nave sozinha enfrentando um exército tenha que fazer muito sentido. Não, né? Na verdade, até se for ver até o contrário, certas coisas. Mas o que eu acho interessante é, por exemplo, olha os gráficos que esse jogo tem, por exemplo. Se você vai fazer... Essa é uma piração completamente hippie doida, entendeu? Então, quer dizer, se o cara sabe fazer esse tipo de gráfico, ele consegue botar isso no jogo também, né?
Sim, Gabriel, o Paprium tem um FPGA dentro, tem um FPGA e um ARM, um processador ARM dentro também. E o jogo é uma medonheira, cara. Falar pra você, agora que liberou, eu fui ver e, sinceramente, olha, se eu tivesse comprado aquilo, ficado na fila e pagado a fortuna que eles cobraram, eu ia estar muito puto. Ou ia estar muito puto, ou eu ia estar fazendo de conta, pai, pegou a primeira chave ali, vocês viram? Eu comprei o jogo na época, mas na primeira baixada, depois vendi bem. Então. Não triste assim. A melhor definição que eu tenho pro Paprium ele é o Final Fight do universo paralelo quando o Final Fight é feito pela Acclaim. Ele fez aí o primeiro round, pegou a chave, né, que é o segredo. Yes, much. Yes, he's trying to get the TOB. Actually, I'm not sure if there's a TOB, but I think he's trying to unlock all the secrets. O Multi perguntou se ele tá querendo fazer o TLB, que é o True Last Boss, né? Eu falei que ele tá tentando abrir todos os segredos aqui. Aqui ele trocou de nave, né? Você viu? Dá pra você trocar de nave entre as fases. Essa fase já tem uma pegada completamente diferente, né? Já é uma coisa praticamente, né? Um cenário meio cyberpunk aí. E o que você tá vendo é a nave tem um esquema de arma completamente diferente do outro, né? Ele praticamente não tá usando as armas de melee ali. Obviamente porque ele tá jogando mais, de uma forma mais segura. Mas eu acredito que em algum momento do jogo, como eu já falei, eu não terminei nem nada. Eu comprei o cartucho e não consegui jogar muito. Mas eu acredito que em algum momento tem uma necessidade de você tem a necessidade de usar realmente o melee ali de perto. Né? Melee ou melee. Melee. Talvez. O que o Multiple tá falando aqui é que ele tem que trocar ele tem que trocar de personagem para conseguir fazer o TLB, por isso que ele tá fazendo isso. Ah, entendi. Thanks, Mutt. Thanks for clarifying. I didn't have a chance to play this a lot. I got a cartridge and adult life stands in the way, so I didn't manage to go too deep into the game. Thanks for clarifying. E ele vai tentar pegar todos os secrets e vai tentar fazer uma run de fechar o jogo com tudo, né? É bom que a gente vai ter uma referência aqui para quando vocês forem jogar o ZPF, né? Podem dar uma olhada aqui para ver o que ele fez. Eu sei que ele manja, ele tá treinando pra cacete esse jogo. E é interessante ver como que, assim, né, o Mega Drive é uma máquina que, apesar de, né, não ser tão sofisticada quanto, por exemplo, o Super Nintendo, ou o Neo Geo, ou outros aparelhos que vieram depois, graças a uma ferramentas de desenvolvimento extremamente poderosas, dá pra você fazer bastante coisa nele até hoje em dia, né? Boss enorme. Eu não vi se ele pegou a chave nessa fase, mas eu acredito que sim. Não, o Nelo tá falando que visualmente tá lembrando ele contra o Radcorps. Cara, eu diria que tá bem característico. Bem nessa linha mesmo. Eu também não tô vendo muito quanto a Hardcore sem não, mas... Mas é um jogo... O que eu gosto realmente é da diversidade de você ter não ter obrigatoriamente uma necessidade de ter os jogos que seguem sempre a mesma fórmula, né? Mesmo formato, nem nada. E aqui a gente tem um jogo que tá bem
Não tem o estilo próprio, né? Tem o estilo do Greiser mesmo, né? E é um jogo bacana. Moderno, né? E que tá... Um jogo moderno e que tá aí, pô, batendo bolão, né? Mas isso, é o esporte, cara. É. Não tem o que fazer. Exato. Já é conviver aqui. O Gabriel falou que esse jogo lembra outro jogo na Steam, o Super XYX. Sim, é do mesmo cara. É do mesmo artista. Ele pegou, agora vai comprar. Comprou os itens que eu não vi ali diferentes, pegou o Cavaleiro de novo. Muito bacana a fase do Cavaleiro. A fase que ele pegou agora. Ah, sim, o Ordeus falou aqui, sim, ele pegou a chave de acesso, precisa de mais uma chave para dar acesso ao Secret Stage. Acho que ele vai conseguir, cara, porque ele tá treinando pra cacete. Tá super concentrado, super focado ali. E ele pegou o Cavaleiro de novo. Não, cara, ele já tinha me dito isso. Ele tinha me dito que ele queria focar e que se ele fala e joga, não sai. Então ele tá realmente... o cara do Crimson Clover também não falou. O Dr. Tan. É que a gente insiste em continuar falando. Eu preciso parar de fazer isso, sabe? Eu preciso parar também, quando eu vou fazer as minhas lives, eu preciso parar de fazer isso porque eu fico falando e olhando o chat. Outro dia falaram pra mim assim, velho, como é que você tem coragem de ter um canal de Shmups e você não joga nada? De fato, quando você vai ver as minhas lives, não tem nada de interessante ali não, nunca faço muito progresso não. Agora, se eu ficar quieto e não tiver que olhar o chat, é outra história, né? E é justamente o que ele tá fazendo, o que é bem esperto da parte dele, diga-se de passagem. É, exatamente. E é claro que a pessoa nem precisa dizer que é um puta de um desagradável, de vir encher o saco dos outros e falar que... Mas, como eu falei pra ele em particular, e não é segredo nenhum, eu só desejei a ele que o cu dele pegasse fogo e ele só achasse gasolina pra apagar. Então, eu acho que ele entendeu o recado. O Ordeus falou aqui que ele pegou a chave de acesso, ele tem que pegar a segunda chave com o mesmo personagem. Ah, saquei. Guardadas as devidas proporções, não é um jogo indie, né? Ele passou por uma campanha de Kickstarter também, teve aí uma campanha de financiamento coletivo, mas não se trata de um jogo comercial grande, né? Não se trata de o próprio Paprio mesmo arrecadou muito mais dinheiro, né? Então, e tá indo, eu diria que tá indo super bem. Teve gente que, quando eu joguei o demo dele, vou dizer a verdade pra vocês, eu não gostei, tá? Quando eu joguei o demo do ZPF, eu achei estranho. Olha lá, o Gordoso falando, tá vendo uma bolinha piscando no canto direito da tela? Sim, tô vendo, ali embaixo. Sim, tem ali embaixo no HUD tem uma bolinha. Fala, Kael, tudo bem, meu velho? Kael chegou. E aí, Kael? Tranquilo? Ah, entendi, ele não pode morrer nessa fase, porque essa fase tem um secret stage aqui. Ah, sim, é um radar. É, radarzinho, legal. Esse jogo também tem uma coisa interessante, ele estava prometido para sair para plataformas normais, tipo PS4, Xbox, acho, né? E por aí vai. Opa, pegou um segredo ali de novo, muito bem. Boss do Super XYX, total, hein? Esses caras sem camisa, cabeludo, total do Super XYX. Tem o jogo inteiro, tem isso. Super XYX, Também. Também parece ser uma forte inspiração pro Super XYX. Esse boss eu achei muito bacana. Esse, sei lá o que é isso, um demônio. Muito bem, mandou ver. Boa. Então, quando eu joguei a demo dele, eu não gostei, tá?
Se vocês pegaram a demo do ZPF e jogaram falando, joguinho bunda, não é não, cara. Não vai nada demo não, que o jogo é bem bom. Não tem nada a ver com a demo. Os caras arrumaram pra cacete o jogo. Quarta fase. A demo eu estaria interessado porque eu gosto do arquivo do jogo. Eu gosto da... Não, a demo é ruim. A demo é ruim mesmo, viu? Pá, vai pegar uma nave que ele não pegou. Ah, não, é a mesma. É a nave dourada. A demo do jogo na época eu joguei e não gostei. Achei o jogo muito estranho. Não gostei da jogabilidade, não gostei de nada. E quando eu peguei eu quase cancelei a encomenda do cartucho. Eu quase que mandei o cartucho pras picas. Falei, não quero isso. E insisti e peguei. E gostei pra caramba, assim. Quando o cartucho veio, que eu vi que realmente valeu a pena, porque o jogo é bom, viu? O jogo é legal, sim. Não é tão intenso. Perto de muitos shmups que a gente viu, inclusive hoje aqui, ele é um passeio no parque. Mas ele é bem bacana. Não tem só boletim. Exato. Não tem necessidade, né? Porque ele comprou vida. Porque ele comprou vida se ele não pode morrer, não sei, cara. ele tá tenso, cara. Ele tá bem nervoso. Então não vamos zoar o cara, ele tá bem nervoso. Ele tá nervoso aqui jogando e sei lá. E eu sei que ele treinou pra cacete, cara. Eu sei que ele treinou muito esse jogo. Vou fazer um CC aqui pra nós. Vocês não tinham visto ainda, né, o ZPF, né? Eu não tive chance. Eu ia fazer uma live com o ZPF, não conseguia. Eu não consegui fazer nada, graças à maratona. Não consegui fazer nada. Tinha 2 lives pra fazer programada que eram relativamente importantes. Uma era do ZPF e não foi. Mas tá aí, não vou precisar fazer mais. O Dr. Boski tá falando também do STG Caravan Competition, isso não é verdade, a gente vai fazer, inclusive, já falei isso ontem, vou falar aqui de novo, a gente vai fazer, ele usou a bomba agora, muito bem usada, senão tinha morrido, a gente vai fazer um campeonato de Caravan que vai ser nos dias 13 e 14 de setembro em São Paulo, tá, vai ser lá, vai ter prêmio. O canal do Executive, que inclusive é patrocinador nosso aqui, ele aparece aqui de vez em quando ali em cima o bannerzinho deles. É dia 13 e 14 de setembro em São Paulo. O endereço eu preciso verificar com eles, mas acredito que seja no mesmo lugar que eles têm feito sempre. E vai ser um campeonato de Caravan, a gente vai usar o Interstellar Sentinel 1, modo Caravan, e vai ter prêmio e o cacete, cara. Então, assim, fica ligado que a gente vai falar mais. A gente vai falar mais disso hoje, mais tarde, aqui na live, quando a gente for falar do Interstellar Sentinel 2. O Dr. Boski vai vir aqui e a gente vai. Ele vai fazer vai dar uma mostrada da demo do jogo, né? Como é que. Ele tem trabalhado no jogo diariamente, né? A última release dele. E a gente vai ter também, antes dele. Acho que tem uma vida ali. Boa. Ele vai ter uma outra. Vai ter uma outra equipe também, a equipe do Platypus Reclade, galera da Austrália, vai fazer uma demonstração do jogo para nós aqui também. E vai ser bem bacana. Então fica ligado. Mas vai ser no canal 3 também, né? Vai ser vai ser no evento do canal 3, tá? E a gente tá pensando em fazer, eu não sei ainda como é que a gente vai fazer isso, estamos tentando operacionalizar isso, na verdade. Porque eu não sei se a gente vai conseguir jogadores para fazer isso, mas se a gente conseguir, porque vão ser 2 dias, né? Eu quero ver se em um dia a gente faz uma maratona lá, com gente jogando ao vivo, ou seja, o streaming vai sair direto dali pra internet. E no segundo dia a gente faz um campeonato de Caravan. Então vai rolar lá. Eu não vi, ele morreu, cara. Porque hoje também não podemos esquecer do homem da lenda do mito Terarinho. Peraí que ele morreu, cara. Puxa vida, morreu, mas beleza. Não tem nada não. Eu acredito que esse seja. Isso se não é o último boss, tá com cara.
Tá lá, o boss sempre agora a moda é mandar um boss grandão e um boss pequenininho. Como a galera tem feito o jogo hoje em dia. É sempre um boss grandão e um boss pequenininho depois. É, pior que é. É, ele morreu, mas a chave tava na tela, então eu acho que tá de boa. Vai pra quinta fase. Comprou os equipamentos e agora acho que ele vai com a Gladius, que é a nave que ele não tinha pego ainda. Ó, que fase bacana. Ah, entendi. Bonito, bem bonito. Só espero que eles tenham pintado os tiros de outra cor que esse laranja dourado aí. Pra enxergar é complicado, hein? Estilo Dragon Ball Z, ó. A última forma é sempre a menor, muito bom. Ah, agora ele vai com a Gladius até o final, segundo o Deus. Mas é isso, gente. Fiquem ligados, tá? Esse evento está confirmado, tá? Não é eu vou ver se vai acontecer, não. Ele vai acontecer, tá? Eu tô indo pro Brasil em setembro pra gente fazer ele lá. E aí... vamos ver se a gente apronta mais alguma coisa até lá pra esse evento. Tô tentando pensar aqui o que mais a gente pode fazer. Eu acho que a maratona num dia e o campeonato de caravana no outro é uma boa, porque se a gente divide até o interesse das pessoas, né? Até quem não precisa ir, não obriga ninguém a ir 2 dias só pra, né? Dá pro pessoal, até mesmo quem, sei lá, mora no Rio, faz uma Quer e volta, pronto, hospedagem. É, vou ver se eu faço isso, vou ver se a gente vai organizar isso dessa forma, que eu acho que fica bom pra todo mundo. E é claro, se você for morador de São Paulo da região, ou você puder ir até São Paulo dias 13 e 14 de setembro e quiser participar, cara, sinta-se convidado, né? Eu vou abrir as inscrições em breve também para essa maratona lá ao vivo. E lá, óbvio, a gente vai poder conversar mais. A transição vai ser um negócio fácil de fazer e vamos bater papo lá, entendeu? Então é outra história, vai ser bem mais legal. Se vocês puderem, claro. Inclusive, gostaria de saber se alguém tem interesse, de alguém que está aqui assistindo a gente já tem interesse e fala assim, eu moro na região, moro próximo, ou então iria no Encontro Canal 3, iria no Canal 3 Expo, já avisa a gente que a gente já fica ligado para ter uma ideia de interesse também, porque se de repente ninguém tiver interessado em fazer a maratona lá ao vivo, eu sei que muita gente não mora, diz, né, muita gente não mora em São Paulo, né, muita gente não mora, muita gente não tem capacidade de ir fácil para São Paulo. Então... é bom pra gente saber também o interesse das pessoas, né? O Dia está dizendo aqui nesse stage tem uma chave de acesso stage e tem o último secret stage, não pode morrer agora. Então agora ele tá realmente tem que jogar bem safe mesmo. Cara, eu tô de cara com os boss, cara. Os boss, um mais lindo que o outro, cara. Uns boss muito bonitos, cara. Bem. Uhum. Você olha. Ah, entendi. Não, ele tá... Mas olha que bacana ali. Cara, isso daria umas camisetas animais, né? Imagina. Que é uma coisa... Era uma coisa que eu tava falando conversando com as pessoas, né? Como que é difícil a gente encontrar um merchandise bacana do Shmup hoje em dia, né? Assim... Uhum. E aí parece que o pessoal acha que vai dar, é legal colocar uma nave. Eu acho que ele mandou bem aqui, hein? Acho que deu, hein? Ah, o Gabriel pegar 10 horas de ônibus pra um torneio, cara. Então.
Gabriel. Aproveitando o ensejo, o Felipe, se me permitir, você nunca foi o cara, ou não conhece o cara, tem um canal de um cara aí chamado ADBR. Vai lá. Aí de especialista em Caravan, fez ontem o run de 2 minutos, matou o faraó do Omega Blaster. Rapaz, não foi fácil. Que fase bacana essa também, hein? Gente, eu perdi aqui se ele conseguiu. Eu acho que ele pegou aqui, né? Se bem que tá piscando de novo ali a luzinha, ou seja, ele não pode morrer de novo. Então, eu fico pensando por que os caras estão sofrendo, né? Um dos sponsors nossos aqui é uma camiseteria que vai entrar aqui, daquela hora que entrar aqui o banner dela eu vou falar. Que eles fazem umas camisetas absurdas de lindas, mas cara, pra comprar no Brasil é complicado, né? Mandar pra ir pro Brasil é complicado. E tem uma galera que eu sei que tem confecções, gente, tem confecções bacanas e tem como produzir isso aí, mas não sei como é que isso. Que padrãozinho, olha que boss lazarento, 2 metades da tela. Mas ele não morre, menos pior. Agora que ele parece que não pode morrer de jeito nenhum. E é legal que esse jogo dá uns fade meio doido no meio, né? Se você tá jogando, de repente a fase corta no meio e entra outra que não tem nada a ver. Mas ele tá bem tenso, imagino. Não é uma... não é uma run das mais... Pelo que eu tô vendo aqui, né? Das mais difíceis, mas também é das mais fáceis não, cara. Olha que... Esse fundo eu não gostei muito não, cara. Não que o fundo esteja feio, mas... Olha o tamanho do tiro do inimigo, cara. E a cor do tiro do inimigo, caramba. Vou fazer o tiro um pouco maior, sei lá. Que é uma coisa... Aí, ó, esse tamanho aí tava bom, não. Se fosse desse tamanho do tiro verde aí, tava ótimo. Mas o cara botou e reduziu demais, infelizmente. Mas tá dando pra... Tá dando chão aí, pelo visto. O cara tá treinando por Ketsui, cara. Mas já pegou aqui, boa. Caraca, que boss sinistro, cara. Que maneiro. Que boss sinistro, cara. Ele explorou um safe spot ali no canto e mandou ver. É isso aí. Acho. Acho que esse aí que é o último boss, hein? Ele pegou aqui a última secret key lá. Eu acho que esse é o último boss, hein? Que eu lembro desse bicho em outra arte. Não, tem mais uma fase. Ah, é o estágio secreto agora. Agora é o último. O estágio. Agora, gente, é aquele famoso aonde os fios choram e a mãe não vê. Dá pra jogar de shmup no D-pad? Claro que dá. Dá pra jogar até... Eu só não jogo porque eu não gosto. No teletalk, só isso. Mas eu não jogo nada no teletalk. Aliás, eu não gosto nem de digitar em tela de toque, então... Ainda não, sem spoiler agora. Eu não sei, cara. Ah, ok, você não vai... O Gordeus não vai dar nenhum spoiler, beleza.
certo, tá certo. É isso aí, é isso aí. Eu não vi essa parte. Não sei nada ainda sobre isso aí. Que maldito tiro bumerangue vai e volta do cabeção ali, você viu? O Aristóteles, ele entra na tela e o tiro dele vai e volta. Não parece a cabeça do Aristóteles, né? É. Ah, olha lá, a medusa. Melhor que stick? Não sei, cara. Não sei, depende. Vamos lá. Achei bacana que cuidado de usar, fazer uma tentativa de metálico no Mega Drive, ficou bem bom. Ah lá, mais um Aristóteles que foi pro saco. Ah lá. Ah, deve ser, não dá tempo de ver, né? Ainda bem. Ah lá, um leão. Capa de disco de heavy metal essa fase, hein? Total. Sim. Ah lá, e foi, tá indo. Agora são bolinhas. Isso tem cara de ser o TLB. Também vi esse bicho por aí, hein? Também já vi esse bicho em outras artes. Caraca, que padrão maldito, velho. Imagina você jogar isso a primeira vez. Pela mãe do guarda, olha isso. Olha, ele foi, cara, na cara do bicho. Caraca. Treinamento, meu filho. Treinamento. Mandou bem demais. Mandou super bem. Será que agora acabou? Acho que sim, né? I think you did it, right? Ah. Okay. Okay. Awesome. Awesome run. Ele mostrou todos os segredos de como fazer o chefe final. Como fazer o True Last Boss. Ou seja, espetáculo. Mandou muito bem. Awesome stuff, man. Look at that. What? Tá jogando ainda, será? Are you still playing or? Yeah, Ah, esse é o Last Boss. Ah, ok. Ah, é o delay. Tá transmitindo ainda. É o Lima Duarte, cara. O cara tá matando o Lima Duarte. É sensacional, tá vendo? Vocês acharam que... É... E se não for ele, né? No Sprite. Muito bom, velho. O Shmup do Lima Duarte, cara. Nunca achei que eu fosse ver isso. Muito bom. Oh, cool. Now we saw it. Now it's you're fighting the last boss. Great stuff, man. Congrats. Awesome run. Well done. No, that was cool. I told you. You had nothing to worry about. Yeah. No, that was cool. What do you think of the game? I noticed that you barely used the melee attack, right? Oh. Do you know if like you get
did you get more points, or it's just like I don't know? Of course, it does more damage, but like, is there any advantage in terms of scoring or something? Or? Yeah, I mean, you get Fine, like getting a marketplace. Buy. Oh, I see. Okay. No, that was super cool. That was super cool. I chose the reason I chose Mm-hmm. and I like Ok. Ele disse que ele escolheu o ZPF porque é um jogo mais tranquilo, né? Ele tava planejando jogar o Pro Gear. Só que, cara, Pro Gear é foda, né? Pro Gear é jogo da cave, ou seja, a chance de você estar mal é maior. E ele quis fazer uma run totalmente segura. Ele não usou o ataque a espadada, né, de nenhum dos personagens, porque é perigoso, né? Ele acha que pode até dar mais pontos, pode ser que faça mais dano, mas como ele estava jogando ao vivo, ele quis jogar safe pra conseguir fazer um CC e mostrar todos os segredos. Foi isso. Yeah, guys, we have a problem with Discord. Discord is quite crazy when there's like more than 2 people online on the same room. It goes crazy. It messes up with the sound mixing and sound balancing a lot. So I'm sorry if you can hear me or him or me, or I don't know. Let's see. But yeah, I'm sorry. We're trying our best to try to adjust this, but it's quite hard. People are saying that you played very well. You did great. Okay, so anything else you want to comment about the game, or about your channel, or about yourself? Oh yeah, okay. So yeah, I have a YouTube. I play I focus mainly on like the process of I started playing games like this like. For decades, I was playing like really chill console shmups, and then sort of discovered like the bullet hell survival type play, like the 1cc and the 1-off. So my channel pretty much just documents like the process. So I'm still kind of like a beginner at that, but that's kind of what my channel's about. It's just about like, you know, discovering that. Alright. Como a gente tinha. Okay, go ahead. No, go ahead. That's basically O que ele disse foi que ele tem um canal do Discord e ele tá. Ele gosta de documentar o processo de jogar, e como eu já tinha comentado antes na live, né? O que ele gosta de fazer é documentar mostrar o que ele tá jogando. Ele conheceu recentemente o mundo dos shmups, e tá vindo agora de um jogador casual tentando umas experiências um pouco mais hardcore. São jogos um pouco mais difíceis, né? E tá documentando isso. Ele quer, o barato dele é documentar isso do ponto de vista humano, psicológico mesmo, do que tá acontecendo ali, né? Não focando muito num conteúdo muito estruturado, tá? Eu assisto e gosto pra caramba. O canal dele é esse aqui, chama The Hidden Fortress. Eu já posso parar esse streaming. Tá. O link é esse aqui. E é um cara muito bacana. Passa lá que vocês vão gostar. Okay. So I want to say one more thing.
if I could say one more thing Sure. before I go. Sure. I want to say actually thank you Sure, man. to dudes like you guys who do these live events, and thank you to the people who are still making Shmups, because you guys are actually creating the Shmup scene and maintaining the Shmup scene. Without that, it wouldn't even be there for goofballs like myself. Thank you very much for that. Thank you very much for having me. I'm flattered and so much. Nah. So much fun. Thank you so much. No way. You thank you. É. Ele agradeceu, ele queria agradecer quem tá fazendo eventos como esse e gente que faz jogos como esse, porque, cara, esse é o motivo, né, da gente estar aqui hoje reunido. Ele ficou muito feliz, falou, obrigado por vocês me chamarem aqui, por estar no meio, né, de vocês que estão fazendo as coisas. Ele tem um canal considerado pequeno, começou agora há pouco tempo realmente, mas que é mas que tá aí mostrando o trabalho dele e tá feliz de participar disso tudo. Gente, a gente vai pra transição, tá? A gente tem a gente tem agora outros jogos pra mostrar. A gente já volta aí. Man, thanks a lot. I hope to see you around here on the event yet. We still have a lot to show today. Awesome. I'll be around for sure. Okay. All right. Thank you. All right. Thank you very much for having me. All right. Galera, a gente já volta aí. Voltamos, pessoal.
Voltamos, estamos aqui com o Thiago. Salve, Thiago, tudo bem, cara? Tudo. Thiago tava contando, a gente tava comentando aqui que o Mushihime-sama é um dos shmups mais brutais que tem pra terminar, né? Esse aqui é o Mushihime-sama Futari, é a continuação do primeiro jogo, e eu vou estar jogando a versão 1.01 no Ultra, que é a dificuldade máxima, e a 1.01 é a versão mais difícil do jogo, que foi disponibilizada pelo Xbox 360 como uma DLC exclusiva para esse modo. Ele, no geral, ele é bem semelhante à versão 1.0, que foi a versão que teve que ser atualizada quando o jogo estava em arcade. E com diferenças são o seguinte, a sua hitbox é menor do que é nas outras versões, e você ganha uma bomba a mais do que tinha na versão 1.0. Mas tirando isso, o jogo é bem semelhante a como ele era na sua versão inicial. Aí eu vou estar jogando com os extents a cada 70 milhões de pontuação, porque isso aqui, fazendo em live, não dá pra fazer com os recursos padrões, porque esse jogo é muito aleatório. Ok. Bom, Certo. vamos lá, cara. Quando você quiser começar... Aqui Ultra, né? Aí eu vou jogar a Jireko normal, porque ela é a única personagem que foi testada nesse jogo. Ok. Inclusive você tava falando de quantas pessoas conseguiram zerar nesse modo, né? Esse modo aqui, 1.01 Ultra, com os recursos padrões, só 4 pessoas conseguiram zerar. O Rescue, Gus, Almaria e eu. E 3 pessoas zeraram com essa personagem que eu tô jogando. Uma pessoa zerou com palme normal. E com ambos, tanto tiro o palme quanto a areia normal, nenhuma pessoa zerou até hoje, porque eles são um lixo. Aqueles 2 tiros são completamente horrorosos. Aqui tem essas pedras aleatórias caindo, que quando elas são destruídas de longe, elas soltam esses tiros suicidas. E aqui o primeiro mini-chefe. Detalhe que isso é só a primeira fase, hein? Isso, primeira fase. Eu tô quieto aqui porque eu tô vendo também, tá? Tô prestando atenção, porque isso pra mim é... Não, beleza, se não quiser falar, não precisa, cara. Eu vou tentar falar que eu tô muito ansioso. Fica à vontade que a gente dá um jeito aqui, eu falo, isso é de menos. Só vou explicar que esse chefe, ele tem um ataque que é bem aleatório, que tem uma versão que ele usa que é fácil, e outra versão que ele usa que é bem difícil. Vai ver como é que tá a minha sorte. Tá. E ele resolveu usar a versão difícil. Que maravilha. E vamos de reset. Tranquilo, sem problema. Cara, deixa eu te pedir um favor. Pera aí. Pera um pouquinho. Fala. Tem como você voltar a configuração das cores pro padrão? Pro padrão? É. Isso, volta pro padrão normal que tá tudo certo. Aí, beleza. Acho que fica melhor no streaming assim, cara. Mas aquele ataque ali é bem sacana, por causa que quando ele tá acabando, a última wave, o slowdown do jogo vai embora. Aí acelera de uma vez. Putz. E esse jogo tem muito disso, tem muito slowdown. O slowdown acontece... O slowdown primeiro, que ele não deixa só os tiros mais lentos, ele deixa o jogo inteiro mais lento. E ele pode acontecer ou por ter muitos tiros na tela, muitos inimigos, ou por você estar usando tiro.
E aqui cada personagem tem tiro e laser, né? O tiro é esse aqui, e o laser é o focado e causa mais dano. Como é mandatório nos jogos da Cave. Lá vamos contra o dinossauro de novo. Espero ter mais sorte dessa vez. Eu tô um pouco quieto também pra aprender também, né? Aí, usou o ataque fácil. Não, acho que é só o dele. Provavelmente ele deve estar acompanhando em segunda janela. Pelo menos é o que o Luiz tá falando. É só o dele que tá duplicado. Não, beleza, tô tentando entender. Boa. Beleza, primeiro boss já foi. Aí uma coisa que eu não falei é o sistema de pontuação, que tem um counter ali no topo esquerdo, que quando ele tá verde, se você matar inimigos com tiro, você ganha mais gemas, e quando ele tiver azul, você matar com laser, você ganha mais gemas. Claro que eu não vou estar fazendo scoring nenhum, porque isso já é difícil do jeito que é, mas só por curiosidade mesmo. Que foi que eu acabei de ver. Esse eu tô acostumado com o jogo da Cave, não é possível. É, Cave é complicado. É Cave? Isso é Cave, pessoal. Isso é Cave. Mas lembrando que essa não é a versão padrão assim do jogo. A versão padrão é 1.5, que foi a versão bem nerfada. Essa aqui é a 1.01, que é a mais difícil. Ela era vendida como um DLC, né? Isso. No 360. E esse jogo vai fazer 20 anos ano que vem. E eu sinceramente espero que esse jogo receba um port, porque ele só recebeu o port pro 360 em 2009. Enquanto isso, o Mushi, o primeiro jogo, recebeu o port pro quê? PS2, 360, computador, PC, Switch, tudo. E esse aqui tá preso no 360 e arcade. Você vê como é que a franquia Darius é bonzinha, né? Porque a franquia Darius pelo menos só joga peixes na sua frente. E o Missão Futari joga todo mundo. Aquilo foi estranho. Nossa, eu tô errando minhas fotos demais. E agora vai vir o mini-chefe que vai ser o primeiro uso de bomba. Porque ele é absurdamente difícil. E você só consegue matá-la a tempo se você usar bomba. Sem bomba é timeout.
fiz errado ali. Tive que usar a bomba. Ai, que pena que eu usei aquela bomba ali. Vai fazer as coisas em live é bem mais difícil. Ah, é. Não, com certeza. Com certeza. Por isso que a gente falou, pode jogar aí à vontade, você nem comentar, deixa que a gente fala. Esquenta não. A gente, acima de qualquer um, entende muito bem o caos que é. Uhum. E é legal que essa época o Xbox 360 era a máquina de shmup, né? Não, com certeza. Muito bom o micrododging dele, mandou muito bem ali. Tá Eu ainda vou mais aprender a fazer. micrododging. Ainda vou aprender a fazer micrododge assim, cara. Ah, micrododging é só bullet hell. Vai precisar de muito micrododge aí. Olha os padrões. Padrõezinhos malditos. Ó. Pois é, né? Mandando super bem. Tirando proveito do espaçamento entre as balas. Mais uma vez, obrigado Hitbox por você ser tão pequena. Se não fosse desse tamanho, não teria como zerar esse jeito nenhum. Não teria. Definitivamente não. O jogo seria diferente, né? Ele é feito pra isso mesmo. E tá mandando super bem. Uns padrõezinhos bem aleatórios, caóticos. Os caras foram bem maldosos aí. Mandou a bomba numa hora super boa. Mandou super bem. Tá se desviando aí da mais padrãozinho caótico. Eu já teria morrido umas 30 vezes só nessa fase. Olha isso. Não, porque eu não tentaria. Aí é puro micrododging mesmo. Você percebe que ele andou um pixel pra frente ou pra trás. Tentaria. E mandou o boss pro saco. É isso aí. Muito bom. Lembrando que essa é uma versão DLC, tá? É uma versão especial do jogo. Exatamente. Que sim, é malditamente Como difícil. o Thiago falou, é a mais difícil, é a versão mais difícil. E ele tá jogando no Ultra. 4 caras no mundo acabaram. Maldito padrãozinho, mandou a bomba no momento muito bom. Muito bem. Não, só uma correção, não é bomba, é que quando aquele inimigo morre, ele cancela os tiros. Ah, entendi. Ah, sim. Bombas são aqueles 2 itens que eu tenho ali no canto inferior esquerdo. Eu tenho 2 bombas. Saquei. Beleza. O Leonardo tá perguntando se esse não é o Mushihime do Switch. Eu acho que não, cara. Esse aqui é uma versão especial. Não, ele é o primeiro jogo. Esse aqui é o Futari. Esse é o Mushihime-sama Futari. O que tem no Switch é só o Mushihime-sama, que é o primeiro jogo. Mais micrododging, bastante. O interessante desse jogo é que ele realmente cria um padrão bem claustrofóbico mesmo de micrododging, né? Você praticamente pula de um padrão de micrododging pro outro, né? Olha lá que legal, ele tem que avançar para escapar de um tiro Depois convergente que se forma bem na frente do inimigo. Padrão circular a rodo. Alguns tiros de uma velocidade um pouco maior para forçar você a fazer um pouco de macrododging, não só micrododging. Capturou as medalhinhas ali. Esse mini-chefe de agora, eu gosto de fazer no Miss no Bomb dele quando eu tô em treinamento, mas como é run, o ideal é usar a bomba, porque é bem dificinho. A bomba do Bush Remissão me lembra a bomba do Kitsui, que é um troço meio... a bomba do Kitsui que trava nos inimigos. Mais padrões retos. A bomba do Kitsui... Essa bomba é lançada. Para a direção que você estiver indo, quando você jogar, ela vai seguir essa direção. E ela só causa dano na área da explosão. Então você tem que mirar ela bem. Porque senão você pode gastar a bomba e não causa dano nenhum. Mas se bem que bomba, nessa versão do jogo, ela tem um dano bem patético. Ela só causa dano considerável em alguns
alguns momentos bem específicos, sabe? Uhum. Então é muito mais defesa, na verdade, que qualquer outra Sim. coisa. Ela é defensiva, né? E a do Ketsui também. A do Ketsui também não é uma boa muito forte, não. E ela também só pega onde você acertar ela. Ela é pequena. Tem um raio de ação bem restrito. Certo. Olha lá, de novo. Interessante esse padrão que você tem que ir pra cima dele, cara. Isso é muito mal, cara. Muito, muito evil, cara. Sim. Ai, fiz errado. Ainda mais pra quem tá jogando pela primeira vez, que você não pensa em partir pra cima pra escapar. A tendência natural é o quê? Recuar. É. Padrão um pouco menos denso agora, mas mais caótico. Tiro reto, padrões reto de tunnel. Saiu do tunnel, foi para outro tunnel. De novo o padrão que converge na frente da nave. E acho que é o boss agora. Esse bicho aqui, se ele atirar o terceiro padrão mais cedo do que deveria, acabou, perdeu. Ok, ele não atirou antes da hora, obrigado, porque só tô com uma bomba e eu preciso dessa bomba pro ataque final. E aqui você tem que fazer speed kill pra pular o ataque final da fase 1 dele. Ele tá indo... Ele foi pra dentro do padrão e ele tá sendo guiado por um outro padrão de fora que não dá espaçamento, ou seja, é bem difícil mesmo isso. Olha lá. Ele tem um padrão completamente caótico, estilo shotgun que vem por cima. E o outro mais... E um padrão guiado por baixo, ou seja, a Cave tava realmente querendo tirar todo mundo do sério com esse jogo, cara. Sim. Esse é o padrão que você quer pular antes dele ficar mais difícil. Esse aí é tipo, eles chamam de mangueira, né? É a mangueirada. Mas lembrando, se eu estivesse jogando com recursos padrões, essa run já teria sido game over. Porque eu já usei muito mais bomba do que deveria. Eu já gastei 2 bombas a mais do que deveria na minha rota, e isso já não daria pra recuperar. Meu filho, se me desse um personagem com invencibilidade, eu já tinha morrido. Esse safe spot você precisa, porque não dá pra desviar aqui lá embaixo. Safe spot. Deu pra perceber. Muito bem Deu sacado pra o safe perceber. spot ali. Mais microdose. Mais tunneling. Corredorzinho. Um monte de tunneling. E um corredorzinho que você não fica seguro ainda, só parado nele, porque você ainda tem algumas balinhas pra te atingir. E o ataque final. Eu vou tentar mostrar ele, mas se ficar muito ruim eu uso bomba. Não, sem grilo, cara. Sem grilo. O ataque que vai vir aqui, ele é extremamente aleatório. E ele cria muita parede. Muita parede isso aqui. Agora ver como é que tá a minha sorte. Se ficar muito esquisito, eu taco bomba. O boss final virou uma hemorroida gigante. E agora a gente vai ter que explodir tudo. Usei bomba porque aquilo ali tava estranho. Tá ótimo. Tá ótimo, mas foi um RNG muito bom. Eu já teria usado bomba muito mais já te prende. E aquilo ali foi dos casos específicos onde bomba causa mais dano, que é quando um chefe ou inimigo falta vários objetos, se você usar a bomba vai causar dano em todos aqueles objetos e no chefe, e o dano que os objetos recebem vai ser passado pro chefe. Aí ele recebe um tanto de dano de uma vez. Mas tirando isso, a bomba causa cócegas. É bem fraca. Mas na 1.5 deram buff, e aí na 1.5 eu acho que cada bomba é umas 5, 6 vezes mais forte. Nossa, 0 bombas aqui. Ai. Tá difícil. E esse jogo, pelo que eu vi, não dá muita bomba, não. Pra minha rota, quando eu zerei esse jogo pela primeira vez e única, eu deveria ter treinado mais pra ter zerado depois, mas quando eu zerei com os recursos padrões, minha rota era de usar 7 bombas pro jogo inteiro antes do chefe final, porque essa quantidade de bombas que você tem no jogo antes de morrer. Você começa com 2 bombas e ganha 5 bombas extras com o passar do jogo. Aí eu uso a 7 antes do chefe final,
Aí eu chego no chefe final com todas as vidas, sem morrer, e com 0 bombas. E aí é torcer pra conseguir zerar. Saquei. Matando a lacraia por cima. Não é algo que eu faria nunca. Eu ia tentar pegar ela antes de chegar em cima da tela. Ele foi pra cima dela. Louvo a Deus, ali vindo pelo canto também já foi pro saco. Ó, mais uma lacraia. A galera que tá vindo de fora tá tirando ali também, não tá perdoando. Tô metendo bala pra cacete. Por sorte, você consegue cancelar as balas de inimigo quando você mata ele, né? Senão ia ser impossível. Tunneling misturado com um tiro caótico. Já tá E é um recurso interessante você colocar isso, de você, quando matar, cancelar, porque força você, mesmo se defendendo, a ter uma certa ofensividade. Porque você vai precisar anular os tiros do inimigo. Gente, o eco da voz dele eu não sei o que fazer pra arrumar, tá? Isso é do lado dele, a gente não sabe o que fazer. Nesse momento ele tá preocupado em jogar e não arrumar o som, então... Não vai ser a gente que vai fazer ele interromper isso. Não. O cara tá mandando muito bem, vamos ver aqui, depois ele faz o Posso comentário. tentar dar um jeito quando essa fase acabar. Relaxa. Não, relaxa, continua, cara. Fica tranquilo. Deixa com a gente aqui. E eu tive azar, droga. O chefe fez um movimento muito esquisito. Você pode atravessar essa teia, a teia não tem hitbox. Teia não causa Bom saber. dano. Mas eu perdi muito dano, vou ter que desviar isso aqui. Certo. Caramba. Essa fase deu um breve respiro aqui agora. Mais tunneling. Daqui a pouco começa a parte disso. Faz um respiro. Quando o jogo dá esse respiro assim de algum tempo, é porque eu já alguma coisa muito ruim em breve, então... Produção daqui, como sempre, espetáculo. Mais um louva-a-Deus no ré ali. Mais uma lacraia indo pro saco. Momento de calmaria agora. E sim, pra esse jogo isso é calmaria. E agora vem a parte difícil. Daqui até o final é bem esquisito. Nossa. Porque essas lanternas aqui, elas podem atirar no sentido horário ou anti-horário. E isso pode acabar ferrando aqui. Tipo agora. De novo, foi difícil de matar aquela lanterna. Agora veio um padrão caótico em cima do outro. Olha lá, esse tá tunneling e caótico. Primeira morte. Morreu uma vez, tudo bem. Ganhou bomba de novo, pelo menos. Por isso que eu tô jogando com a cada 70 milhões. Porque uma morte antes da chefe final é quase certeza de não dar pra zerar o jogo, se fosse com os recursos padronizados. Entendi. Olha lá, de novo o padrão. Essa mariposa final é a mais difícil. É a mais difícil dessa fase. Porque os inimigos que spawnam no final, eles spawnam em posições aleatórias. E dependendo de onde eles aparecem, aquilo ali vira uma bagunça horrorosa. Entendi. É um besouro. É engraçado que esse jogo é sobre inseto, mas esse aqui, que é o segundo, né, que é o Futari, ele tem mais dragão e dinossauro do que inseto.
Olha lá. Tunneling Nossa, que vindo padrão pela... bonito. Tunneling vindo pela direita e pela esquerda. Fez um spread circular ali. Dá pra fazer um zigue-zague. Claro, tomando cuidado porque vem um outro padrão de mangueira vindo logo atrás. As bolas bem maiores ali do padrão, puxando o padrão de mangueira vindo logo atrás. Complicado pra cacete. Mais padrão de tunneling, mais shotgun e acho que não morreu não, tá no meio do life. Foi só a primeira fase. Esse ataque ama criar paredes. Se você tiver azar, é bomba nisso aqui. Tipo agora, viu a paredona? Ele meteu uma bomba muito bem aplicada pra evitar uma barreira. E essa parte outra bomba, por causa desse próximo ataque, viu um tantão de dano que causou? Porque o chefe lançou vários objetos. Aí atingiu todos os objetos e com isso você pula o próximo ataque. Porque aquele ataque é muito ridículo. Sério, aquela segunda bomba que eu usei, ela é obrigatória, ela tá na rota, você tem que usar ela. A que eu usei antes foi por azar mesmo, que eu tive parede. Vem mais parede aí. Essas bolas cor-de-rosa que estão passando, eu acredito que não sejam destrutíveis, são parte do padrão. Matou. Foi. Boa. Muito bom. E agora o negócio do áudio, que tá indo pra fase final. Como é que tá o meu áudio aí? Tá duplicado mesmo? Parece que tá, cara, mas deixa quieto. Vambora. Dá nada. Não, deixa quieto, cara. Pode seguir. Não, pra não perder o ritmo. Perde o fio da meada, não, senão... E agora é a fase final, que significa que a gente passou da metade do jogo. Porque a fase final é a última... é metade do jogo. Ué? Como assim? A fase final é bem longa. A fase final é metade do jogo? Cacete. Isso. Bom. E tipo, a fase final mais o chefe final deve ser uns 80% de dificuldade do jogo. Ah, ok. Ah, entendi agora por quê. Olha isso, cara. Tem um padrão dentro do outro. Se ele não matasse o boss, não matasse quem tá atirando ali, ele não ia cancelar isso, ia virar uma parede em cima dele. Ele tá atraindo o foco do tiro do inimigo para um canto, para conseguir fazer a varredura e matar eles pelo canto. Isso é difícil pra cacete, tá? Isso é muito difícil. Tá usando a AI do jogo, fazendo a AI do jogo atirar onde ele quer. Que aí olha pra ele, né? Em determinados momentos, em determinados inimigos, eles focam nele ali. Que ele tá Aliás, fazendo... é curioso, porque eu nem tive tempo de falar sobre isso no Omega Blast, mas logo no início você tem que fazer algo parecido com isso. Você vai induzir, né? Você vai induzir o tiro do inimigo num ponto e criar um espaço para você poder se movimentar para lá. E é exatamente o que ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá atraindo o inimigo para fazer o ponto num lugar, o tiro focado em um ponto, e tá contornando por volta pra desse... você ter espaço para poder sair. É uma tática de micrododging e macrododging ao mesmo tempo. Bullet Hell usa muito isso, e esse aqui é um excelente exemplo, porque se Mushihime-sama Futari não é um Bullet Hell, eu sinceramente não sei o que é. Não, se não é, nada é Bullet Hell, né? Não existe. Mushihime-sama Futari e Crimson Clover, que a gente viu o primeiro jogo da Maratona hoje aqui, né? São dois excelentes exemplos de que o quão zoado um Bullet Hell pode ser. Novamente, tunneling e padrão circular, mais padrão circular. O Ashtar deu um bom exemplo do que é essa última fase. A última fase é o tipo álbum de rock progressivo, e o lado B é a última música. Boa. E agora a fase começa de verdade. Esse mini-chefe é a coisa mais aleatória que eu já vi em qualquer shmup que eu já joguei em toda a minha vida. Esse chefe tem tanta camada de RNG uma por cima da outra que é muito idiota mesmo. A Cave gostava de chutar o balde quando podia, né? Pois é. Aqui, ó. Obrigado a usar a bomba, RNG ruim. Você tem que ter uma bomba por causa disso.
Tanto pra pular aquela porcaria, quanto pra causar dano suficiente. O dano da bomba é proporcional à quantidade de tiro que o inimigo dá, né? É proporcional a quantas partes o inimigo tem. Tipo, nesse... Depois eu vou mostrar pra vocês como é que é a comparação de dano da bomba na 1.0 e na 1.5, porque vai dar tempo aqui. Só falar, o próximo inimigo ele é um dragão gigante que ele tem duas formas. Se você chegar na segunda forma dele é game over, porque ele joga um ataque impossível de desviar. Aí você tem que ficar atirando só um pouquinho pra matar os inimigos pequenos e causar slowdown, mas não matar a cabeça do bicho pra não ir pra próxima forma, porque a próxima forma é impossível de desviar. E aí você vence ele como no timeout? Tem que fazer timeout nesse bicho. Ah, olha só. Sim. Se você for pra segunda fase, ele te mata. Que sacanagem. Caraca. Felizmente eles nerfaram esse bicho na 1.5, aí dá pra desviar. Ok. Não sei se vocês escutaram o que ele falou, mas o próximo boss, se você for pra segunda fase, ele faz um ataque que te mata e não tem como escapar. Então você tem que ficar literalmente induzindo ele a ficar atirando em você e desviando e deixar dar timeout. Se você deixar ele ir pra segunda fase, você morreu. Aqui, ó, de novo ele. Você não pode matar a cabeça. Se você destruir a cabeça, ele vai pro ataque impossível e morre. Uhum. Eita. Ok, quase que eu fiz muita caquinha. Relaxa. Esse boss, ele porque não aquelas vai... lanternas... Essas lanternas aqui, se você destrói elas de longe, elas soltam tiros suicidas. Mas se você destruir a queima-roupa, elas não atiram. Então você tem que destruir... Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui eu destruo de longe mesmo, tá de boa. Aí solta aqueles tiros. Mas tem que tomar cuidado com as que estão perto de você. Pra você matar a queima-roupa e não levar tiro na sua cara. Uhum. Não que seja algo muito fácil de se fazer, né? Deixar destruir no timeout, né? Aham. É o chefe que não aceita derrota, ele não aceita ser morto. Uhum. Mais padrão que ele tá induzindo, criando um espaço pra fazer o macro dodging ao redor. Gostei do tema chinês da fase. O chat falou eu vou usar minha bomba. Tá na China? Eu acho que é Chinatown. Deu pra perceber o porquê da bomba. Usou a bomba ali pra se safar de uma barragem que tava se formando que não ia ter jeito. Agora ele tá em... Agora essa partezinha aqui é bem esquisita. O bicho querendo me dar sniper. Mandou super bem. Micro dodging super bem planejado. Novamente, mais um padrão horrorosamente denso. Tiro rápido para fazer macro dodging. Fizeram uma mangueirada na tela aí de novo, olha lá. Passando de um lado pro outro. E ainda tem essas variações de macro dodging e 1 segundo depois de micro dodging. Sim, eles fazem balanço pra você controlar isso, você controlar a sua mente pra poder fazer isso... É porque um botão, conforme você foca o tiro, você fica mais lento. Então ele te obriga a ficar trocando o volume de tiro. Sim, mas eu tô falando... mas aí é o aspecto mental, né? Pra poder fazer isso... Shmup é um grande desafio. Errei minha rota. De coordenação mão-olho, né? Ele disse que errou a rota. Isso serve, como até o Luiz falou aqui no comentário, para o pessoal que pensa que jogo de nave é só você pegar uma navezinha e sair atirando. Deu certo. Nossa, eu acho que essa fase foi perfeita de acordo com os recursos que eu uso. Eu usei só 2 bombas, uma no mini-chefe e outra naquele bicho pro final. Que esses são os recursos que eu teria numa run padrão mesmo. E aqui Larsa, uma das chefes mais difíceis já feitas em qualquer shmup. Vamos ver. Tipo, nessa versão ela é, contando com a versão 1.01, ela deve ser a terceira chefe mais difícil de qualquer shmup. Detalhe que ele tá sem bomba.
E fazendo... Sem bomba, fazendo micrododging dentro de um padrão. 1, 2, 3 padrões que se sobrepõem. Padrões. É. Agora é um padrão só, mas é absolutamente aleatório. Totalmente aleatório. Totalmente. Ah, que besteira. Tranquilo, tranquilo. Morreu, mas não tem problema. Pelo menos voltaram as bombas. Mas olha o dano que a bomba vai causar quando eu soltar nela. É. Nada. Nada. Um pixel de dano. Nada. Totalmente defensiva apenas a bomba. Não, aqui nesse Primeiro modo não ataque adianta, da porque luta. ela é uma coisa só, né? Ela é uma monolítico, né? Não tem segmento. Esse ataque você tem que spamar a bomba, que é meio que impossível. E ele só vai acelerando. Ainda tem normal essa morrer mudança ali. de velocidade no meio. Mas uma E vez aqui, os se você padrões tem diferentes, bomba, se você tem bomba no estoque, você vai usar. Você não vai morrer com Esse é o bomba no momento. estoque. A bomba aqui no caso é nem pra causar dano, é pra limpar a tela de tiro. Exatamente, é pra defender. Só. Tá, uma parte já foi, um terço já foi. Ah, esse ataque é uma tristeza. É um padrão 1, 2, 3, 4 padrões sobrepondo. Detalhe, o padrão reto às vezes te afunila. Um espaço curtíssimo. Ele tá indo lá na cara do boss e agora tá voltando. Justamente pra te obrigar a fazer isso. Porque o tiro faz um leque. Voltar. O tiro faz um leque que abre e fecha. Ele tá indo e fazendo ao mesmo tempo esquerda e direita, porque o leque abre e fecha é onde tem espaço pra ir. Mandou benzaço. Padrão zigue-zague de túnel. Outro mais padrão, um padrão jogar em cima dele. Padrão de túnel reto. Mais zigue-zague sobrepondo o túnel reto. Por sorte, o padrão de zigue-zague, quando chega no borda inferior da tela, ele espaça. Senão não seria possível de forma nenhuma escapar. Se ele tivesse 2 dedos pra cima da tela, não ia dar. Segundo terço. Esse ataque aqui, bora ver qual a variação que eu recebo. Ok, essa variação é impossível de desviar, porque você tem que fazer um redirecionamento, mas essa personagem não tem a velocidade suficiente para fazer o redirecionamento se vier essa variação. Aí você é obrigado a desviar embaixo, que é bem ferrado. E esse é o resultado. Tive azar, se tivesse vindo a outra variação, tava tranquilo. Mandou uma bomba pra se safar do padrão louco de tiro. Olha isso. Ele Meu foi Deus. no safe spot no meio da tela. No meio, aí é decoreba total. É saber justamente Não. que nesse momento vai pra cima. Agora é Bomba tentar muito- sorte. Essa fase final aqui do chefe é queima de recursos. Esse ataque aqui é completamente impossível. E ele dura muito tempo. Totalmente impossível. O único jeito de você desviar qualquer wave disso aqui é tendo sorte. Ele tá dando. Tipo agora. Ele fez um padrão reto constante. E tá mandando um outro helicoidal. Quase. De novo, padrão reto, padrão helicoidal, duplo. Isso. E é isso. Aê! Muito bem, velho. Cacete. Cara, Puta merda, é claro que só tem uma digo segunda isso. forma. Claro, é. É claro. É a forma final. Pois é. E ele tá atirando
com as costas do besouro, né? Porque afinal de contas, o bicho, como você pode ver, não é uma boa ideia ficar embaixo dele. Ele tem que ir pra cima. Não, nem um pouco. Nem um pouco. E a densidade de ponto de vida desse cara é absurda também. Que ele já fritou o cara lá indo lá pra cima dele e ele E aí tirou, sei lá, 1/10, ou até menos que 1/10 da barra. Não foi nada. E a bomba não fez nada nele também. Ele vai ter que Não, explorar bomba nada, agora. mas eu tô falando no momento que ele ficou lá em cima dele. O tempo todo que ele ficou ali atirando, ele tirou só menos de 1/10. O bom é que o padrão é tão denso que o slowdown que o jogo dá segura um pouco, se é que isso é slowdown, se não é programado mesmo, né? Né, não dá pra saber. Eu achei que já tinha acabado, mas não. Túnel, padrão reto. Não tudo simples, não. O problema de ir pro túnel, de ir pra cima do padrão lá em cima é que as balas estão muito próximas, não passa nem a hitbox da nave. Sim. Eu também tô achando, o Star Fox falou aqui que isso é programado, eu também tô besteira. Sim, o slowdown é programado. Pois é. Eu também acho que é. Que morte besta, velho. Padrão reto com padrão circular. Com mais um padrão. Agora tem um costurando ali, ó. Como se fosse uma teia. Exato, tô fazendo uma costura ali. E tem um outro que passou ali no meio que eu não entendi muito bem o que foi que ele fez. Bom, micrododging, né? Não tem nem o que falar. Micrododging e meter bala é o que ele tá fazendo. Metade foi. Todo mundo já achou, né, John? John tá falando, achou que o boss não tinha mais fase. Pois é. Claro, quem nunca? Quem nunca? O Anderson falou, a moça na cadeira deixa o Lima Duarte no chinelo. Com certeza, velho. Não dá nem pro cheiro, Lima Duarte. Olha lá. Falta 1/10 agora. Agora é aquele momento que ele para de levar dano, né? O ataque mais infame da luta dela, paredes. Vou tentar fazer sem bomba. Faz isso não. Cara. Olha só, o padrão se move lateralmente. É uma parede que se move lateralmente. E foi! Tem terceiro padrão, é claro. Não, como eu tô com tantão de vida extra, eu vou encheu a barra de life. Tentar desviar. Vamos lá. Agora o padrão é curvo. Detalhe que ele não é... Você não tem só um padrão curvo ali. Tem 3 Agora eu vou usar padrões. bomba. O achar, isso já virou dot quântico. Eita. Padrão curvo, 2 padrões. E foi! Agora acho que morreu, hein? Agora acho que morreu. Corta? Não, acho que dada a dramaticidade do grito, acho que acabou. Pois é. Cara, sem palavras. Eu também não sei nem o que falar. Acho que eu vou parar de jogar Shmups sem depois palavras, dessa. cara. Acho que eu vou parar. Não vou mais não. Tá aí o meu jogo favorito. Joguei mal, né, por causa da ansiedade, né? Primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa ao vivo assim. Mas
vamos Mas lá. Que isso, mas cara? é bem Que divertido. nada. Que isso, velho? Que nada. Meu horário vai até quando mesmo? Cara, deixa eu ver aqui, peraí. Não, tem ainda, porque o próximo seria o Adnei. Que ele trocou com uma pessoa ontem. Com E o Touch Strike. Tem algum tempo ainda. Porque você vai fazer o Super Ultra? Não. Nem tem tempo pra fazer outra run completa. É só pra mostrar umas curiosidades mesmo. Ah, não, beleza. Pode Comentário mostrar. do Nuendo. Agora posso terminar de comer o biscoito que tava na minha mão há 20 minutos. Bom, qual que é Não, a live inteira que tá falando que todo mundo parou que tava fazendo pra ver isso. Foi tenso, caramba. Eu só vou mostrar aqui, sem atirar, só usando bomba, pra você ver o quão patético que as bombas são na 1.01. Só vou usar as 6 bombas que eu tenho ali. Tá. E depois vou mostrar o dano que causa na 1.5. Uhum. Não faz nada. Nada, zero. É de sacanagem. É isso aí, dando 6 de um bombas. fio de cabelo, beleza. Agora na 1.5. Estão pedindo pra mostrar o Black Label. Ah, o Black Label eu tenho só pedindo. no... Não tá funcionando nessa versão do emulador, não. Eu tenho que usar uma versão antiga, eu não consegui instalar nessa. Ah, tá, que pena. Black Label é pra ser mais fácil, né não? É mais fácil. No Black Label, o seu personagem, ele mistura os tiros e os lasers, tanto da versão normal e a normal do personagem. Aí você causa muito dano. E a dificuldade máxima, que é o modo Deus no Black Label, ela é basicamente ultra, só que super nerfado. Já deu pra perceber. A diferença é muito perceptível. Muito. Estão perguntando aqui se você usa controle arcade pra jogar. Teclado. Teclado. Joga no teclado, gente. Excelente. Mas aí precisa ver. Qual a diferença de dano que a bomba causa no ponto 5? Não, deu pra perceber. E no outro era tipo, isso aqui. Deu pra perceber. Uma bomba só aí nessa versão fez o dano de todas as mãos que você jogou na outra. Cacete. Pois é, mas a versão 1.01 eu gostaria que mais gente jogasse, porque quase ninguém joga ela. Mas não precisa ser no modo Ultra, que claro, o modo Ultra é bem idiota, como deu pra ver, né? Mas tem o modo original e o maníaco também, que são bem mais acessíveis e no geral eu diria que é mais divertido que a 1.5, por causa que a 1.5 nerfou muita coisa no jogo, sabe? Certo. Isso, eu não sei muito bem o que mostrar. Tipo, tem os outros personagens, né? Meu objetivo é zerar a Ultra com todos os personagens. Mano, Só que depois que você acabou no Ultra, nem sei o que tem pra mostrar mais, né? Cara, você tem noção que você fez parar todo o chat, cara? E a Tá que tá espantada aqui pelo fato de você jogar no teclado. Tá. Eu vou mostrar a primeira fase com Hell, a Arica cara. normal. Tá bom. Você tem muito mais gente jogando no teclado do que você imagina. Justamente pra fazer o micrododging. Teclado, Pra dar os especialmente teclado mecânico, é excelente, cara. De uma precisão Exato, ferrada. cara. O meu é A mecânico. precisão é gigantesca. Então tem muito mais gente jogando no teclado, jogo de shmup, do que você imagina. Especialmente Bullet Hell. Bullet Hell no teclado vai muito bem. Tem uns controles agora que vem com um botão. Tem! Né, que Tem, controle hitbox. Nunca joguei com um troço daquele, até tenho curiosidade. Aqui, olha o que você tem que fazer no primeiro mini-chefe pra ter chance de matá-lo a tempo. Você tem que fazer aquele shotgun na cara e agora você tem que desviar disso aqui. Primeiro mini-chefe do jogo. 30 segundos entrando na run, é isso que você tem. E esse tiro aqui, olha a velocidade dele.
ele causa o dano alto é com laser. Só que com laser, pra você tem que prender o laser na cara dos inimigos, você tem que chegar perto deles. Aí esse besourinho vai prendendo os inimigos e vai causar o dano e vai atingir eles de qualquer lugar da tela. Só que o problema é que na versão 1.01 ela é super difícil de controlar, mas o dano dela não é alto o suficiente pra valer a pena. Saquei. Fala que ela é o tiro anormal, porque, tipo, em tese os tiros anormais deveriam ser super poderosos e difíceis de controlar. Mas na 1.01, a Areiko normal, ela é super difícil de controlar, mas ela é fraca. Ela é muito fraca, ela é terrível. Aqui, ó, mostrando. Tá vendo esses besourinhos? Você tem que prender eles nos inimigos, porque se você não prender, você causa nada de dano. Aí você prende, você tem que chegar perto, aí prende e eles ficam atirando. Tá vendo? Só que é bem mais difícil de fazer isso, porque vocês viram como é que esse modo é super denso. E pra chegar na cara dos inimigos, pra poder causar dano, não é algo muito legal. Caramba. Meu Deus. I have to thank Retrocalypse again for another very gentle and donation for the channel. Quem quiser jogar Futari, jogue. É um jogo muito bom. Cara, e deixa eu te perguntar, você tem canal que a gente possa divulgar alguma coisa ou você não faz isso? Ah, sim, tenho sim. Manda pra mim aqui no Discord depois, que eu colo aqui na live, porque se você tentar escrever, ele vai barrar. O YouTube segura. Ok. Mas, já posso fechar? Não, cara, calma lá, a gente tá online, calma lá. Não, estamos falando, só queria falar que foi uma das runs mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu até agora tô de queixo caído. Eu tô tenso aqui por você na live, mas tudo bem. Pois é. Eu tô tenso de ver você jogar aqui, mas foi uma das runs mais impressionantes que eu já vi na vida. Valeu mesmo pela sua disponibilidade. Cara, e não é só eu e o Felipe falando, cara. Não é só eu e o Felipe falando, o chat inteiro, cara, falando isso. Sim, a gente tem o chat todo, tava todo mundo tenso assistindo aqui. Foi impressionante, cara. Absurdo. Mas se vocês quiserem ver como é que é a run desse jogo com os recursos padrões, tem lá no meu canal, que é só com 5 vidas, né? Que você tem pra zerar o jogo. Aqui eu joguei com os extends a cada 70 milhões, então eu tive muito mais vida, muito mais recursos pra zerar. Mas se quiser ver como é que é uma run, tipo assim, legítima mesmo, assim, com os recursos padrões do jogo, dá uma olhada no meu canal que tá lá. Tá, não, cara. Passa pra mim o link aqui que eu vou postar aqui depois, que mais gente precisa ver isso. Mas brigadão mesmo também por arrumar o tempo e vir aqui mostrar pra gente essa habilidade, porque isso não é algo que a gente vê qualquer dia. Que nem você mesmo falou, foram 4 caras no mundo que conseguiram acabar esse jogo nesse modo, né? Então, porra. E a gente viu aqui agora, em loco. E a gente acabou de ver isso ao vivo, cara. Porra, impressionante. Eu tô tenso ainda, juro pra vocês. O engraçado é que eu tava super ansioso quando eu fui antes de começar a jogar. Eu tinha olhado aqui, meus batimentos estavam em 130 antes de começar, mas conforme eu fui jogando, com mais longe que eu fui chegando, mais calmo eu fui ficando. E a gente vai falando merda aqui também, vai dando risada, é melhor assim. Exato, cara, e é o hábito, cara. E aí a gente foi deixando você tranquilo, né, cara? Aham. Nosso intuito aqui é esse. Quem são Deixar quem tá pilotando à vontade. Estão perguntando aqui quem são os 4 que acabaram. Foi você? Quem mais? Rescue, Gus, Almaria e eu. Versão 1.01, Ultra com recursos padrões. O Gus é o que tem o recorde mundial e ele é a única pessoa que faz scoring dessa categoria, né, que é o Ultra 1.01, porque só zerar isso aqui já é demais. Aí ele vai lá e faz scoring. Aí eu, Gus e Rescue zeramos com a Areiko normal, que é o melhor personagem do jogo. Que significa que foi a única personagem que foi testada pro jogo. Porque se você jogar com os outros 3, você vai ver que eles não foram testados, especialmente os anormais. E o Almaria foi a única pessoa que zerou com o Palme normal. Aí o Palme anormal e a Areiko anormal, nenhuma pessoa zerou com eles. Não se vê todo dia. Tá aí. Não se vê todo dia. Valeu mesmo, Thiago. Brigadão, cara. Obrigadão mesmo por ter vindo aí. Valeu, me passa depois o canal aqui que eu vou divulgar com certeza. Você passou aqui depois me manda aqui no... Passei. Mandei no Discord. Eu vou mandar aqui.
A gente precisa ver isso, cara. O canal do Thiago tá aí. Prestigiem que o cara merece. Thiago, muito obrigado, Com cara. certeza merece. Mais uma vez, muito Obrigado. obrigado. Foi um espetáculo. A gente vai para a transição agora, que nós temos que nos preparar para o próximo, que tem o Anderson vindo aí jogar, dar o final no Ikaruga, que também é algo que a gente não vê todo dia. Uhum. Beleza? É isso aí, valeu. Valeu, Beleza, vou Thiago. fechar o jogo Obrigadão, aqui. cara. Abraço. Valeu, A gente, cara. a gente Abraço já aí. volta, a gente já Abraço. volta aí, gente.
Do it. I'm ready.噂のスーパーシューティングゲームがついに登場。世界を舞台にスーパーロボットと美少女が大暴れ。飛べエスティーク、大地を裂き天を貫け。大容量4メガプラス64キロラム搭載。記載ジェミニが君に送る大スペクタクルサテスファクション。爽快ロボットシューティング超翼戦機エスティーク、近日発売。キャットホイ商事。
Voltamos mais uma vez. Anderson jogando Mais um Ikaruga. Jogando Ikaruga. E Mandalores comentando. Mandalores estava aí no chat. Ô, gente, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ikaruga, gente. Ikaruga sempre é um jogo polêmico. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Polarizante, exatamente. Né? Excelente comentário. Não teria feito melhor. Jogo polarizante. E, assim, qual é que é a sua fórmula pro Ikaruga, cara? Porque eu acredito que muita gente vai querer, claro, vai assistir o stream, né? Vai ver, obviamente, a sua partida, mas eu acredito que as pessoas querem querer se perguntar se tem algum segredo, especificamente no geral, né? O que você acha no geral do Ikaruga, qual que é a sua técnica, o seu conselho geral genérico pro Ikaruga? Tirando, claro, estar na cor certa na hora certa. Claro, tem isso, né? Mas você tem algum comentário? Ou é só isso mesmo? Uma coisa que eu acho que poderia falar pro pessoal aí como dica, que tá começando a jogar esse jogo, é engajar, pelo menos nos primeiros 2 capítulos, um pouquinho com o sistema de chain, né? De chain, de pontuação. Porque... óbvio, quanto mais chains você faz sucessivamente, você também melhora a sua pontuação, que ajuda lá na frente para conseguir as vidas extras, né? E esse jogo precisa, né? 3 milhões ali a primeira vida, né? Então, ajuda bastante. Então, se eu fosse dar uma dica, assim, pro pessoal que tá começando a jogar, é pelo menos na primeira fase e na segunda, tentar engajar ao máximo, assim, com o sistema de pontuação, né? Das chains. Fazer, né? Matar os 3... inimigos das mesmas cores ali, de forma consecutiva, que isso ajuda ali no começo, no meio, pro fim do jogo, né? Porque esse jogo é difícil, viu? Eu nunca faço as chains, velho. Não consigo. Não consigo, sério. Mas, enfim. Vamos lá, cara. Quando vocês quiserem começar, acho que tá dado o recado. E Ikaruga é sempre algo bonito de se assistir, né? Com certeza. Sempre. Bora lá, então. Bora lá? Boa sorte aí pro Anderson. Valeu. Mas o Felipe acabou de comentar sobre como Ikaruga é impressionante de assistir, né? E é uma característica geral da Treasure. Quando o jogo começa, ele já te impressiona só com os visuais e com a música. Eu acho que realmente não tem um shmup igual, assim. O Anderson comentou aí sobre a importância de praticar chaining no início do jogo, que é quando é mais fácil de fazer do que nas fases posteriores. Isso é uma característica bem dos shmups da Treasure também. O Radiant Silvergun, que é o antecessor, o shmup que a Treasure lançou antes do Ikaruga, ele tem uma importância bem grande também em pontuação. Que, assim, a pontuação é atrelaçada diretamente ao survival. Então, você precisa aprender a pontuar lá no Radiant Silvergun para conseguir fazer um CC no jogo. Mesma coisa pro Ikaruga. A diferença é que lá no Radiant é importante você pontuar para upar suas armas. Se você estiver com as armas fracas pro fim do jogo, você tá ferrado. No Ikaruga não tem o sistema de armas do Radiant, mas você precisa das vidas extras com certeza. Porque eu diria que os chefes do Ikaruga principalmente são mais difíceis que os do Radiant. Vamos ver aí, o chain dessa parte também é bem legal. Ok. Na verdade, até existe uma forma de zerar Ikaruga sem pontuação. Não sei se todo mundo sabe disso, mas o jogo ele tem um bônus por zerar sem matar nada. O jogo inteiro. Como vocês podem ter notado na run que teve de Ikaruga hoje mais cedo, né, naquela run por co-op, até aconteceu durante a partida de o boss tomar timeout. Não é algo único de Ikaruga, tem outros shmups assim também. Porém, os chefes de Ikaruga eles tomam um timeout até que bem rápido. E por quê? Porque o jogo tem esse modo pacifista. Se você
zerar o jogo sem atirar, sem matar nada, você ganha um bônus de ponto no final. E o Anderson acabou cometendo um erro aí no primeiro chefe. E uma coisa que dá pra perceber na hora do Anderson é que, ao contrário do que seria mandatório, que é você, em Ikaruga, ser totalmente defensivo, não sempre utilizar a polaridade mesma do tiro do chefe, do inimigo, ele tava usando a polaridade contrária, justamente para dar mais dano. Isso é uma mecânica bem interessante também, porque muita gente conhece o sistema de polaridade porque você pode absorver os tiros da mesma cor, só que você também dá mais dano pra cor oposta. Isso. Essa parte é um inferno de fazer chain, podem ver que o Anderson não tá nem tentando. Quer dizer, até fez uns chainzinhos aí, mas fazer chain perfeito é um inferno. Essas telas de capítulos do Ikaruga também são bem marcantes. Acabou errando ali, ficou sobrando um branco na chain. Exato. E assim, Ikaruga sem dúvidas é um dos shmups mais complicados de treinar por pontuação, porque fazer chains perfeitas no jogo inteiro é muito, mas muito difícil. Requer rotas muito precisas. Sempre achei essa parte da segunda fase muito maneira também. Um exemplo de como esse jogo tem um level design muito bem pensado é que, assim, as primeiras duas fases funcionam como um tutorial mesmo pro jogador aprender o que ele vai precisar fazer lá pra frente. Vocês podem ver que nesse trecho o jogo, a fase, te obriga a ficar trocando de polaridade o tempo inteiro, não só pra atirar nos inimigos, mas também por conta dos obstáculos presentes no cenário. E isso se torna extremamente importante lá pra frente. Perfeito. Absorver esses raios também é maravilhoso. Com certeza. Olha que satisfatório. Segundo chefe agora. Chefe esse que já é uma barreira bem grande para uma mera segunda fase. É um chefe complicado. A estratégia aí do Anderson é absorver as balas pra poder usar o... Eu esqueci o nome do especial, mas é tipo um lock-on, estilo, sei lá, o Crimson Clover.
Não é bem um lock-on, né? Mas são balas teleguiadas que vão em direção aos alvos. Depois que você carrega a sua barra, você tem a barra ali no canto inferior direito. Quanto mais você carrega, mais tiros você lança. E a ideia é carregar esses tiros e poder acertar o ponto fraco do chefe com maior segurança. Isso. Indo muito bem. E aí você vê a diferença. No primeiro chefe ele já foi mais agressivo, aí ele foi muito mais metódico. É. E terceira fase. Anderson aí, que não é estranho aos Shmups, tá sempre participando dos torneios. No mês passado mesmo jogou o próprio Radiant Silvergun competitivamente. A terceira fase agora já começa a ficar. O Ikaruga, embora ele seja um shmup vertical, ele tem um pouquinho dessa característica de shmups que a gente vê mais em shmups horizontais como R-Type, de que a própria fase é um inimigo, sabe? Você não pode bater, você tem que tomar cuidado com os obstáculos, passar na hora certa. Sim. O Radiant Silvergun também tem disso. Mas é uma característica bem única de jogos da Treasure. Não que ele seja frenético totalmente, mas ele é muito mais frenético do que Ikaruga. Sim. O Ikaruga ele é um jogo bem metódico mesmo. Aí o Felipe já jogou mais uma aqui. Ah, o Nelo conseguiu. Inclusive, pra quem tem interesse, o Anderson tá jogando na versão da Steam. É uma versão muito boa. Acho que é a versão definitiva do jogo. E fica extremamente barato em promoção, coisa de R$7. Sim. Então, quem não conhece o jogo, vale a pena pegar a versão da Steam e aproveitar. O Anderson tentou usar ali o safe spot pra passar pelas naves. Mas ficou um pixel. Ele errou o posicionamento. Essa parte é bem complicada também. Assim, vocês podem ver que a Ikaruga requer memorização, não tem jeito. Mas, bom, também isso... Todo shmup. Mas... O que rola, como eu falei, alguns são mais metódicos do que outros. Sim. Uns investem mais no reflexo. Entendeu? Os da série Soldier, por exemplo, é muito mais reflexo, é muito mais frenético. Sim. Por exemplo, esse daí não. Olha a atenção que requer pra você... Assim, não pode bugar o seu cérebro, né? Porque se você achar que tá em outra cor e tentar absorver uma balinha ali da cor errada, você tá ferrado. Você fala que aí não tem jeito, você tem que absorver, você tem que brincar com a polaridade. Sim. E agora o chefe da terceira fase. Infame.
Ah, de novo acabou batendo. Ah! Não, acho que ele desistiu. Que pena, que pena. Pode, Me pareceu. pode ter... Não, foi erro mesmo. Ah, Foi mal, família. Não, relaxa, cara. Não nada, cara. Tamo com tempo aí, que se quiser tentar de novo, não dá nada. Se quiser tentar, vai lá, cara. Fechou. vamos lá, segunda tentativa então. Eu posso estar lembrando errado, mas acho que esse jogo realmente não oferece contínuo, né? Pelo menos nesse port. Você colocar a sua Ana no leaderboard, você tem que desligar o contínuo. Ah, tá, mas então tem opção, entendi. Tem. Ok, fazendo chain nos pretos, fez perfeito. Vocês puderam notar ali que o Anderson tinha deixado passar alguns inimigos para justamente ter um preto na chain, para fazer essa chain que ele fez agora. Barra de energia no máximo. Quase chegando no chefe da primeira fase. Maravilhoso também como o cenário de fundo se move conforme a fase avança. Novamente aí, como a Edney comentou, Anderson sendo bem agressivo, usando a polaridade oposta para dar dano no chefe, enquanto é obrigado a desviar dos tiros. É isso, primeira fase concluída. Dessa vez sem erro. Aquela morte no primeiro boss custou caro lá na frente. É, com certeza. Conseguiu bem mais, pra quem não sabe, né? O rank que aparece no final da... Oh, perdão, cortei alguém? Bom, o rank que aparece no final da tela, ele depende da quantidade de inimigo que você matou. Então, se quer um rank S, tem que matar tudo, o que, como eu falei, é o que requer uma prática insana. Hora de fazer um chain bem relaxante. Perfeito. Muito bom também essa parte, fazer chain nessa formação é muito legal.
Olha só como essa parte te ensina a trocar de polaridade constantemente. Só relaxar aí um pouquinho. Essa estratégia de apertar o botão de tiro rapidamente, só pra dar um tirinho bem rápido, também vem do Silvergun. No Radiant Silvergun você tem um sistema de chain lá também, né? Então, lá e no Ikaruga você precisa fazer... Não pode fazer aquele negócio que a gente faz em todo outro shmup, que é ficar só segurando o botão de tiro e deixar o tiro varrer os inimigos, né? Aí você precisa, se você quiser fazer... Bom, Dodon Parte também tem isso, mas é isso. No Ikaruga e no Radiant, se você quiser fazer pontuação, você precisa ser mais consciente onde você está atirando. Ok, consigo destruir já bem na primeira rotação, o primeiro olho. O Squalid perguntou no chat qual é mais difícil, o Ikaruga ou o Silvergun. Na minha opinião, o Ikaruga é bem mais difícil. Assim, pra ser sincero, nunca fiz nenhum CC em nenhum dos dois, mas... o Ikaruga é mais complicado. Falta pouco. Boa. Terceira fase. Dessa vez perfeito. Já pegou um extend. Tá com 3 vidas. Eu acho que o Ikaruga requer mais requer mais prática, requer mais memorização. Tem uns padrões mais complicados de forma geral. Aí o Retroplayer aí perguntou entre Battle Gareg e Ikaruga. Ah, cara, eu acho que eu ainda diria Ikaruga, hein? Porque assim, o Battle Garega, ele requer muita prática também, só que é mais uma questão de você criar uma rota entendendo o sistema de rank, onde você vai cometer suicídio proposital, manusear o seu rank. Mas depois que você entende, assim, o sistema de rank, é mais questão de bolar uma rota, assim. Eu diria que bolar uma rota em Ikaruga é mais complicado. Eu acho que em Ikaruga só tem uma rota, né, cara? Ikaruga dá bem menos margem pra erro. É o que eu diria. É que o Garega tem mais recurso, né? Você tem mais coisas no Garega que você pode usar. Ainda tem essa parte. O Ikaruga nesse sentido, é muito mais minimalista. Eu acho que o problema é o seguinte,
Garega, você conta com o fato de que você sabe certas coisas que você pode usar pra manipular o rank a seu favor. Sim. Pra dar uma aliviada no jogo. O Ikaruga não, cara. Ikaruga é o que ele é. Agora o Anderson fez perfeito aí o safe spot. O Ikaruga não tem bomba, você não tem como escapar de padrões. Tudo bem, tem a sua polaridade que anula algumas balas da tela, né? Mas não é uma forma de te deixar seguro. Eu acho o Garega mais difícil, que ele é caótico, cara. Dependendo do que tá acontecendo na tela, se você pegar um power-up errado, o jogo vira de ponta cabeça, cara. Também tem isso, mas acho que também tem a parte pessoal, cara, porque, pelo menos pra mim, curiosamente, me dou muito melhor com shmups mais caóticos do que mais metódicos. Não, mas o Garega é caótico de um jeito muito maligno, velho. Não, claro, tem os caóticos malignos, tem os caóticos evils e tem os neutral evils, né, pô? Mas, Garega é muito evil, velho. Muito evil. De maneira geral, pô, eu me dou, por exemplo, pegando os clássicos, eu me dou muito melhor na série Sword do que em R-Type. Por exemplo. É que o Ikaruga, ele também tem um estilo assim, que requer um leque de habilidades um pouco diferente, eu diria, sabe? Por conta do jeito que o jogo tem que ser jogado. O Ikaruga te rende uma canseira mental, cara. Então aí, Anderson no terceiro chefe. Ok. Ai, de novo encostou. Quase no mesmo ponto. Tudo bem, dessa vez o Anderson tem mais vida. Primeira fase tá quase indo pro saco. Quer dizer, a primeira... já tá quase destruindo todos os... Só que o problema é que... Aí, ó, começa a ficar mais rápido. E agora... Começa a inverter. Aí vai você no seu cérebro, inverter aí, toda a lógica. Chefe maldito. Pior que... Ai, bateu de novo. Ai... Esse chefe é uma desgraça mesmo. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade imensa com qualquer chefe que exija que você desvie pra cima da tela, assim. Acontece isso no Crimson Clover, no terceiro chefe, na Flor, na última fase também, no subchefe da última fase. Mas o Anderson conseguiu matar, vai pra quarta fase. Ainda tem que stand pra pegar. Eu acho que esse terceiro chefe é o pior do jogo, cara. É porque o TLB ele é complicado também, mas você espera um TLB ser difícil, né? Agora o terceiro chefe é uma surpresa. Um chefe normal no meio da fase é osso, cara. Amo o visual dessa fase, essa estação, não sei, no background. Parte bem tensa. Tá se virando bem aí o Anderson.
Quase lá. Dá até medo de falar e causar uma distração aí, porque... Eu tô quieto também. Mas deu pra ver que o Anderson praticou pra caramba essa parte. Muito bem jogado. Inclusive, acho que essa fase ela lembra uma característica que vários shmups compartilham, que é sempre ter uma fase que a fase toda é um chefe. Tem isso no R-Type, tem isso no Mushi Hime-sama. Tem em vários jogos, né? Eu diria que essa aí é outra delas. A fase inteira você enfrentando a mesma entidade. As 14 também tem. Eu adoro esse jogo. E agora sim. Hora de destruir esse troço. Quarto chefe. Que sinceramente também é um inferno. Muito bem jogado. Pereça, Google Chrome. Muito bom. Quinta fase. Google Chrome. Olha só essa maravilha de finalização, cara. A estação caindo ali embaixo. Minha nossa. Ah, meu PB aí, graças a Deus. Ó. PB inline. Aí já tem algo que eu pessoalmente odeio em qualquer jogo, que é quando tem inimigo que é suicida. Tipo, o objetivo deles é bater em você. Eu odeio isso. Eu acho que é na quinta fase ou na quarta do... Ah, olha aí. E foram justamente eles que encerraram essa run do Anderson. Olha lá. Ó, mas parabéns. PB aí. É isso. GG, GG. Não, foi bom demais.
GG, Sim. com certeza. Porra, com bebezinho aí, certeza. pelo menos. Mas esses Agora inimigos eu tô- suicidas aí são um ódio, cara. Eu lembro, eu ia comentar que na quarta ou quinta fase do Ray Force também tem isso e me deixa muito irritado. Mas é isso aí, eu tô meio travado agora nesse jogo, na prática de save state desse último capítulo aí, que ele é bem complicadinho mesmo. A fase que é tela ali é bem curtinha, né? Tem esses inimigos suicidas, igual o Mandalorian falou. E depois já vai pro último boss aí, né? Que ele é bem complicado aí. Como deu pra ver Mas tá perto. na run que teve aí de tarde, né? Do Nelo e tal. Não, e Mas é Caruga isso é aí. osso, cara. Caruga não tem. Não, Nossa. Cara, você tá perto. Tá perto, cara. Sim, Não, tá foi muito bem perto. Foi Anderson. bem pra caramba. Foi bem pra caramba. Pelo menos vendeu um PB, né? Pô, tá ótimo, cara. Foi É. muito bom. Tá ótimo, cara. Tá O maravilhoso. 1cc tá logo aí. Maravilha. Bom. Parabéns aí ao Anderson, GG. Muito boa partida. Gente, muito obrigado. Anderson, você tem canal, né? Deixa eu. Manda pra mim aqui no Discord, por favor, que eu já posto aqui pra galera poder te acompanhar. O Anderson já não é a primeira vez que ele participa aqui, também a gente já fez outras, né, em outros canais, a gente fez também, né, já jogou ao vivo lá também. Passa pra mim, por favor, o seu canal aqui, que a gente posta pra todo mundo ter como acompanhar. Beleza. Eu tenho um canal no YouTube, de vez em quando eu posto algum PB lá, ou algum meme besta aí de alguma cagada que eu fiz no Icaruga. De vez em quando eu faço stream também na Twitch. Mas é isso aí. Se o Manda puder falar aí também, recomendações pro canal dele na Twitch aí também, que todo mês tem comitê aí de Shmups que ele faz, né? Se você quiser comentar aí, Manda, fica à vontade. Pode falar, Manda. Manda o link pra gente aqui também. Mando sim, obrigado aí pela... O Mandalorian, eu sei que ele tá o tempo todo fazendo campeonato, né, cara? Vocês têm campeonato pra cacete. Isso, todo mês a gente faz o Comitê Firebee, o Anderson aí tá sempre participando. E assim, são eventos competitivos mais amistosos, então fica todo mundo... Quem gosta de shmup, fica o convite aí pra participar, porque o intuito é justamente dar a oportunidade de mais gente conhecer mais jogos desse gênero que é maravilhoso, que a gente tanto ama. Então todo mês é um jogo diferente. Mês passado foi Radiant Silvergun. Aí este mês vamos ter de Toho 10. E fica um anúncio especial aí que para setembro vai rolar o Vortex Gallery Online 2025, que é um evento grande, mundial, de normalmente jogos de luta, mas desde o ano passado eu comecei a fazer uns torneiozinho de shmup nesse evento. E em setembro vamos ter um torneio no Vortex Gallery de Ketsui, valendo premiação em dinheiro. Então, quem tiver interesse, fica aí. Sigam lá a página do Vortex Gallery, que é organizada por um grupo dos Estados Unidos. Para mais informações, é o 956 Productions, mas vamos ter esse torneio de Ketsui aí em setembro. Posso mandar o link no Discord, ou Felipe? Eu achei eles aqui já, eu tô mandando. Ah, beleza, obrigado. É o de Salamander também aí, pô. Comemoração aí. Agosto, para comemorar o lançamento da coletânea de grades, vamos ter um comitê de Salamander 2 também. E por falar em competição, né, eu já comentei isso num bloco anterior aqui, mas eu vou falar aqui novamente. Dias 13 e 14 de setembro, durante o encontro do Canal 3 Expo em São Paulo, a gente vai fazer um campeonato também, tá? Vai ter um campeonato lá presencial inclusive. Nossa. Eu sei que São Paulo não é mão para todo mundo ir, mas se você puder ir, sintam-se todos convidados. A gente vai falar mais disso depois, mais pra frente aí, assim que passar a maratona, a gente vai abordar isso direito, mas incrível. Vão ser 2 dias também. Lá vai ser, eu tô pensando em fazer um dia, a gente faz uma maratona, com quem tiver disponível, claro, né, com quem puder ir até lá, né, e a gente joga ao vivo, conversa, se conhece, etc, tudo vai ser mais, a gente ao vivo mesmo transmitido pra internet, e no segundo dia vai ser o campeonato com prêmio em dinheiro também. Apareçam lá, vou fazer de tudo pra ir. Se puder ir, gente, vão que vai ser da hora. Vão ser Eu da hora. eu tô indo pro Brasil pra resolver essa parada. Então vai ser legal. Caramba. Gente, muito obrigado a vocês. Vai Eu ser. agradeço a oportunidade. Vai ser vai ser campeonato de caravan, esquema dos antigão dos anos 80 no Japão. Oh.
Esse eu sei que o retroplayer que tá aí no chat adora. Eu apareço. Vai ter um monte de gente, retroplayer, Adney, um monte de gente. O Adney também adora, verdade. Vai ser legal, vai ser legal. A gente vai falar mais dele, inclusive hoje ainda. Hoje a gente vai falar e depois mais tarde, ao longo aí dos próximos... cenas dos próximos capítulos aí no canal. Gente, muito obrigado. Valeu mesmo. Aprendi um monte de coisa que eu fazia errado no Icaruga. Aprendi hoje aqui. Valeu mesmo, obrigado. E, bom, a gente vai pra transição, tem mais gente pra jogar. E depois, no fim, gente, o fim do evento hoje, surpresa pra vocês, tá? A gente vai ter demos, jogos que não foram mostrados ainda em lugar nenhum. Eita. Tá bom? Fica aí que vai ser legal. Obrigado mesmo. Beleza. Valeu, gente. A gente já volta aí. Boa noite, gente. Valeu. Valeu. Daqui a pouco.
Great. E estamos aí de volta com a Witch Bunny e Dead End Siege. Cara, esse foi um jogo que quando saiu, eu tava conversando com os desenvolvedores do jogo e eu acho que eu cheguei até a jogar ele em live, mas não joguei. Eu fui muito fundo nele. Não, ele também me atraiu quando vi os trailers. Mas por algum motivo ainda não peguei ele também. Não, eu só não peguei por tempo mesmo. Só foi isso. Bunny, quando você quiser. Fica à vontade. Vai lá. Ok. Tipo, tem 5 personagens, só que tipo, você começa com o primeiro e vai desbloqueando os outros. Tem um jeito de desbloquear. Eu vou ver se eu consigo mostrar. É que tipo, tem que... É que tem 2 jeitos, tipo, ou você vence o chefe correspondente sem tomar dano e depois vence uma batalha extra que vem, ou dá também pra só comprar na loja, numa loja que tem. Ah, tá, você disse comprar, tipo, ir lá e pagar dinheiro de verdade nele, ou tipo, compra com o dinheiro do jogo? Tipo, o dinheiro da loja, do jogo. Ah, ok. Senão eu ia falar que é sacanagem, né? Vai lá e paga a grana pra desbloquear. Não, pô. Se bem que eu não duvido nada hoje em dia. Sei lá, um shmup indie, né? Acho que não ia ter isso. Ah, não duvido, hein? Cara, sinceramente... Eu não duvido, não. Não juro pra você, também não duvido, não. Bom, o Street Fighter fazia isso, né, cara? Uhum. Street Fighter você podia jogar e ganhar o Fight Money, ou você podia ir lá e pagar, né? Dinheiro de verdade. Ah, eu lembro desse jogo, cara. Eu joguei isso em live, sim. Agora que eu lembrei. Ele é o Galaga... Ele funciona em waves, né? Ele é o Galaga do Mad Max, cara. É que eu tô vendo aqui. Ele é o Galaga do Mad Max. É legal pra caramba esse jogo. E... tipo, cada nível tem 9 partes. Aí, tipo, as 7 primeiras partes são essa de ondas, igual Galaga. Aí na 8ª parte vai ter um trecho que é mais de... Tipo, mais normal de shmup, eu não sei como explicar, né? Que vai tendo auto-scroll pelo mapa. Sim. E aí na 9ª parte tem um chefe. Nossa, muito bacana. Eu joguei isso em live, cara. Só que eu acho que foi uma época que eu ganhei... os desenvolvedores deram um monte de key, cara. Eu tive que mostrar um monte de jogo na mesma live. E aí eu não joguei muito tempo. Mas eu lembro desse jogo sim, ele é legal. Nossa. E
Tá, aí tem um botão pra atirar e tem um botão pra usar o especial. O especial é quando os inimigos dropam, eles dropam o item que dá munição pro especial. Uhum. Aí no caso, o especial dessa personagem é um lança-chamas, né, que dá bastante dano. Eu não cheguei a desbloquear. Você desbloqueou mais personagens que eu. Acho que eu só joguei com os que tinham iniciais só. Aí no canto inferior esquerdo tem essa barra de combustível. É que ela funciona tipo uma barra de vida, só que tipo não tem vida extra nesse jogo. Se a sua barra de combustível chegar em 0, você perdeu o jogo. E nem continue tem. Nossa, Só que assim, desde que você consiga jogar tendo um certo cuidado, tipo, não é uma dificuldade tão alta você conseguir ficar vivo. E toda hora tem combustível dropando dos objetos, dos inimigos. Agora uma curiosidade, esses inimigos a pé, você pode matá-los simplesmente atropelando? Eu ia perguntar isso também. Pra ver se alguma hora eu consigo mostrar. Engraçado que, curiosamente, essa fase mais com screw automático, sem ser Galaga Type, digamos assim, não sei porquê, me lembrou muito Gunsmoke, Comando. Tipo, a parte 8 da fase é tipo um auto-scroll mais normal, sem ser de Galaga. Por isso que eu falei, me lembrou muito esses jogos mais antigos da época do NES. Gunsmoke, Comando. Sim. Ah, tá. É pela visão de cima. Eu não manjo muito desse. Não, sim, tudo bem. Lembra sim. Lembra sim, mas é isso aí mesmo. Ele lembra, parece o Gunsmoke porque tem esse cenário de casinha de madeira dos dois lados da... Também exatamente. Pegou o bônus cheio, mandou bem. Mandou bem, Valeu. Aqui tem esses inimigos que jogam bomba, tipo, do alto pro chão, que tem que prestar muita atenção no local que tá marcado que a bomba vai cair. Aí, tipo, a pontuação... Basicamente o jeito que funciona é que quanto melhor você joga, vai... Eu não sei exatamente como que é, mas tipo, quanto melhor você joga, aquele multiplicador no lado esquerdo, ele vai aumentando até o 9, que é o máximo. E quando você chega no 9, os inimigos começam a dropar medalha, que tipo, dá muito ponto. Aí, se você tomar dano de algum projétil, bomba, coisas assim, você perde metade do multiplicador, mais ou menos. Então, se tomar um dano com vezes 9, você vai pra vezes 5. E aí demora bastante pra conseguir recuperar o multiplicador. Aí o boss, ele... O boss, se você conseguir ficar... Quando o boss tá quase morrendo, Nossa, tô me dando muito ator. Tipo, quando o boss tá quase morrendo, se você conseguir acertar vários tiros nele com o multiplicador no vezes 9, o boss ele solta um monte de medalha. Tipo, é bem isso aí eu ridículo a lembro. quantidade. Isso aí eu meio que lembro. Que se o multiplicador tivesse alto, o boss soltava mais, se tivesse baixo, ele não solta tanto. Deixa eu perguntar uma coisa que eu realmente não lembro disso. Esse jogo tem power-up ou seu tiro vai mais ou menos assim do começo ao fim? Ah, sim. Tipo, não tem power-up. Eu esqueci de falar que a barra de combustível, tipo, se você coletar combustível com ela no máximo, aí ela meio que transborda e o seu tiro fica mais forte por um tempo. E você pode ficar tipo, mantendo esse... Você pode manter esse poder por mais tempo coletando mais combustível. Ah, entendi. Você cria tipo
Como é que é o nome disso que a gente viu isso no... O Crimson Clover tem uma mecânica parecida, que você pega um power-up e emenda o tempo do power-up no outro. Bem legal. Nossa, Crimson Clover é um que tá na lista que eu precisava jogar. Ele é um jogo que, assim... leva um tempinho pra pegar, viu? Ele é muito agressivo. É um passeio no parque, não. O Crimson Clover eu levei um mês levando o couro dele, assim, de não conseguir fazer nada. Até engrenar. Uma coisa interessante é que colisão com outros veículos, o multiplicador perde um ponto só. Ah, você não morre, né? Ele só derruba o multiplicador. Legal. Agora... Morre nem dano. Eu não lembro direito se toma dano, tipo, na barra de combustível. Mas se tomar, eu acho que é só um pouquinho. Tipo, os projéteis dão muito mais dano. Sabe o que esse jogo tá me lembrando também, com esse jipinho e os bonequinhos a pé? Jacal. Também. É que Jacal é multidirecional, né? Você vai pro lado que você quiser, mas eu tinha um ódio dos bonequinhos a pé, cara. Eu só atropelava eles, só. Eu só nem atirava neles, eu só ia atropelando. Mas eu lembro claramente da equipe de desenvolvimento dele, a empresa fazendo altas... Eles fizeram altas campanhas falando do jogo. Muda bastante de um personagem pro outro ou é meio parecido também? Eu acho que não muda tanto assim. Tem uma personagem que que tipo, o carro dela é um pouco lento e o especial dela, ela tira... Tipo, ela tira gatos nos inimigos, que é meio teleguiado. Eu acho que com ela eu tenho um pouco de dificuldade por causa do carro ser mais lento. Aí é a questão de adaptação mesmo. Cada um vai ter sua preferência mesmo. A gente viu inúmeros casos aqui de gente que prefere jogos com nave mais rápida, com personagem mais rápido, com personagem mais lento. Aí realmente é de cada um, não tem muito o que fazer. Cara, eu ia seco pegar aquele barril ali no meio. Agora que eu vi que ele explode. Por um momento eu pensei também que era item. Eu ia seco pegar aquele barril ali. Ainda mais que só tem um que tem uma sinalização, né? Os outros não tinham nenhuma sinalização. Nossa, essa chuva de medalha do boss é muito satisfatória. Sacanagem colocar uma abelhinha mecânica de 2 pixels pra você acertar, né? Aí, ó. É drone. Que legal. Pois E o drone faz barulho de drone, achei legal isso. Colocar um dronezinho de 2 pixels pra você acertar. Mas você vê, esse jogo eles seguiram uma direção de arte indo mais no... buscando elementos menores na tela, né? É tudo meio menorzinho, né? Nada é muito grandão, exagerado, assim. Quer dizer, deve ter algum boss, alguma coisa assim que é maior, mas no geral... Isso é bem interessante. Agora que eu tô pensando no tipo de jogo que é, como a gente falou, meio que um Galaga visto de cima. Tem que ser algo pequeno mesmo, pra dar uma dimensão de tela. Até porque o inimigo vai se mover mais, né? E você vai mover mais também pra pegar ele, então...
Achei que foi bem acertado isso. Mas é extremamente caprichado, tudo é muito bonitinho, tudo muito bem feito, apesar de tudo pequeno. Não, é. Você olha, bate o olho e consegue identificar rapidamente. Não tem nada feio, tá tudo bem desenhado. Os carrinhos entrando em fileira, que nem as abelhinhas do Galaga. É. Aliás, saudades. Gosto muito do Galaga de PC Engine. Preciso jogar de novo. Nossa, é muito bom. Galaga 90. Galaga 90. Nossa. Muito bom. E, cara, esse jogo aí mostra também, cara, a diversidade que a gente pode ter. Não é? Que a fórmula, bem ou mal, desse Dead End City é algo que já tem mais de 40 anos. Bem ou mal. Claro, você tem algumas inovações, óbvio, mas a fórmula base... A fórmula base é essa. É, ele seria tranquilamente um shmup de NES, por exemplo. Se você fizesse ele para NES, por exemplo. Talvez NES... Não, até acho que dá, hein? Mas eu... Vamos lá, vai. Algumas concessões, mas dá. Vamos lá, vai. NES não, vai. Vamos de Mega Drive, vamos de Mega Drive que acho que dá mais certo. Não, que seja, mas ainda assim. PC Engine, talvez. É, PC Engine também. Daria pra fazer tranquilamente nele. Aliás, eu acho que tá aí um bom projeto. Se eu fosse o dono da franquia, eu chamava uma galerinha pra fazer um port dele pra console clássico. Eu acho que ia ficar bom pra caramba. Cara, pela quantidade de tiro na tela, eu acho que daria pra fazer no NES, sim, hein? Não, o que eu falei, também acho. Você faria uma concessãozinha, uma concessãozinha graficamente, mas dá. Se aquele NES Maker não fosse tão ruim pra fazer shoot'em up... Daria pra fazer uma graça nesse, né? Daria. É que o NES Maker é horrível pra fazer shoot'em up. Ele não faz scroll contínuo direito, então... Aí, pô. Mas ficaria bem legal. E eu adorei a música, achei muito boa. Tem tudo a ver com o resto do jogo. Aquele pedra. Ó o boss, só porque eu falei que só tinha coisa pequena, olha lá. É, pois é, não. Vou colocar algo um pouquinho maior. Olha lá, ela matou o lado de lá, tinha uma broca na parede, matou o outro de cá agora. É, agora, em vez de pedras grandes, o boss tá com um pedregulho do tamanho do mundo agora. Ó o canhoto. Eu vi aquilo ali e falei, certeza que vai vir tiro dali. Ó. Pois é. O cara abre um baita de um canhão atrás do tanque e você acha que não vai, né? Não vai, tá bom. Se bem que, na verdade, quem tá atirando é o cara lá em cima. É. Era a arma dele que tá atirando no canhão, só isso. Haja medalha, mandou benzaço agora. Valeu. Agora as motocas. Legal, tempestade de areia. Puta ideia. Sim, pô. Afinal de contas, é o cenário Mad Max, né, pô? Usaram transparência ali, ó. Não, não foi, cara. Não foi, não. Não é transparência, não? Não é. Eu achei que tinha um layer de transparência ali, mas não é não. Os caras fizeram sobreposição de camada. Ficou legal. Não, o efeito ficou muito bom.
E é uma puta ideia boa, porque daí você faz repete o cenário o tempo que você quiser. Se quiser fazer uma fase super longa, você só faz as transparências sobrepondo e acabou. Bem esperto isso. Sim. E, o Pacha falando que aquele boss anterior, ele acha que é muito pro NES. Mas, cara... talvez. Como eu falei, você tem que fazer uma concessão uma outra concessão ali. Mas, cara, daria pra fazer o jogo no NES mantendo o conceito geral. Talvez o que era muito comum no NES, quando tinha boss, era a galera apagar o fundo, né? O fundo ficava preto. Apaga o fundo. E aí eles desenham o boss com background, em vez de desenhar com sprite. Isso, exatamente. Aí daria. Eu acho que dá, sim. Nossa, isso é muito genial. Então, eles apagam o background, né? Isso é Apaga o comum. background do jogo, o jogo fica tudo preto, o fundo fica tudo preto. E inclusive dá um tom mais dramático, né? Porque é um boss battle, então o troço fica tudo preto de fundo. E aí, em vez de desenharem o cenário... Quando o fundo preto, você já sabe, já vem boss. Todo jogo de NES era assim. Tipo, você chegava no boss, o boss ficava tudo preto e aí você desenha o que você quiser, o tamanho que você quiser com background. Isso. Talvez aí desce. Daria. Exatamente. E não acho que ficaria ruim não, pô. Muito pelo contrário. É claro que existem certos desafios aí de programação para ser vencidos, até porque as coisas se mexem bem depressa aqui. Tudo bem, mas eu tô falando no sentido de manter o panorama geral do jogo. Sim. Nossa, esse trecho aqui é bem perigoso, tipo, de tomar um monte de dano em seguida e morrer. Eu tô percebendo que eles estão ficando cada vez mais agressivos, os inimigos aí. Sim. Atiram mais, tira mais rápido. Um monte de campers ali. Eles tem estão terrestre, assim, tipo, quando passa por cima, ela dá um aviso que vai explodir. Isso mesmo. Nossa, eu tô precisando de óculos, cara. Preciso trocar meu óculos. Eu não tinha visto que era mina. Que na verdade eu tô assistindo o jogo numa janelinha aqui, né? Porque eu tive que dividir o OBS em Studio Mode aqui. Então tá super pequeno, mas nossa. Mesmo assim, realmente, meu janelinha óculos... ficaria meio complicado mesmo. Mas o meu óculos tá vencido, certeza. Eu não vi aquela mina ali, não. O jogo é muito mais legal do que eu pensava, viu? Tô vendo ela jogar e tô de cara. O jogo é muito mais legal do que eu pensava. Pra caramba também. Vou voltar nele. E eu já vou procurar pra comprar já. Ele não tava caro a última vez que eu vi, não. Boa, passou no meio das minas. Bom, ali nem tinha como não fazer, mas... Não, o jeito era esse mesmo. Ó a densidade de tiro. Como é que tá ficando mais agressivo mesmo. Nossa, eu tomei um dano só. Não, tá bom. Tá tranquilo, mandou tá bem ótimo. zaço. Um hovercraft. Fazia tempo. Nossa, Fazia tempo que eu não via hovercraft em lugar nenhum, em jogo nenhum. Nossa, no primeiro Eurofighters, né, tem um. Tem, cara, eu acho que eu não lembro, mas deve ter. Ou era só um tanque gigante, eu não lembro agora. Eu não lembro também. O primeiro primeiro Eurofighters eu não joguei muito. Não lembro mesmo, não.
Mas Hovercraft é um troço que era engraçado, né? Foi muito anos 80, assim, né? Depois meio que sumiu. Ninguém mais fala em Hovercraft hoje em dia, né? Pois é. É engraçado isso. Ou seja, indiretamente esse jogo já é também uma carta aos anos 80. Uma carta de amor aos anos 80. É verdade. Nossa, nem consegui me dar. É verdade, pior que é mesmo. Não só pela referência a Mad Max, mas o estilo do jogo, tudo. Sim, é. Com certeza o pessoal que desenvolveu o jogo jogou muito Galaga. Jogou muito. Gosta muito das referências dos anos 80. Viu muito Mad Max. Não só, mas os shmups colocou todos. Tudo no liquidificador pra fazer. Aqueles shmups todos da primeira geração, né, cara? Space Invaders. Sim. Os shmups de tela parada sem scroll, né? Tem umas sérias referências aí. Pegaram tudo, vão dar uma roupagem mais moderna, vão incrementar com algumas coisas novas, coloca tudo no liquidificador e tá aí. Galerinha, aí aqui tem E é muito legal também os aviões que passam atirando do alto, que aí vem a sombra do avião primeiro pra avisar. Olha eles aí. Boa noite pra quem tá chegando agora. Estamos aí perto do fim dessa maratona. 2 dias. 2 dias. Anos. Se eu disser que eu tô cansado, eu tô mentindo. Eu tô muito além de cansado. Quem dera se tivesse cansado apenas. Cansado eu tava ontem. Mas tá sendo bacana. Vendo um monte de jogo legal, conhecendo um monte de gente bacana, tá ótimo. Pra isso que serve. Exato. Eu gostei desse jogo porque eles usam um barulho de coisa real. Achei mó legal isso. Gabriel Martins tá lá quase o dia todo aqui. Eu também. Aliás, eu estou. Cara, tem gente que tá aí desde ontem também, cara. Tem gente que tá acompanhando desde ontem. Eu posso falar, eu fiquei feliz que, de certa forma, a gente fez a alegria do final de semana de algumas pessoas, cara. Que tem uma galera que eu vi aí. Algumas pessoas eu vi que estão desde ontem e assistindo desde o começo. Não, e a gente agradece sempre. Pô, com certeza, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Muito legal. A gente faz isso pra vocês mesmo. Que linda essa fase da base, cara. Olha isso. Nossa. Não, tá vivo ainda, tá vivo. Relaxa, relaxa, agora tudo certo. Aí. Tá recuperando. Se você toma dano no combustível também, né? Pelo que eu entendi. Aí o combustível vai acabando com o tempo, então mesmo sem tomar dano tem que ir repondo. Ah, entendi. Tava um avião atirando enquanto ele tava voando, o avião atira parado também, né? Agora acabou a fase do amiguinho, agora o troço tá tenso. O jogo agora resolveu que não tem mais. Acabou acabou a lua de mel, o negócio agora é arranca-rabo, ó. Ah, eu vi esse pedaço. Os devs me mandaram um trecho desse pedaço dentro da base.
É isso aí, Comune. Valeu mesmo. Comune assistiu às 11 horas de ontem e mais umas tantas de hoje também. Mais gente fez isso, cara. É inacreditável. Recuperou bem agora. Quando a gente começou a fazer isso aqui, eu não imaginava de jeito nenhum que alguém ia acompanhar a gente o tempo todo. Vocês estão acompanhando, cara. Tô felizaço. Ó, a pergunta do Squalid, se acabar a gasolina é game over. Eu lembro falar disso, é game over. Pera aí que ela tá... Dá pra responder, calma. Não, fica tranquila. Termina aí, joga aí, depois a gente fala. Termina o seu tempo. Relaxa. Eu imagino que sim. Basicamente também. Ela tá fazendo micrododging sem slowdown, sem controle de velocidade do carrinho. Não é fácil isso. E geralmente tem shmup que requer o micrododging permite que você diminua a velocidade quando você tá fazendo alguma coisa. Aqui não. E até porque, pelo que entendi, não tem hitbox. Não tem não. É o fixo inteiro. Hitbox absoluta, do tamanho do sprite. Ah, mas tem barra de life. E daí? Não é garantia, não. E daí? É muito fácil de tomar tipo, vários hits de uma vez. Sim, até porque o carrinho não é pequeno. Mandou bem zaço, acabou com o canhão do meio e agora é meter bala e milcar o boss, eu acho. Acho que eu vi que ela derrubou ali um tanque de combustível de algum lugar. Lá tem outro. Boa. Exato. Precisa, né? Que boss chato, cara. Caramba. Metódico. Completamente. Chato, cara. Que cara chato. De pouquinho em pouquinho mesmo. Não, definitivamente não dá pra você partir pra cima dele de vez, não. Você pensa, tem barra de energia, não dá não. Você vai meter o seu combustível ali pra torrar pra matar um boss e ainda vai tomar um tiro contra e ficar sem combustível depois? Não vai, né? Complicado. Esse é o fim do jogo? Sim. Ah, pô, que da hora. Pô, mandou benzaço. GG, pessoal. Pô, GG, foi bem pra caramba. Reprovou. Muito bom. Eu tava esperando. Bonita pixel art. Bem legal. Não. Bem legal. O jogo muito legal. Achei bem legal também. É bom que tenha um jogo que seja menos intenso. Quer dizer, não é bem menos intenso, não, né? Tem uns momentos aí que foram bem intensos, sim. Não, é bom um jogo com esse ar mais tradicional, digamos assim. Sim, nem tudo precisa ser um bullet hell moderno, insano, né? Tá certo. Sim. Bem legal. Tem o modo hard além desse modo normal que eu joguei. Pera aí, deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui. Pera, o que eu ia falar? Nossa, eu esqueci o negócio que eu ia falar. Aí os pontos da loja que ganha. Tem também esse modo de score attack, que é tipo...
Pra tentar fazer o score em cada fase individualmente. É bom pra treinar também. Tem o modo highway que é... Se eu entendi direito, é tipo um modo de caravana. Ou um Endless Run, né? Aí, ser um Endless Ednei. Run. Caravana, Ednei. Pois é. Falou minha Caravana. língua. Falou minha língua. Se bem que eu acho que, na verdade, esse Highway parece ser muito mais um Endless Run do que um caravana. Também. Entendeu? Eu tinha que olhar depois. E pelo menos quando você foi no Highway, eu não vi nenhum tempo rolando. Putz, verdade, né? Aí, deve ser exatamente isso. Nossa, eu que não manjo direito. Não, tranquilo, cara. A gente não manja tudo não, cara. Ninguém manja tudo. Ninguém sabe de tudo. Sim. Mas parece exatamente isso, um Endless Run. Vai até ou o final da fase, ou você perdeu, o que vier primeiro. Pô, joguinho muito da hora. Não, esse boss é um rival. Tipo, é a personagem jogável que atira gato. Os gatinhos. É que, tipo... no jogo normal, né, no arcade. Aham. No jogo normal, no arcade, você, tipo, cada rival tem a sua fase que aparece, e aí pra você lutar com eles, você tem que vencer o chefe da fase sem tomar dano. Uhum. Só que eu não consegui vencer nenhum chefe sem tomar dano quando eu joguei o modo arcade. Então, mas um negócio muito interessante do design desse jogo é que a barra de combustível ela serve para ajudar iniciante a conseguir jogar sem morrer muito. E para quem for mais avançado e quiser mais desafio, tem a penalidade da pontuação se você ficar tomando dano. Então tem um pouco para todo mundo, né? Sim. Verdade. Outra coisa que é legal também, né? Jogo mais tradicional, antigão, assim, nesse esquema de atirar em wave pra cima, você tem que mirar em coisas pequenininhas, né, cara? Então não era infinito, não. Foi uma fase só, né? Não, vai ver, é só aquela fase, né? Ou não? Deve ser, né? Ou será que é uma fase específica pra cada um? Ah, verdade, acho que é isso. É isso mesmo. Cada um tem o seu Endless Run. Ah, pô, bacana. É uma que não série acaba, né? bem bacana. Ah, esse personagem aqui, o especial dele é jogar uma bomba pro alto da tela. É um jogo até bem longo, se você for pensar, por um shmup. Tem bastante conteúdo. Tem. Tipo, no arcade dá pra tentar otimizar pra fazer mais pontos. Isso me tem lembra o modo hard. Né? Esse esquema me lembra o Softstar. Softstar é assim também. Tem bastante modos e
e coisas extras pra você fazer. Coisas pra uma nave só, pra um personagem só. É bem legal quando tem Shmup que faz isso. Agora tem bastante. Bastante produção que tá saindo nesse esquema. Então, vamos ver isso acontecendo mais pra frente. Beleza, Ah, agora que eu vi, tem um contador de tempo lá embaixo da tela. Não, você vê que tá... Ah, não. Verdade. Verdade, não tinha reparado. Então realmente, deve ser um modo caramba específico pra cada fase. Pra cada personagem. O que é bem legal, né? Ou é pra cada... Isso mesmo. Aí, ó. Time bônus. Isso deve dar unlock em alguma coisa, deve destravar alguma coisa no jogo depois. Deixa eu ver. Acho que tem bastante coisa ainda que tá faltando desbloquear. Galeria não. Deixa eu ver, aqui na loja tá faltando sound test. Tá aqui da galeria. Skin pros carros, basicamente. Sound test é interessante. Sound test é legal. Não, bacana. Nossa, já dá pra pegar tudo. Ponto pra caramba. Tá lá. Esse dinheiro não vale a pena guardar, não. Não. De jeito nenhum. Nossa, tipo as concept arts também. E aqui tem a opção de deixar a hitbox ativado ou não. Enfim, cara, jogo muito legal, cara. Tipo, tem tempo ainda? Não, a gente tem que fazer uma transição aqui. Eu vou precisar fazer uma transição aqui porque tivemos um contratempozinho aqui. Foi mal, mas foi bem legal. E me diz uma coisa, você tem canal pra gente divulgar, o Twitch, YouTube? Eu queria começar. Eu só tenho o canal meio vazio. Não tem problema. Já começou então, pô. Se já divulga aqui, a galera já cola lá. Já é incentivo pra você. Eu agradeço muito. Então, pô. Segundo, deixa eu pegar aqui o link. Mount your chariots. Eu mandei no canal da Maratona 2025. Valeu. Mandei aqui, vou botar aqui pra vocês. Valeu. Valeu mesmo, Itbunny. Valeu pela participação. Valeu mesmo. Foi muito divertido. Foi bacana. Foi muito bacana. Bacana, obrigado pela disponibilidade, por vir aí mostrar o jogo pra gente. Foi bem legal. E, gente, acompanha o canal dela aqui. Postei aqui no chat. E, bom, gente, a gente precisa ir pra uma transição aqui agora. E, bom, daqui a pouco a gente volta aí. Então, aguarda aí, pessoal. Valeu, abraço. Valeu.
All right. Eyes on glass, taking a look. Ok, voltamos, gente. Estamos aqui, conforme prometido, mostrar algumas demos de jogos que ainda não foram comercializados, disponibilizados, nada, e para dizer a verdade, que estão sendo atualizados neste momento. Nós temos aqui ao vivo com o Dr. Bosky. Hey, Dr. Bosky, how are you? Inclusive, o Dr. Bosky colocou no chat que estava trabalhando enquanto estava assistindo a maratona no Sim. jogo. Hey, Dr. Bosky, Yes. how are you? Dr. Bosky Hello, and... ShmupsBR. Doing well. Life is good. It's been an amazing 2 days watching this stream. So thank you again for putting on the event and giving us some space. No, my pleasure. It's always good to have. Like, just let me translate. I have to go just a little bit of translation back and forth because lots of people here don't speak English. So just to Absolutely. clarify. Go ahead, do your thing. O Dr. Bosky é um dos nossos patrocinadores, como vocês viram aí no intervalo, ele é o cara que está criando o Interstellar Sentinel 2. Nós vamos fazer também como vocês sabem, o Caravan, o campeonato de Caravan que nós vamos fazer em setembro vai ser com o Interstellar Sentinel 1, que é o outro jogo. Mas nós vamos falar um pouquinho deles, nós vamos traduzir aqui, indo e voltando. Ele é o desenvolvedor do jogo e também vai mostrar para nós o demo e algumas estratégias do Interstellar Sentinel 2 que, se você não conhece, cara, vai lá, pega e joga, porque é um jogo interessante, tem bastante coisa legal nele. E Dr. Bosky, I think we don't have audio from the game. You don't have audio? Let me see. Okay, 1 second here. I think you have to share. When you share on I Discord, probably messed there's an option. Yep, 1 second. I messed that up. And share your screen. Entire screen. A gente está sem áudio, agora vamos de áudio. Vamos ver agora. 1 second. That wasn't did either. Share stream audio. Okay, you can actually check that. All right, let me. Okay, now we have audio. Now we have audio. Yeah. There we go. Audio's good. Yeah. All right, cool. There's Ellerock. Yeah, awesome. Let me raise Ellerock's audio a little bit because she's too quiet. Okay. Ellerock, swallow that microphone. Okay. Ellerock, do you hear us? Yes, I can hear you guys. Hello, everyone, and thank you for watching ShmupsBR. And it's been an amazing 2-day Shmup Fest, Shmup Marathon. It's been a delightful experience watching everything for this 2 days. So yeah, let's go. Yeah, you haven't lived until you spelled your initials with a weapon. Oh yeah. Exactly. All right, so real quick, this is Interstellar Sentinel 2, a huge labor of love from us. We've taken everything we've learned from Interstellar 1, tweaked our formula a little bit,
and really leaned into some and a different type of weapon system. So one of the things about the weapon here is this is your rapid shot, and it consists of your spread. And the spread gets spreadier as you power up. It also has those circular bits, which are basically like laser mines. So you lay them down and enemies run into them, get damaged. You also have your astral projection, which is like your Danmaku focus mode. So it slows you down. And then probably one of the secret bits that I'm really enjoying is that when you hold down a button, so for instance, you're rapid shotting, you have an overcharge state. And if I let go of the button, you see those giant swords that are being thrown. So it gives you the reason to switch between your weapons. And that happens both for your rapid shot and your focus mode shot. So your focus mode shot then shoots out a bunch of homing lasers. Same thing for the back shot as well. And not live it until you've lived with a super. And with that, why don't we run into it? So we showed this at Steam Next Fest. Huge shout outs to folks like Zero Lux for playing. They lost their mind over this game, and it was so adorable to see. The team was so happy. Created tons of smiles for us. And we liked it so much, and they were so enthusiastic about it. We actually modified the demo to have a 200 million threshold for bonus content. Just pause a little bit because I need to translate it. Yep. Not sure if I can remember everything, but anyway. Então, o que tem no jogo é você tem um tiro rápido, né? Que é o tiro normal que você atira pra frente e pra trás. Ali o jogo inclusive atira pra frente e pra trás, o que é bem interessante. Quando você termina de atirar, ele dispara essa espada enorme que sai do personagem. Existe também o tiro focado, que é o... Can you do this? Astral Projection? Yeah. Esse é o tiro de estilo Danmaku, né? Que diminui a velocidade do personagem. Você tem a bomba também, que é aquele especial enorme que estoura tudo. E você tem, quando você dá a projeção astral, ele faz essa coisa que pinta a tela com uma espécie de uma mina, que vai deixando, que faz dano no inimigo. Okay? Yeah, so awesome. So in this version of the game, one of the things we really wanted to do is improve our environmental storytelling, giving the ability for the environment to give great enemy entrances as you expect. Oh shit! Oh no. Well, except for when I do that. But also, oh man, this is tough. Talking and Rochelle, you're supposed to be doing the talking. I'm supposed to be doing the playing. But yeah, so it's all right, man. It's all right. It's all good. If you want to so here's a great example. And probably the cause of the chaos too. Essa foi a parte que a gente viu no trailer. Right, this is so a great example of building up the environment, building up the world, and make it a little different. So every time you play, things like the quips and the players, the characters, the people that make this feel more like a realistic saga and an adventure are all kind of coming together, but also they don't fatigue you. So no long cutscenes. The princess is in another castle. There's always more to discover. But yeah, some interesting aspects that we're doing. Rochelle, you were playing. What do you think? Hey, so this part right here, I am really enjoying this part because this is just amazing. I am a fan of content. That lady robot behind. Yeah. So look at that split. That is so amazing. This is actually my favorite part right here because it's easy to dodge the bullets. This is the relaxed time that I have in this game. Yeah. I like that she says that with a straight face. Welcome. We have a question here. People are asking, what's your inspiration for this game? So lots of Akai Katana Shin. Big fan of Cave. Little Death Smiles in here as well. Our first game, Interstellar 1, because we did some stuff with Einhander and a few other things that were really exciting. And those are probably the bigger inspirations. Yeah, Akai Katana Shin, one of the next games that I'm looking forward to play.
It's awesome. But it's very punishing. It's very, I very would punishing. definitely. I'm going to definitely need advices from you guys. But it's super Yeah, fun. I got my. I spent a few months and about 40 hours working on my 1 credit clear with a Kaikatana Shin. So it was a lot of fun. I got up and ran around the house, called all my best friends, and I was like, I just did it. After I'd been practicing for a while. Yeah, and, they were all like, yeah, you know. Some of them were my gamer friends were like, all right, that's cool. Oh yeah, all right, man, all right. Also, we have lots of old school Amiga fans watching, and you mentioned that I remember we talked about the music team, and it's the Michael Tillander is on it, right? So it's Chris Hulsbeck. Chris Hulsbeck, sorry. Huge. Yeah, I was actually the producer for the Super Turrican 2 and Mega Turrican that we released on the Nintendo eShop back in the day. So. That's my old crew. Lots of Star Wars games and you know, some of the OG run and gun. So super cool. We spent about a year working on the soundtrack. It's you can listen to the whole thing for free on my YouTube channel. And if you ever want to use it, also in your own video productions, it's royalty free. No DMCA. Oh shit, I'm in trouble. Crap. Okay. A música do jogo é pelo Chris Hulsbeck, que foi do Turrican. Então, isso, exato. E ele disse que se você quiser usar a música, se você quiser inclusive usar as músicas em vídeo para background, essas coisas, elas não têm DRM. Eu sei porque eu já usei também. I would describe the soundtrack as like. There's some Terminator influence there, some oh fuck me. Oh no! Oh, no! Man, you got beat by your own game. No. I did. Oh no. It happens. Talking and playing is a whole other set of skills. So let's pretend that did happen. Let's pretend that. That's what we got continues for. But I would describe it as it's there's definitely some Terminator vibes in there, a little bit of Metroid in terms of just audio design. Hulsbeck has got his he's a man, he's like a wizard with synthesizers, so it gives you a lot of those like late 80s, early 90s like flavor with a little bit of extra chiptune inspired. I went through all of the Turrican tracks again, and I really pushed him to work on his faster stuff, which was quite a challenge because, you know, it's hard to get the BPM up there and get it to really feel menacing and to kind of really create that sense of adventure. The man is a genius. So we've done 4 albums together. Push him out of his comfort zone. I'm pretty sure it's going to be rewarding. The comfort zone? So those laser towers, you get damage. Collision damage, even though it's already defeated. Even if you defeated it, you're still going to get damage when you bump into it. So you have to watch out for that, guys. And we also have some bullet sealing that we put in for ground tanks and turrets. So you can see that going here. Shuts down the bullets. You get bonus gems from them as well. And coming out of Steam Next Fest, we definitely had a lot of good playtesting. So there's some new works in progress. We'll get a beta for the community here probably within the next couple weeks or so. And this demo is already out, right? Yep, free to play. Gente, a demo já saiu. A demo já saiu. Quem quiser baixar, ela já tá lá, já tá disponível. And thanks again to Zero Lux. If you get to this point in the demo where I'm at and you have a 200 million score, you get some bonus content. Which I have yet to achieve. Goals. Yeah, everyone knows. I've been working hard. And there you go. That's Interstellar Sentinel 2. Cool. Alright. A demo já saiu, tá? É só ir lá e baixar, tá na Steam. E vai sair, tem novidades aí praticamente todo dia a respeito disso. Ele tem o canal também, o canal dele, ele posta coisas
diariamente a respeito do desenvolvimento do jogo, então sempre tem novidade lá. Se quiser passar por lá, eu vou colar aqui o canal deles. All right, now we'll switch over to also another free demo. So, Zorky, if you want to give well, maybe I'll start this off real quick. So Zorky, about I think mid last year, like we were hanging out or surrounding a Shmup event or something. We were talking about the game Zorky had played, Interstellar Sentinel, and he's like, "Man, I'm actually liking this game." Gave a lot of great feedback. And then he told me the story about how he really wants to bring back the caravan competition, in real life, real people competing just like they did in the heyday of Shmups when Hudson Soft and other companies were basically doing road shows for like not Thunder Force. There were a number of different Soldiers. Star Soldier. Star Soldier. Yeah, exactly. So right. the series we have the Carnival, Summer Carnival 2. Yeah. Mm-hmm. And so what happened was that I was building already a new mode for this game called the Nine Hells Boss Rush, and basically Zorky was like, "Hey, I'd really like to bring this back." Turned out Nine Hells Boss Rush maybe a little too hard for competition, and it's about 15 minutes. So instead, what we wound up building after that is I built essentially the start of our caravan competition, which in this case are 5-minute slices of gameplay. So, and again, this demo is out there. It's for free. And we're going to do some really cool events around this. So it has everything that the main game has, plus a little extra sauce that makes it uniquely itself. Camilão, let me translate this. Yep. A gente estava se conversando aqui faz um tempo já e eu tinha jogado o demo do Interstellar Sentinel 1, que é esse jogo, né? Esse é o primeiro jogo da série. E ele já estava construindo diversos modos, até estudando esse Shmup Maker aí faz um tempo. E aí eu comentei com ele e falei, cara, isso aí seria legal se a gente pudesse fazer um modo Caravan, porque eu tô querendo trazer as competições Caravan de volta, né? Fazer como era antigamente. E ele falou, pode deixar comigo que eu faço. E ele pegou e fez esse Caravan, que é o Caravan que a gente vai usar na competição, no canal 3, em 13 e 14 de setembro. Então, se você já quiser baixar e já ir jogando para treinar, é esse o jogo, tá? Ok? I already downloaded that. Yeah. Ele vai aparecer como um demo na Steam, tá? Mas é o Interstellar Sentinel 1. And the game has a lot of content, lots of weapons. Weapons up. O Anderson perguntou aqui se a demo é um modo Caravan. Sim, existe o Interstellar Sentinel 1, tá? Eu vou passar o link aqui certinho para vocês pegarem, tá? E ele é o jogo que a gente vai usar na competição. E assim, gente, não subestime o jogo, ele não é um Caravan simplinho não, tá? Tem coisa pra cacete escondida nele. Tem muita coisa de lugares onde você pega toneladas de bônus. E o conteúdo do jogo todo... Caravan, né? Sim, exatamente. Tem bastante coisa secreta escondida. E... enfim, é um jogo que você tem que dar uma pesquisada e descobrir, porque ele tem muito segredo, muita coisa escondida que faz a sua pontuação mudar muito, né? Eu vou deixar o Dr. Bosky falar um pouco das coisas secretas do jogo, ou se vocês quiserem a gente marca um dia uma outra live pra fazer aqui no canal, mas assim, basicamente, cara, tem uma tonelada de coisa escondida, não é uma camada só não. I was just telling them that this is a quite unique Caravan game because first it's horizontal, which is not very common, but there are like layers and layers of hidden stuff to figure out how to work and how to maximize your scoring. You should not like underestimate it, think, just another Caravan game, just do a proper routing and that's it. No, there's lots of hidden stuff in here. Yeah, it's definitely the core DNA of the game. I almost could categorize it as like an adventure shmup a little bit, in that we do things like right here, I'm grabbing a secret. And secrets are great for daisy chaining your abilities.
And when you daisy chain abilities with your super, you create star gems. Star gems give you quite a few bonuses. They also are affected by your chain combo multiplier. And so it winds up becoming this really elaborate kind of dance and stacking, especially when you start chasing score. Which, by the way, Zorky, do you want to talk about the prize pool we're thinking about? No, I don't think so. Let's figure out how to. We're not sure about the prize yet, but we're trying to figure out something that will be. Yeah, there will be a prize definitely, and we're just trying to figure out exactly what it will be, how much it will be, but there will be definitely a significant prize for the champion. Image. And by the way, is there a place? Do you have the? I'm trying to figure out the link here to send it to paste it here on the chat. Is it just the Interstellar Sentinel page on Steam, or is there any specific? Yeah, so both demos are on the pages, the Steam demos. So they're just basic Steam normal Steam demos. Okay. Yeah. I can share the link, Interstellar Sentinel link caravan competition on the chat right now. Cool. Oh, is it there? Oh, okay. Oh, yeah, cool. I pasted the one I found here on Steam. Not sure if it's the right one. Yes. So what I shared is the one that is for the caravan competition. Yeah. Então, gente, a gente tá tentando. Como a gente não teve uma resposta final ainda do resto dos patrocinadores, a gente não sabe direito ainda qual é que vai ser o prêmio, mas definitivamente vai ter um prêmio, tá? E não é um prêmiozinho figurativo, não. Não é um prêmiozinho figurativo, não, tá? É um prêmio de verdade que vai ter. Que a gente só não fechou isso ainda porque eu preciso ver com mais gente, tá? Não é só a gente aqui ainda. Mas que definitivamente vai ter e que vai ser dado pra competição lá pra quem for no canal 3. I think I missed a monster trophy in there. Dang. So Elrock was playing just last week, I think, right? And you put up your very first, I think S+ tier rank, right, Lucho? I did. That was a very big milestone for me, getting an S+ tier rank. The caravan competition build. I ought to be like playing there IRL. I should be joining the competition. Oh yeah. Yeah. So you can get a sense for what the game has to offer. Yeah, exactly right. What the game has to offer for in terms of like it's got like a Devil May Cry inspired in-level rank system that feeds everything. So by everything, like make sure that you know how many monster trophies you got and whether you got the secret, and then you get bonus scores like this. So it really becomes like this big kind of count up. Exactly. So there's going to be a whole lot of strategy that you need to work on to get a really high score. So screen clearing is the most basic of everything, because once you screen cleared of course the game, then you're going to get also the monster trophies and all the juicy things. All right. Yeah, so I mean that's pretty much it. I mean I can run some more, but I know we're getting close to the end of the stream and there are people, if I need to fill time, I certainly can. What do you want to do, Zorky? Well, I think for now we're good. I mean, we can I think we could like maybe do a proper book a proper date just to talk about this, because I think people now that they know what they have to do, what they have to play for the competition, they will probably look forward for tips. Yeah. From you, from me, from definitely. everyone. So I think this is gonna be interesting, like for us to do a proper streaming, just to like spend the proper time showcasing the game and showing the tips and all the relevant information to maximize the scoring. So I think. Yeah, totally. Sounds good. All right. Well, cool. This was awesome. Thank you for having me. It's been really fun watching the streams. And shout out again, Brazilian gamers are some of the best in the world. I know that firsthand. Thank you. Oh, thanks for that. All right. In that case, then
let's shut her down and get on with the rest of the stream. Thank you, everyone, for having us. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Então, gente, a gente vai fazer uma... A gente vai fazer uma... Não, o que eu tava dizendo que a gente falou antes dele sair, foi... A gente vai fazer uma... Vai ter uma... Vou fazer uma live com o tempo próprio pra gente fazer, pra mostrar as dicas pra vocês de como maximizar o seu score, como jogar isso melhor, né? Afinal de contas, a gente passou... Eu sei que o jogo ele é complicadinho, tá? Ele tem bastante camadas de coisas difíceis de ser encontradas ali. E assim, é legal vocês ouvirem a gente falando, que daí vocês aprendem e usam aí melhor pra competição. Então a gente vai fazer um dia só pra isso. Vai por mim por alguém que já tá nesse rolê de caravan mode há muito tempo. E eu vou fazer outra Cara, não sem assistir gameplay de outras pessoas pra você conhecer segredo, não tem jeito. Dureza. Sem competir. Entendeu? Você pode até avançar, mas vai chegar um momento que você vai tocar no muro. Então, a gente vai marcar isso, mas o jogo é esse, o link tá aí, baixem e treinem, porque ele que a gente vai usar na competição. Eu vou fazer mais uma transição, tem mais um demo pra mostrar, a gente já volta aí. E voltamos. Estamos aqui de volta com o Platypus Replayed, que é um jogo que é um remake de um outro jogo que foi lançado no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, se eu não me engano. E ele é uma versão em HD, todo refeito, todo redesenhado, todo refeito, porque afinal de contas os gráficos, né, não ficam muito legais depois de um certo tempo, eles não envelhecem muito bem. Então eles refizeram o jogo e ele tá aqui em HD bonitão. Eu não sei muito do jogo, já falei dele no Drops, mas a gente tá com o desenvolvedor, os desenvolvedores da Claymatic aqui hoje para falar sobre ele. So, hello, I'd like to welcome Green Cat from Claymatic. Hey, thanks for having me.
So I Yeah, just so- I just told them that I know that Platypus is a game from the late 90s, or am I wrong? Or the original game? It came out in 2002. Oh, ok. É 2002, gente. Falei besteira. Ok, sorry. 2002. I think that we have a PSP version too. Yeah, it came out on the PSP a couple years later. Oh, nice. I think I played the first one on the PC, if I'm not wrong. Or the PlayStation. No, PC, definitely. Yeah, PC. Okay, so what's in there? I mean, it looks gorgeous, but I'd like to know a little bit about the mechanics or the, I don't know, whatever you find interesting to talk about. All right, sounds good. So I guess I'll start playing and start talking about the game. Sure. Ele vai mostrar o jogo pra gente agora, vai falar um pouquinho das mecânicas. Ok? We got 4 different difficulty modes. Oh, I like the nasty. Yeah. Yeah, Such a nice name for the difficult mode. Thank you. I think I'll start on regular to like make talking a bit easier, but afterwards, let's do a run of nasty, and I'll show you how intense the game can be. All right. So you got 3 player ships. You got the plover, the platypus, and the wyvern, or the wyvern. They got different stats here. So the beginner, the plover, it has a bigger shield. It can tank 2 hits before being destroyed, but it has less damage. Platypus has more attack, and if you get hit, if you're currently holding a weapon, that gets taken away instead of the ship being destroyed. So it has its own kind of shield. And the wyvern is for experts. It's got the most damage, but the lowest shield, so it dies instantly. Change the color. Ou seja, o que muda é a resistência de cada nave, né? Depende aí da capacidade de cada jogador. E dá pra mudar a cor dela. Ok? Yeah, so here's everyone. So this entire game is sculpted out of clay. Artist Anthony Flack made this game, released it back in 2002. So yeah, it's all meticulously handcrafted. Oh, okay. So you didn't use 3D models. It was like all definitely made in clay. And how did you scan it? Like... Yeah, so we use a camera. Oh. Like stop motion. Okay. Yeah, this is stop motion. So Anthony is the main artist, Anthony Flack, and he is a stop motion artist, and he decided to make a game out of claymation. O jogo foi todo feito em massinha mesmo. Os caras fizeram o jogo, não tem modelo 3D envolvido. Eles fizeram o jogo todo de massinha mesmo e fotografaram. Então não é modelo 3D e com um efeitinho em cima, não. O artista principal é o Anthony Fleck, inclusive acho que eu conheço ele da comunidade Shmup. E ele é artista de stop motion e resolveu fazer um jogo assim. E pô, ficou bonito pra caramba, cara. Oh. I'm impressed on how gorgeous this game looks like. Yeah, thanks a lot. But yeah, like it is real clay. It's not 3D models. So that's interesting. A lot of people really love the clay art. No, it definitely looks. It looks much better now than on the I think I saw it on the trailers that you guys released, and it looks much better now. Yeah, I think in the trailers we had an issue of like the lighting. It was a bit overblown. Oops. But we fixed it. You're shooting Fruit Loops. Yeah, shooting donuts. Yeah, so this game is kind of silly. We got all types of weapons. Yep. O cara tá tirando Fruit Loop do inimigo, cara. The first one, the platypus, original platypus, was made in stop motion too? Yeah, it was also made claymation, but you know, it kind of looks like pixel art because of like the resolution. So in the remake, it's much more obvious. Yeah, it's pretty. Yeah. You can see the low resolution cameras back in the day were not like didn't do any good to the game, I guess. But now we have HD cameras
everywhere. Oh, yeah, yeah. And you guys was very faithful for the original. Oh yeah. I like the fact that this is definitely a family-friendly shmup, right? It's not. It's something you can give to your son to play, for example. Yeah, yeah. Yeah, absolutely. It's good for all ages. It's good for casual gamers, and if you want a challenge, you can change the difficulty. It definitely looks amazing. Eu tava dizendo pra ele que eu tinha visto o trailer desse jogo, que eu peguei informação sobre ele por Drops, né? E não tava tão bonito. Ele falou que eles arrumaram os problemas de iluminação na hora de fazer o escanear os modelos de massinha e arrumou e ficou lindo, cara. Ficou bem mais bonito. E é legal que ele é um shmup que você pode dar pro seu filho jogar, né? Porque não tem nada de absurdo aqui, né? E tem nada de nem esquisito, e nem por isso deixa de ser um shmup que, segundo ele, se você subir o nível de dificuldade, o troço fica feio. Não é pra criancinha, não. Yeah, so the original game released in 2002, and Anthony made it in a period about, I think, 18 months. What's up? 8 months? 18 months. 18 months. Ok, 18 months. O jogo original foi feito em 18 meses. He had signed a contract with Digicon. Stop motion animation take a long time to finish. Oh yeah. Oh, it is a lot of work. Yeah, yeah. I quite like the. It's so unique, the visuals. Yeah, you don't see a lot of games made out of handcrafted materials. No, definitely not. That's definitely a work of love, I would say, because I can imagine how hard it is to have all the frames. Yeah, we got hot dogs. Yeah. Ok. Tá dizendo cachorro quente agora. Great. Esse tiro é cachorro quente. Cara, sensacional. Yeah, a lot of people love the claymation art, and we got some of our models being shown off at the video game museum. Mm-hmm. So looking forward to that. If anyone's going to be there, check it out. These stars, sometimes they have like a secret in the center, so now we got like fish. Okay. Oh, that's genius. Cara, eu quero jogar isso. I wanna play this. You can, the demo is out on Steam, if anyone wants to try it out. Oh, ok. Yeah. A demo já saiu também, gente. Que da hora. Podem ir lá pegar, pessoal. Vou pegar o link aqui, pera aí. I'll paste the link here. Thank you, thank you. But you can tell that the game is kind of silly. It doesn't take itself too seriously. That's why I got all the different... you're picking up fruit from enemy ships. You're shooting hot dogs and fish. That's awesome. Oh man, I like that. It's I like the fact that it's like a new breath of fresh air. Breath of fresh air, because like shmups may be very oppressive, very I would say, I don't know, not oppressive necessarily, but like depressive. So sometimes, and you know, mean, and it's good to see something that doesn't take itself too seriously. And I said that during the event. I'm not sure if it was today or yesterday. How much I miss like games like Parodius, for example, which has this comic tone. That's funny because I think that was one of the inspirations Anthony mentioned. Oh yeah, definitely. I can see some Parodius DNA in there. Mm-hmm. Eu tava comentando com ele que a gente falou na maratona aqui que sobre o Parodius, né? Que eu sinto falta de Parodius. Que, cara, eu não sou um grande fã de Kill 'Em Up, mas, cara, pô, Parodius é muito bom, velho. E ele falou que se ele não se engana, essa é a inspiração. Uma das inspirações pro jogo é o Parodius. Yeah, a lot of people play this game when they're younger, played it with their family, their siblings. So, like you were saying, it's not very serious. It's easy for like all ages to pick up.
You can play for family member. I'm gonna show up Nasty. Ok. É, Vai mostrar a dificuldade do Nest agora. Agora que a giripoca vai piar. What's nice about the ship selection is that if you're playing on a certain difficulty mode and you got a second player who's not too good at the game, you can change it out for like the Plover, for example, give them a bit of an advantage, and you could choose like maybe the Wyvern, which is more difficult to use. So in addition to selecting the difficulty, you can change the craft that will help you out a bit. Mm-hmm. Dr. Bosky has a question. When did your love for claymation start in life? Ooh, I think it's not Sorry, up to I'm him. not- It's like it's Anthony Flack, right? Yeah, he's making all the art. I know he studied stop motion. He made some trailers for television. So he's did it in school, and it's been a long time. But I don't know the exact answer to that. Okay, that's fine. Fair enough. But Okay. you can see in the Nasty, you got like the suicide Yeah, bullets. you Oh, can yeah. see the difference. O bagulho muda no Nest, como vocês podem ver. Não é brincadeira, não. Não passei no parque, não. Oh my god, I'm gonna be focusing a bit. Sorry about that. That's right, that's no problem. O Nest a coisa muda lá. Já não é. Nest Moleque. vira Nest mesmo. É, o Nest não deixa nada a dever porque a gente tava jogando aqui o dia inteiro. E, pô, eu sinceramente achei que... Quando eu vi no trailer o jogo, eu não achei que ia ficar bonito assim. E, cara, eles deram um jeito muito bom pra refinar pra caramba o visual do jogo. Ficou muito legal. We held a competition for the community to design the new enemy, and the enemy that won was the Starfish. It was designed by MacUni. Oh. So that's cool. Cool. Community made design. Oops. Oh my gosh, I really don't like these. These are called the yellow squid. They're my least favorite enemy in the game because when they shoot, sometimes you can't react in time. Oh. You gotta be clever. That's cool. We also had another winner called the Dragonfly. I'm not sure if you saw it earlier. It's a little orange ship that drops off. Oh, sorry, I was saying it's an orange ship. Oop, there we go. Okay. I'll point it out when he comes back. All right, level 2. It can be quite a bit hectic when there's a lot of enemies on screen, so you want to try your best to destroy them before they can attack you. Ooh. And this is just level 1, by the way, so as you get into the other levels, it gets really difficult, so I'm just... It's just a bit fine here. Oh Oops. yeah, I can see it's like starting to ramp up. Mm-hmm. But yeah, the entire level is free areas in level 1. The full game will have levels 2, 3, 4, and 5. With level 5 being the hardest, so you're in for a ride. Oop. That's cool. Look at that. I imagine playing this on 2-player mode. Couch co-op. You know, it's a good idea to, train your kids for the other shmups. Yeah, the first step for the shmup. You start on the family-friendly mode and up to the nasty. Yeah. Oops. I still haven't seen that dragonfly I told you about. I'm waiting for it to show up. Because the starfish, I said it's one of our community-made designs. Oops. And the dragonfly is also another community-made design. So we had 2 winners for a competition. I'll point it out when I see it.
Ele tá dizendo que essa Estrela do Mar e esse outro inimigo foram a comunidade que fez a competição e mandou pra eles e eles puseram no jogo. Man, it looks super cool. I like it. Definitely gonna play it. Thank you so much. A lot of people have been asking for a remake for a real long time, and after Anthony had signed a contract that gave away the rights to the game, so he didn't have the ability to make it happen. But he was able to get the rights to the game back in a couple years ago, and we're finally working on that remake for everyone. Ooh. Still no dragonfly. Where is it? For the dragonfly. Oh, I like this weapon. Oops. Yeah, the Sonic Pulse is pretty nice because it also destroys the enemy bullets, which can be useful. It doesn't destroy the death bullets, the suicide bullets, so that's still going to be a challenge to look out for. Oh man, I like the hot dog missiles. I think I'll equip the fish. I like the lady saying fish. Yeah. Oh, there's a dragonfly. It brought us a hot dog. So the dragonfly, if you defeat it, it's gonna drop a weapon star for you. Like a little quick weapon drop. I like these pink ships because when they shoot, they kind of stick you in place. You gotta be careful with your movement. Yeah. You have to fly in That between the was a shots. strong hot dog. Mm-hmm. And how long the game is gonna be? Like how many stages? So the demo we just played has 3 areas. Okay. 3 areas of level 1. The full game will have 5 levels with 5 areas each. Oh, nice. Right. Lots of content. And That's cool. the original game had 4 levels. The remake has the new 5th level, so that's a new addition there. That's cool. You can see more of the game in this video here. Okay. Oh, look at that. Mm-hmm. Oh, I like the different colors. Thank you. Man, that's an awesome work you're doing there. Really like it. Really looking forward to play it. Yeah, a labor of love. Definitely. Absolutely. Everyone's working really, really hard on this, especially Anthony. He's doing a lot of the art, all of the art. That's awesome. I'm sorry I couldn't answer more of your questions because that one question was better suited for Anthony. That's fine. That's okay. Like Oh. we can always All right, man. we can always get in contact and answer this later. Maybe I don't know. For sure. But you have our email and you can always message me on Discord if anything, and we will reach out to you as well. So thank you so much for the opportunity to be here on the marathon. No problem. Really appreciate it. And if you are an indie dev and you're watching this and you want to see your demo here, give us a shout. We can definitely arrange something. If not for the marathon, like for the drops videos or for a different exclusive streaming just for this. Our idea, like I always say, the main reason for this channel to exist is to give the proper highlight, the proper importance, proper relevance for the shmup genre, and especially for the indie devs. So we're definitely on the same team here.
Yeah, and we saw you feature the platypus reclade in some of your videos in the past. Really appreciate that as well. Oh yeah, I've been chasing information about this. And it definitely looks amazing. Okay, well, I think if you don't mind, I will take the opportunity to do the last word here for this marathon, because it's been a quite hectic 2-day long event. And just I'll switch to Portuguese and then we finish, ok? Just a minute. Gente, é isso aí. Esse foi o Platypus Reclade, eles estão fazendo e deve sair aí em breve. O jogo vai ter 5 fases, com bastante conteúdo. Vai ser todo nesse formato, nesse esquema que vocês já viram aí. E a gente vai manter as informações atualizadas aqui no canal. Agora que nós temos o contato deles aí, a gente vai se manter se falando direto, assim como com o Dr. Bosque e outros desenvolvedores indie que estão em contato com a gente já. Se você, inclusive, é um desenvolvedor indie, eu falei isso em inglês, vou repetir em português, entre em contato com a gente e, cara, a gente pode fazer um streaming só pra mostrar o seu jogo, que nem a gente fez aqui o deles, tá? A ideia desse canal sempre foi a de dar a devida importância pro gênero shmup, né? E principalmente pros desenvolvedores indie, e fazer com que a gente tenha a devida relevância, a devida representatividade no mundo dos games aí, que tem muita coisa que não interessa pra gente, né? Mas vamos focar no que interessa. Então é isso, gente. E também queria aproveitar a oportunidade para encerrar aqui esse evento, que foi de 2 dias, nunca fiz uma maratona tão longa. E E agradecer vocês todos que estão aí com a gente desde ontem. Muitíssimo obrigado. Pois é, cara, é incrível. Mesmo agora, quase 11 horas da noite, ainda temos 37 pessoas. Sim. Foi gente que ficou logada aí com a gente o dia inteiro. Então, cara, muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham se divertido. A gente viu gameplays aqui de coisas incríveis. Eu não acreditei em coisa. Não acreditei que eu fosse ver coisa aqui no meu canal que eu vi esses 2 dias aqui. Foi incrível. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal. E assim, obrigado aí. Vamos se manter se falando que a gente vai ter outros eventos desses, tá? É pra ter outra maratona dessa igual essa até o fim do ano. Tá? E não esquece, gente, 13 e 14 de setembro, no Canal 3, encontro do Canal 3 em São Paulo, Canal 3 Expo. Eu vou falar mais disso em breve, tá? E a gente vai... Quem puder aí, já se programa. Tá? E o jogo que a gente vai jogar é esse que eu mostrei aqui, do Dr. Bosque, o Interstellar Sentinel 1, que eu já passei o link aqui. A gente vai falar mais dele em breve, mas, por enquanto, é essa informação que eu tenho pra vocês. Muito obrigado mesmo, gente. Valeu e fui. Valeu, pessoal. Até mais.